sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! De segunda a sexta, o Acontece com Gustavo Gimenez é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes.
em Campinas e toda a região pela M1170, pela internet mundão afora. Você também na faixa estendida FM 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Sim, alô Ribeirão, aquele abraço. Hoje Ribeirão Preto, 20h15, horário exótico diferente, segunda-feira, Botafogo e Guarani. Aliás, um dos confrontos mais tradicionais do interior. O Guarani subiu em 49, frequentou o Paulistão de 1950 até 2006, quando teve o rebaixamento. Tudo bem, o Guarani foi rebaixado antes, em 2001, que acabou não vingando, porque teve o Rio São Paulo em 2002. Grande Giba, obrigado Giba! Aqui ao nosso lado, aqui, nosso Gilberto Sufi, colocando agora sem internet pra gente, tudo resolvido. E... então, Guarani, 2001, mas aí 2002, Rio São Paulo, 2003, quando voltou, o Guarani seguiu no Paulistão. Então, o primeiro rebaixamento foi 2006 no Paulista. Foram 57 edições, 57. O Guarani é o clube do interior que mais vezes participou do Paulistão. E o Botafogo começou a frequentar a partir de 57. Teve alguns percalços também. O Botafogo, por exemplo, a última vez que disputou Brasileirão foi 2001. Aliás, 2001, o Botafogo foi vice-campeão paulista, eliminou a Ponte na semifinal e perdeu o título para o Corinthians. E depois, no segundo semestre de 2001, o Botafogo foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. E aí nunca mais voltou. E o Botafogo, depois, 2000, 2002, 2003, foi rebaixado do Paulistão para a Série A2, foi para a Série A3, foi campeão da Série A3. Desde 2008 que o Botafogo voltou para o Paulistão, disputa o Paulistão de 2008. Agora, brasileiro, aí foi campeão da Série D, D de dado, foi para C, subiu para B, desceu para C e o ano passado, da C para B, tá aí o Fogão de Ribeirão Preto. Eu só queria dizer o seguinte, só dar uma olhadinha aqui, para ver se tem alguma novidade em termos de Guarani. Alguma novidade aqui. Ah, Betão, aquele abraço, Beto. O Beto da Ariete. Um beijo para você, um beijo para Ariete. Muito obrigado mesmo. E por falar em 49, eu queria rapidamente aqui no Concentração fazer um registro muito importante, uma homenagem da Rádio Bandeirantes Campinas, viu, Beto? Para essa lenda bugrina chamada Dorival Geraldo dos Santos. O Dorival completou na sexta-feira 95 anos. E com a ajuda do amigo Marcos Ortiz, porque eu tinha essa informação e na internet tem várias matérias do Dorival no dia 30/6 e no dia 21 de julho. No terceiro tempo do Milton Neves, que ele nasceu dia 21 de julho. Você vai lá no Google, 21 de julho. Mas tem matéria, por exemplo, do futebol interior, num 30/6, Dorival fazendo aniversário, anos atrás. Então, o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, me disse o seguinte: Edu, o Dorival nasceu no dia 30 de junho, mas foi registrado no dia 21 de julho. Ele está na última sexta-feira, 95 anos. Eu tenho aqui o livrinho Centenário do Guarani Futebol Clube, que foi escrito foi 2011. Centenário do Guarani. Foi um livrinho aqui da Rádio Bandeirantes, feito pelos historiadores Fernando Pereira, José Ricardo Mariolani e o Celso Franco de Oliveira. O Celso morava pelo menos em Bragança. E aqui tem vários tópicos do Centenário do Guarani, da vida do Guarani, e fala do Dorival, página 54. O Dorival, ele é filho do Adolfinho. Adolfinho foi jogador do Guarani na década de 20. E o Dorival jogava no Amador de Campinas no final da década de 40. 16 para 17 anos ele tinha. Ele jogava num time chamado Juventude Paulista. Eu nasci em Campinas, mas não me lembro, nunca ouvi falar Juventude Paulista, time Amador de Campinas, na década de 40, final da década de 40. E aí o Dorival, como chamava muita atenção, foi pro Amador do Guarani, foi convidado, fez teste e foi jogar no Amador do Guarani. Naquela época, as divisões de base você tinha Amador, né? Não falava assim, sub-20, sub-23, era segundo quadro que tinha e tal. O Dorival agradou tanto, aqui 49, o Guarani disputava a divisão de acesso, a segunda divisão, melhor dizendo, que é a Série A2 de hoje. É como se fosse a Série A2 de hoje. E estava na reta final do campeonato. E o Guarani tinha um jogo aqui, no Pastinho, na Barão Geraldo de Rezende. Isso aqui é 49. O Brinco foi inaugurado em 53. E teve um jogo Guarani e Uchoa.
e o Bugre tinha que vencer, eu explico já, e venceu 2-0. Quem fez os 2 gols? Dorival Geraldo dos Santos. E aí na sequência teve o Batatais. E naquela época a Vitória ganhava 2 pontos. E nesse dia aqui, que entrou no pastinho Guarani Batatais, o Batatais tinha 2 pontos a mais. E o Guarani tinha que vencer o Batatais de tudo quanto é jeito para provocar uma decisão, um jogo extra, que não seria em Campinas. E aí, com poucos minutos em campo, 2-0 o Guarani, 2 gols de Dorival Geraldo dos Santos. E aí o Guarani fez mais 3, venceu 5-0. Guarani 5, Batatais 0. Aí que surgiria o tal jogo da grande final entre Guarani e Batatais, que foi na Rua Javari, no campo do Juventus. Foi no dia 12 de fevereiro de 1950, válido pelo Campeonato 49. E aí então estava 1-0 o Batatais. Vem o segundo tempo, o Zico empatou para o Guarani, logo a 3 minutos. E aos 36, segundo tempo, gol de quem? Gol da vitória, gol da virada, Dorival Geraldo dos Santos. Guarani campeão, subiu para o Paulistão, conforme eu disse. Guarani frequentou o Paulistão de 1950 até 2006. Bom, o Dorival tinha 17 anos. Depois desse título é que veio o primeiro contrato. Em 1950, nesse mesmo ano, 1950, teve a inauguração do Maracanã. Seleção paulista e seleção carioca. Todo mundo sabe, Maracanã foi feito para a Copa de 50. E aí, a inauguração, a seleção paulista ganhou de 3-1 da carioca e o Dorival estava na seleção paulista, o Dorival estava na inauguração do Maracanã. Bom, de volta aqui ao Guarani, em 51, o Dorival teve um desentendimento com a comissão técnica, saiu do Guarani e foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. E do Botafogo foi para o Bangu, no Bangu ele encontrou com Zizinho e Zósimo. Zósimo foi campeão do mundo em 58. Em 59, Dorival voltou para o Guarani, contratado pelo Bugre. Em 1960, o Dorival estava no time, aquele time que goleou a Ponte, a maior goleada em derbys, foi no amistoso no Brinco, 1960, 6-0 para o Guarani, Dorival estava nessa também. E aí, 61, 62, 63, 64, final de carreira, o Dorival, ele acumulou a função de jogador do Guarani e também de treneiro da base, chamava time de aspirantes. E foi naquele 1964, novembro, que o Guarani goleou o Santos por 5-1, com Pelé e tudo. E naquele jogo, Joãozinho, Nelsinho, Babá e Carlinhos, jogadores que passaram pelo Dorival no Aspirantes. Era Armando Renganeschi, o treneiro do Guarani, nesse contra o Santos. Mas Dorival estava ali na comissão técnica e o Guarani estava mal no campeonato. Então, a verdade é que acabou afastando alguns medalhões e os meninos da base, dos aspirantes, acabaram fazendo diferença no final desse campeonato 64. Até virou livro esse 5-1 do Guarani sobre o Santos. Olha, o Dorival teve um problema terrível jurídico, ele teve um problema de agressão no árbitro em 1965, e aí ele foi impedido, foi afastado, e teve um jogo do Guarani em 1966, os saudosos lembram, dezembro de 66, quem iria cair para a segunda divisão? Guarani numa péssima campanha e foram parar no Pacaembu, um Guarani e Noroeste, para saber quem seria rebaixado. Campinas em polvorosa. Me lembro, eu ouvi esse jogo nesse prefixo. Eu tinha 10 anos, e eu ouvi Pereira Neto narrar aquele jogo do Pacaembu. E o Guarani ganhou de virada de 3-1, num dia chuvoso para Chuchu, difícil, e foi uma verdadeira conquista, o Guarani vencendo e permanecendo no Paulistão. Olha, o Dorival participou de várias campanhas, depois que terminou e tal, esteve do Guarani entre 72 e 76 como dirigente, de 79 a 86, retornou em 88 como supervisor, foi embora, voltou em 2000, de 2000 a 2006, quando o Guarani teve uma parceria com o Pirassununguense. E aí ele ficou lá em Pirassununga, revelando alguma coisa e tal. Então 2006 foi o último ano do Dorival no Guarani. Uma lenda, conheci Dorival, tive a grande oportunidade de entrevistá-lo várias vezes aqui. Tentei falar com ele, não consegui. Um telefone fixo, eu não sei se existe ainda, que fixo ninguém usa. A última notícia do Dorival, ele tem um neto que fica sempre com ele e o neto que fica com o celular. O neto que controla tudo e tudo, mas a informação que ele está lúcido, está com saúde, graças a Deus,
tá tocando a vidinha dele e é uma lenda. E ele morava, não sei se mora, viu, Beto? Você checa pra mim, por favor. O Beto Dariete. Se o Dorival ainda mora próximo ao Brinco, tá? Ele morava. Meus amigos, um grande abraço a todos. Concentração Bandeirantes. Quero ver o meu repórter, hein? Onde estaria o meu repórter, o Vladimir Catarino? Será que já saiu o Guarani? Informações, deixa eu pegar aqui. Atenção, Vladimir Catarino. Atenção, meu caro Gabriel Ribeiro. Na mesa também o Lucas Pessoa, o Gilberto Sufi, Danilo Capucci, no comando de Gil Kleber. Eu acho que vai ter o hino do Guarani, hein? Eu acho que o Guarani está escalado. Afinal de contas, quem é que joga hoje? Tem os dois volantes. Não jogam. Tem um que foi expulso e outro que está machucado. Tá aqui, ó. É Matheus Barbosa lesionado. Matheus Bueno suspenso. João Vitor, departamento médico. João Vitor, que deu assistência para o Bruno Mendes aí fazer o gol da vitória contra o Mirassol, que fez 2 assistências contra o Vitória. João Vitor, vamos ver como é que o Moser, Humberto Louser, como é que ele armou essa equipe do Guarani, hein? Catarino, me ouve? 19... Fala, Edu. Opa! Você tá bem, Catarino? Eu estou ótimo, Edu. Boa noite para você. Boa noite, meu querido. Para amigo ligado aqui no nosso Concentração, já estão definidos, viu, Edu? Tanto o Guarani quanto o Botafogo. Então vamos lá, atenção, senhor maestro, hein? Será que o Bruno Guzmán está na área? Alô, Bruno Guzmán! Senhor Bruno Guzmán, convidado especial de hoje, com a sua guitarra sensacional. Aê, Bruninho! Depois eu pago o cachê, Bruno. Depois eu passo pra pegar o cachê. É que acontece que tá caindo tudo aqui. As minhas canetas, tenho várias canetas, hein? Eu gosto de papel de caneta. Deixa eu pegar uma canetinha bonitinha aqui. Isso, tá bom, tá ótimo. Vamos lá então, meu Vladimir Catarino. Pois não, Edu. Guarani, como você já disse, com 2 desfalques no time titular, né? Não terá os 2 MBs, né? Os 2 volantes. Matheus Bueno, que está suspenso, foi expulso na partida contra o Mirassol. E o Matheus Barbosa, contundido também naquela partida contra o Mirassol. Os 2 estão fora. O Alvarinho vem de titular no lugar hoje do Matheus Bueno. E o Enderson vem de titular no lugar do Matheus Barbosa. O Guarani, portanto, escalado pelo Humberto Louser, com Pegorari ao goleiro 1, Diogo Matheus na lateral direita 13, a dupla de zaga tem o Lucão 3 e o Valber 34, na esquerda Mike joga com a meia dúzia, meio campo de Alvarinho 14, o Enderson 23, 29 Isaac, na frente 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. Time titular do Guarani com 2 novidades, portanto, com relação à equipe que venceu o Mirassol. Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Valber 34, Mike meia dúzia, Alvarinho 14, o Enderson 23, Isaac 29, Bruno José 17, Bruninho 27, Derek 11. Havia expectativa do Regis e do Bruno Mendes no time titular, mas eles estão no banco, Edu. Então o Guarani já pronto, escalado e definido pelo Humberto Louser. Sim, agora deixa eu virar o papel aqui do banco. Eu sempre coloco antecipadamente, vamos ver se eu acerto aqui. Vamos lá, o banco é Álvaro, não é o Arthur, o goleiro, né? Hoje é o Álvaro, há um revezamento no banco, né? Cada jogo é um diferente. Hoje é o Álvaro com a 22, Edu. Então vamos lá, quem mais? O Álvaro. Titi, 16. Peraí, 16, Titi, acertei. 15, Eliel. Eliel é o número lateral esquerdo, né? Faz tempo lateral que não joga o Eliel. Havia sido emprestado para o União São João, mas acabou sendo chamado de volta. Esse... 30... Oi, pois não. Não, esse 30, Ian, é da base, né? Exato, 17 anos, lateral direito. Deixa eu marcar aqui. Ian, lateral direito. Quantos anos ele tem? 17 anos. 17 anos, tá. Vamos 28, lá? Bernardo, esqueci de colocar aqui. Bernardo é número 28. 28. Ok. 21, Lucas Araújo. Lucas Araújo, 21 tenho, sim. 78, Regis. 78, ok, perfeito. 19, João Victor. João Victor. Ele foi, viu, Edu? Tava sendo cogitada a possibilidade dele não ir. Ele levou uma pancada no jogo contra o Mirassol. Não treinou, né, nos dias posteriores ao jogo, mas acabou se recuperando. Vai pelo menos pro banco de reservas, Edu. Então foi, acabou indo. Foi, aquele tá que... Não foi e acabou fundo, né? Boa, vai. Lucas Silva, 20. É atacante, né? Isso. Ok. Neilton, 7. Neilton, 7 eu tenho aqui. E Bruno Mendes, 9. Bruno Mendes, 9. Ok, então repetindo o Guarani rapidamente.
1 Pegorari, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 14 Alvarinho, 23 Wenderson, 29 Isaac, 17 Bruno José, 27 Bruninho e 11 Derek, Edu. O Alan Santos deu uma sumida, né, zagueirão? Tá no DM, viu, Edu? Tá no DM, ele levou uma pancada, aliás, um problema na coxa, uma contusão na coxa é o problema do Alan Santos. Já havia o Guarani informado que ele ficaria alguns jogos fora, então, por enquanto, tá fora o Alan Santos. 2 jogadores estão no departamento médico, né? O Alan Santos com a recuperação do problema na coxa e o Matheus Barbosa com desconforto muscular também na coxa. E agora o Botafogo de Ribeirão Preto. Será que o Guilherme Madruga, que fez o gol de bicicleta contra o Novo Horizontino, será que ele joga aí em Catarino? Não joga, Edu, tá suspenso. 3 cartões amarelos, tá fora do jogo de hoje o Guilherme Madruga. Ele que é volante, tá suspenso. Outro que não vai pro jogo é o atacante João Veras, que está no departamento médico, também é desfalque. Botafogo do técnico hoje, Marcelo Chamusca fazendo a sua estreia. De Matheus é o goleiro 1, Tássio 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Break 6, Tarek 5, Edson 8, Guilherme Mantuan vem com a camisa de número 8, né? O Edson 7, Guilherme Mantuan 8 e o Luiz Henrique 11, Salatiel 9, Osman 10. Vou repetir aqui o time do Botafogo do Marcelo Chamusca. Matheus 1, Tássio 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Brey meia dúzia, Tarek 5, o Edson tem a 7, Guilherme Mantuan 8, Luiz Henrique 11, Salatiel 9, Osman 10. É o time do técnico Marcelo Chamusca aqui no banco. Vai ter à sua disposição como opções o Levi com a 12, Vidal 13, Diogo Silva 14, Marcos Júnior 15, Jean Victor 16, Lucas Cardoso 17, Carlos Manuel 18, Lucas Oliveira 19, Tomás 20, Pedro Rodrigues 21, Gustavo Cipriano 22 e o Erickson 23, Edu. Vamos lá, vamos pra quem que apita aí. Botafogo Guarani começa 20h15, hein? 20 horas e 15 minutos. O Boris vai narrar aqui Botafogo Guarani e no apito. O trio é candango. Apita o jogo Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal. Ele vai ser auxiliado pelo Lucas Torcato Guerra, pelo Leí Souza Silva, quarto árbitro paulista Lucas Caneto Belotti e no VAR estará o também paulista Vinícius Furlan. Olha, se não for professor de educação física, é funcionário público. E se não for funcionário público, é autônomo. É um dos 3. O Miguelson, que vai apitar, tem 32 anos. Maguielson. É Maguiel. Maguielson. Maguielson. Magui exótico, hein, Catarino? Maguielson. Diferente, né? Magui, vai, para os íntimos. Olha, o Magui tem 32 anos. Professor de educação física em Brasília. Ele promete que amanhã tá dando aula lá em Brasília. Tranquilo. O Bandeira 1, Lucas Torquato, ele é funcionário público lá em Brasília. Promete que amanhã, 8 horas, está na sessão, lá em Brasília, sem problema. E o Bandeira 2, é Bandeira, né? É Leí. É ele, Leí. Leí Souza Silva, tem 33 anos, é funcionário público em Sobradinho, Distrito Federal. Promete que amanhã, 8 horas, tá na Prefeitura de Sobradinho. Sem problema nenhum, tá? Ok, Catarino, dá uma segurada, você volta já já, Catarino. Estou aqui, Edu, se chamar eu volto. E você vai falar pra mim os pendurados do Bugrans, porém, contudo, o Leandro Boris, que vai narrar aqui esse jogo. Opa. Mais uma, hein, Boris, grande Boris, o garoto tirando o 15, o resto tá tudo bem, Boris? Tá tudo bem, Edu, um grande e forte abraço a você, a toda a galera curtindo Concentração nesta segunda-feira de futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, 2 camisas tradicionalíssimas do interior paulista, do interior do Brasil, Botafogo e Guarani. Botafogo tirou a invencibilidade depois de 7 jogos do Novo Horizontino, vem com moral, vem embalado. Aquele golaço lá do Madruga, como informou Vladimir Catarino. Hoje ele não joga, mas evidentemente que motiva a galera para comparecer ao estádio Santa Cruz. É a estreia do Chamusca, né? Ele mesmo, o Chamusca do Guarani, faz a sua estreia hoje, ele fica no banco. Acompanhou o time lá em Novo Horizonte, mas não ficou no banco. E do outro lado, o Guarani, né? Vive outra fase nesse Campeonato Brasileiro da Série B, nesse duelo paulista. 2 vitórias consecutivas no comando do Humberto Louser. O Guarani tem uma sequência legal, bacana, porque não sai do estádio de São Paulo, né? Jogou 2 no Brinco.
foi a Ribeirão Preto e no sábado volta a atuar no estádio Brinco de Ouro da Princesa e pode subir, dar uma encostada no G4. Claro que o G4 cada vez mais consolidado, né? O Sport, o Vitória, o Vila Nova, o Criciúma também voltou agora, né? Mas o Guarani tá ali, tá na briga e evidentemente, como propriamente disse Humberto Loser, é jogo a jogo e depois da partida ele faz uma análise em relação à tabela. Então, para continuar bem na competição, o Bugrão vai para cima do Pantera em busca de um resultado positivo. 8h15, a bola rola, Edu Pinheiro. Tá falado, Boris. Ó, é o seguinte, segundo tempo de Mirassol e Ituano 0-0, repito, 20h15, Botafogo e Guarani, um rápido intervalo, na sequência o CH vai comentar Bunker Escalado, agora 19h33. Concentração. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, agora Nicompe, Gorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Ivan Alvarinho, Wenderson e Isaac, Bruno José, Derek e Bruninho. Matheus Barbosa lesionado, Matheus Bueno suspenso, João Victor no banco, tem o Regis no banco e também Bruno Mendes no banco. Oi, CH! Queremos ouvir um abraço, boa noite, diga lá, CH. Boa noite, Edu. Um grande abraço para o ouvinte, torcedor do Guarani, quem nos acompanha em todo o planeta. Olha, Edu, ele mantém uma coerência de manter no time titular a maioria dos jogadores que ele pode. Ele só troca o primeiro volante e o segundo. O resto ele repete o time do último jogo. Coerente. Não é o que eu faria, né? Mas é coerente. Se ele está seguindo uma linha, essa linha ela está dando sequência. Ele põe na primeira volância o Alvarinho, gosto. Eu faria isso, por exemplo. E na segunda volância, no segundo jogador de meio campo, ele põe o Wenderson, que faz tempo que a gente não assiste. Eu acho que ele está correto. Faz uma escalação mais trivial, mantém o Isaac no time, apesar do último jogo o Regis ter entrado bem, mantém o Derek no time, apesar do golaço do Bruno Mendes, e arma o Guarani da mesma maneira. A zaga é igual, o goleiro é igual, o ataque é absolutamente o mesmo. Eu acho que ele está dando sequência ao trabalho que ele iniciou há 2 rodadas e não dá para contestar. Eu acho que o Humberto escolhe o melhor Guarani para pegar esse perigoso Botafogo, Edu. Perfeito. E olha, ô Catarino, anote, por favor, se ele entrar, o Regis vai ser 50 jogos. Hoje, se o Regis entrar, ele completa 50 jogos com a camisa do Guarani, claro, somado à sua passagem 2021. E os pendurados, hein, ô Catarino? A lista é grande, hein, Edu? Não diga. É grande a lista do Guarani, os pendurados. Ó, vamos com aqueles que vão jogar, né? Que vão começar como titulares. O Diogo Matheus, o Isaac, o Bruninho e o Alvarinho. Os 4 estão pendurados, com 2 cartões. Fazer um bolinho. Diogo Matheus, perdão. Aqui, Diogo Matheus, Isaac. Tá, bolinha aqui no Diogo Matheus. Isaac, ok? Bruninho. E Alvarinho. Oh, o argentino. Tá. Vamos lá, e no banco estão pendurados Bruno Mendes, Regis e Neilton. Perfeito, exatamente. Tá aí. Deixa eu ver o que mais aqui. E em termos de contratação, abrindo a janela, teve algum bochicho?
Algumas tá cedo ainda, né? Não, mas tem algumas possibilidades, né? O Guarani precisa e quer reforçar, principalmente no setor defensivo. Essa é a maior preocupação do clube nesse momento. Um dos nomes cotados é do Ian Souto, né? Jogador que está emprestado pelo Goiás ao Vitória. Tem 21 anos, ele não está satisfeito e busca um novo clube para dar sequência na temporada, mas ainda é especulação. Também o Guarani busca um lateral esquerdo, um lateral direito e se confirmando a saída do Tony, mais um goleiro, mas por enquanto apenas possibilidades, nada confirmado, Edu. Agora, o CH, diga uma coisa pra mim, você vê possibilidade, você vê necessidade de contratação para imediato ou seria apenas contratação para compor? O Guarani parece nesse momento bem definido, no gol é Pegoraro e pronto para chegar um outro e tal, também não tem necessidade. Lateral direito, já tem dono. Mike, lateral esquerdo, também não sei se seria o ideal. O zagueirada, é o que tem, é isso aí, para chegar e tomar conta, não sei. Volante, tá bem servido. Chegar aí, e eu sou o cara, é difícil. Atacante nem pensar, vai ser uma fortuna. Com Derek, Bruno Mendes, não sei o que você acha, né? O Isaac é um bom meia, o Regis tá aí também. E aí, o que você acha, CH? Eu não sei o que o Guarani pretende, e nem o que o Humberto solicitou. Mas eu acho que o Guarani precisa de zagueiro para chegar e jogar. O Valber e o Lucão, principalmente o Lucão, não inspira confiança, pelo menos a esse amigo que você perguntou. E acho que o ataque precisa de mais gente, principalmente de extremas. O Bruninho tá jogando bem, mas é regular, e o Bruno José também. Então eu acho que até o Derek e o Bruno Mendes dão conta, mas o Guarani precisa aí de jogador para jogar. No meu entendimento, se quiser subir ou se quiser algo melhor no campeonato, pelo menos de 3 a 4 peças aí, Edu. E no gol, eu contrataria sim um goleiro para a reserva do Pegorari. Agora, a sua narrativa, hein, meu caro Boris, naquele gol do Bruno Mendes contra o Mirassol. Ficou bom, Edu? Porque é o seguinte, a gente que vê pela TV é uma coisa, você tava lá. É diferente, é outra coisa, é ao vivo, né? Por exemplo, ao vivo você vê a curvatura da bola, né? A forma como encobriu. O chute foi bem dado, foi falha do goleiro, você sentiu, você gritou antes de bater na rede, hein, Boris? Foi um golaço, né, Edu? O Bruno Mendes, ele sempre entra com muita vontade, né? Porque é um jogador revelado pelo Guarani, tem as raízes do Bugre e, consequentemente, quando ele pegou aquela bola pela meia esquerda e viu o goleiro um pouco adiantado, aliás, é uma característica do Alex Muralha. Estamos acompanhando aqui Mirassol e Ituano, o Alex Muralha está toda hora adiantado. Ele pega a bola daquele jeito característico, gira o corpo, dá uma chapada na bola espetacular, realmente foi um golaço do Bruno Mendes. E exatamente naquele momento onde o Guarani não estava tão bem, né? Estava sendo pressionado pelo Mirassol. O Mirassol, em determinados momentos, até os comentaristas disseram na transmissão, o CH que estava na transmissão, disse que o Mirassol estava muito próximo do gol da virada do que o do Guarani marcar o segundo. E de repente ele mete uma chapa na bola, marcando um golaço, gol espetacular de Bruno Mendes. Tomara que hoje ele volte a marcar. Começa no banco, mas se entrar, evidentemente o Bruno Mendes, sempre que entra, há uma expectativa muito grande na torcida bugrina, Edu. Ô, Catarina, os dois jogos do Guarani teve alteração de horário, né? E dia também. O Guarani hoje pega o Botafogo, depois seria domingo contra o Londrina. Isso foi para sábado. Na tabela original, Edu, o jogo estava marcado para tarde do domingo. Seria domingo 15h30, né? Domingo dia 9, feriado estadual, o jogo contra o Londrina. Depois a CBF acabou alterando o jogo, mudando para o sábado às 17 horas. Iria inclusive chocar com o jogo da Ponte Preta, que joga no mesmo horário no sábado contra o Avaí. Mas aí o Guarani solicitou a CBF a alteração também no horário no sábado, porque já vai começar, aliás, já teve início o trabalho de mudança no sistema de iluminação do estádio Brinco de Ouro. E no sábado, dia 8, não vai ter terminado ainda, né, esse trabalho aí de mudança na iluminação do estádio. Então, para não correr o risco de o jogo terminar com a necessidade da iluminação artificial, o Guarani pediu que o jogo fosse antecipado para as 11 horas. Então, 11 horas da manhã do próximo sábado, o Guarani vai jogar contra o Londrina no Brinco de Ouro. E na próxima semana, o jogo vai ser contra o Criciúma na quinta-feira. Inicialmente marcado para sexta, o jogo foi antecipado para quinta-feira. Então, 2 jogos com mudanças na tabela do Guarani. No próximo sábado, às 11, pega o Londrina em casa. E na quinta-feira da próxima semana, pega o Criciúma fora de casa. As 2 partidas na sequência dessa Série B, Edu.
CH, e o Marcelo Chamusca, hein? Hoje fazendo a sua estreia, treneiro do Botafogo aí, Chamusca 2016, Guarani subindo da C para B, aquele jogo contra o Asa de Arapiraca, grande campanha, depois decidiu o título com o Boa, acabou perdendo. Depois de 2016, eu não sei o que aconteceu aí com o Chamusca, quero sua opinião aqui. Ele, do Guarani, foi por Paysandu, Ceará, esteve na Ponte em 2018, foram 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, quer dizer, não ganhou na Ponte. Inclusive teve, não sei se foi resolvido, teve uma pendência financeira com a Ponte aí, foi para a Justiça o Marcelo Chamusca. Andou no Vitória, CRB, Cuiabá, Fortaleza, bons clubes, hein? Botafogo do Rio, Náutico, voltou para o Guarani em 2022. Foram 6 jogos. Eu lembro que o Guarani foi jogar com o Vasco, o mando era do Guarani, mas o Brinco teve uma reforma de gramado. E o jogo foi para Brasília, lembra-se disso? Foi 0-0. E lá em Brasília o Chamusca viu o jogo, estava contratado, mas não treinou. Quer dizer, ele assumiu no dia seguinte. Foram apenas 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Estava no Tombense outro dia mesmo, foi 1-1. O Guarani estava lá em Muriaé. Foi 1-1, né, gente? Foi 1-1 o jogo, né? Vocês me corrigem. Foi 1-1. Foi 1-1. E ele estava lá, o Guarani né? saiu na frente, depois tomou o gol numa bobeira da zaga. E o Chamusca que era o treino do Tombense, né? Sim, ele mesmo. Então, estava parado e agora no Botafogo. Como definir a carreira do Marcelo Chamusca depois do Guarani, hein, CH? Edu, você fez uma pergunta que... O Chamusca é um bom treinador, não há dúvida disso. A gente estava discutindo essa semana, se eu não estou enganado, ou na semana passada, eu não me lembro exatamente o dia, que é o seguinte, cara, ele não serviu para o Tombense e veio para o Botafogo para ser a solução. Lá ele foi demitido porque não deu conta, e o Botafogo, com criatividade, entre aspas, contrata o Chamusca que não serviu para o Tombense. E não é nesse caso só. Na Série B está acontecendo muito isso. Aliás, na Série A também. Esse é o futebol brasileiro. O grande problema é que o dirigente não tem a mínima noção do que está fazendo. Ele mais fica na mão dos empresários, não conhece de futebol invariável. Eu nem conheço o pessoal de Ribeirão Preto. Mas não há convicção, não há sequência. A máquina de moer treinadores é uma coisa de louca, é uma insanidade, futebolisticamente falando, o que se faz dentro dos campeonatos brasileiros. Vou repetir, o Chamusca não deu conta de ser técnico do Tombense, ele vai resolver o problema do Botafogo? Não sei, eu não tenho bola de cristal, as situações são diferentes, os times são diferentes, as estruturas são diferentes, mas eu não consigo entender qual é a lógica ou a falta dela dos dirigentes que comandam o futebol brasileiro. É uma loucura isso, uma loucura, uma dança de cadeiras que, sinceramente, se eles tentarem explicar, eles não vão conseguir, porque nem eles sabem o que eles realmente querem e precisam. Sabe por quê? Porque tem muito curioso no futebol, muito curioso, muita gente que mais atrapalha do que ajuda, viu, Edu? Agora o Chamusca é um cara que eu respeito, tem competência. Olha, para fechar a concentração, Gleger Zorzinho, só faltava ele. Guarani escalado, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Ivan Alvarinho, Wenderson e Isaac, Bruno José, Derek e Bruninho. Um abraço, Gleger. Um abraço, Edu. Prazer estar participando com você aqui do Concentração. Tava ali tomando aquela velha ducha, né, Edu? Não, tá certo. Faz parte. Não brinca, não. Faz parte, né? Então, faz Edu, parte. um abraço aí pro amigo ligado na Bandeirantes, audiência extraordinária da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo YouTube, pelo AM, pelo FM. Tá explodindo, viu, Edu? Que bom, graças a Deus. Edu, na escalação do Guarani, eu acho que ele usa o critério normal, né? Tá mantendo, o time vem ganhando, faz as substituições naqueles atletas que não estarão à disposição, que é a entrada do Alvarinho. Falávamos isso agora há pouco no Sport em Debate, né? E eu dizia, olha, estava entre o Alvarinho e o Bernardo. E eu também optaria pelo Alvarinho, até pela última participação dele naquela partida que o Guarani venceu, né? E ele jogando como um zagueiro. E foi muito bem na partida. Inclusive, nós até questionávamos uma permanência dele como titular na partida passada contra o Mirassol. Por quê? Foi bem, estava jogando bem, o Guarani não tomou gol, organização defensiva, solidez defensiva, mas aí o Humberto resolveu trazer o Lucão novamente para o time titular, também
não está errado, as coisas fluíram bem, o Guarani não tomou gol, né? E agora o Alvarinho na função que é de origem, né? Como volante. Então, acho que o critério está certo, o Henderson também voltando a ser titular do time, ele que era titular acabou perdendo a posição, ganha mais uma oportunidade. Daí para frente, Edu, é o mesmo time, né? Bruno José, Isaac, Bruninho e Derek. Acho que o critério está correto. Ah, mas você tinha falado que seria importante o Regis e o Bruno Mendes atuarem. Eu também acho. Eu acho que esse é o caminho, porque você pega o Bruno Mendes e o Regis, quando tiverem bem, quando tiverem 100%, são indiscutíveis a titularidade. É indiscutível a titularidade dos dois. Então, por esse aspecto, eu já daria jogo para esses dois jogadores. Mas aí a escolha do treinador dá opção a essa do meio para frente, né? A esse setor do time que vem rendendo, né? Vem fazendo gols e vem ajudando o Guarani. Então tá certo, Humberto, ele que tá treinando o time e ele sabe das coisas, né? O Humberto é um cara que, além de estrategista, é um cara que tem essa, não vou dizer malandragem, né? Mas ele sabe qual que é o caminho. Então, tá certo. Para mim, o Guarani tá bem escalado. E você perguntou rapidamente, se você me permite, Edu, sim, claro, sobre as contratações, né, que a janela tá abrindo. Eu acho que o Guarani precisa de laterais, né? Você vê que tiveram que cancelar um empréstimo do Eliel, porque não tinha lateral esquerdo reserva imediato para o Mike. Então precisa de um lateral, precisa de um lateral também para a lateral direita, que o Diogo Matheus está aí, e não dá para você ficar toda hora improvisando um Alvarinho por ali, então contrataria um lateral direito também e zagueiros. Acho que o Guarani precisa de 2 zagueiros, 2 contratações ali pelo miolo de zaga para reforçar esse setor, não que esteja bem, até porque eu gostei muito do Valber, tá indo muito bem, e o Lucão voltou muito bem, né? Voltou ali e aparentemente na última partida foi bem também, um jogador experiente. Daí pra frente, Edu, eu acho que não precisa, viu? Eu acho que o Guarani ataque, você vê, tem o João Vitor, que recebeu a oportunidade lá na primeira partida do Humberto, foi muito bem, né? Jogando muito, inclusive eleito o craque do jogo, por nós aqui da Bandeirantes. E tem o próprio Neilton, então peraí, vai contratar outro atacante? Aí tem que dispensar o Neilton, né? Porque é um jogador de beirada e os outros estão dando conta do recado, né? Bruno José e Bruninho vem jogando muito bem. E o Bruno Mendes junto com o Derek à frente, eu acho então, viu, Edu, para finalizar o meu comentário, 2 laterais, um direito e um esquerdo e 2 zagueiros. Falou e tá falado, muito bem observado. Finalzinho, Mirassol e Touro tá 0-0. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí o moço de Piracicaba, Leandro Boles. 20-15, a bola rola. Botafogo e Guarani. E até já. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. de bola, Bet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. A partir de agora tem futebol, você já sabe, futebol é com a Bandeirantes. Já 8h15, a bola rola no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Jogo que fecha a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Botafogo e Guarani, o Pantera contra o Bugre Campineiro. Botafogo tem 21 pontos e 6 vitórias. Tenta melhorar a sua colocação na classificação. Vem de uma grande vitória. Derrotou o Novo Horizontino fora de casa por 1-0. Pega o Guarani. O Bugrão tem 22 pontos e 6 vitórias. E em caso de vitória, ganha mais uma posição na tabela de classificação. Que era a segunda vitória como visitante nesta Série B. Guarani, Botafogo e Guarani. Nesta noite de segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, estamos no AM 1170 do FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, rumo aos 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Não esqueça, hein? Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes nesta noite de segunda-feira para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Com a marca, credibilidade e a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vamos juntos com o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes Campinas. Com as últimas informações do Bugrão antes da bola começar a rolar em Ribeirão Preto. Vem chegando o repórter Bandeirantes. Alô, Vladimir Catarino. Um grande abraço, boa noite, Vlad. Um abraço, boa noite, Boles. Boa noite ao ouvinte Bandeirantes, em especial torcedor do Guarani. Bugre busca
A terceira vitória consecutiva no campeonato, já são 3 jogos sem derrota. Um empate e 2 vitórias. A equipe comandada pelo técnico Humberto Louser tem 2 desfalques. Não conta com o Matheus Bueno suspenso, Matheus Barbosa está machucado, Alvarinho e o Enderson são as novidades. O Bugre vai a Ribeirão Preto em busca de manter o embalo nessa Série B. Boles. E quais são as últimas do Botafogo do Pantera, que também quer a vitória, Vladimir? Tem estreia. O técnico Marcelo Chamusca, pela primeira vez no banco de reservas, não terá a presença do Guilherme Madruga, volante que está suspenso. Também não terá João Veras, entregue ao departamento médico. Jogar em casa não tem ajudado muito o Botafogo, não. Nas últimas 4 partidas em Ribeirão Preto, apenas uma vitória. Quer mudar o retrospecto a partir desta noite, o time comandado pelo Chamusca. Comentaristas definidos e escalados para este jogão de bola, marcado para as 8 da noite, mais 15 minutos em Ribeirão Preto. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço para o torcedor do Guarani, ouvinte da Bandeirantes. A expectativa é de um bom jogo, né? De muito equilíbrio, de muita dificuldade para o Guarani. Botafogo é um time de jogadores interessantes, tem estreia do Chamusca, isso sempre motiva. Os problemas do Guarani estão no meio-campo. Os 2 volantes, Alvarinho vai dar conta do recado, o Enderson também, a gente não sabe. O restante está bem escalado, o técnico Humberto Louser usou da coerência e espero que dentro do campo o time consiga responder, se organizar. A parte cerebral do time está modificada. Vamos ver como será o comportamento, repito, do meio-campo bugrino. Boles. Gleger Zorzinho, o olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. Alô, alô, Gleger, um grande abraço, a sua expectativa, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, usa da mesma coerência de sempre o Humberto Louser, mantém a escalação ali do meio para frente, com o Isaac fazendo ali a articulação do time. A expectativa era de que o Regis pudesse assumir a titularidade, mas ele mantém o Isaac, mantém também o Derek, né? Poderia vir com o Bruno Mendes. Eu acho que ele está certo, né? Tá dando sequência, está mantendo os jogadores titulares, o resultado está acontecendo, as estratégias estão dando certo e ele está, para mim, mais do que certo. Poderia aparecer com o Regis, com o Bruno Mendes? Claro que sim. São jogadores que uma eventual 100% da parte física seriam titulares, com certeza, mas a gente não sabe qual que é a condição exata desses jogadores. E no meio de campo vem aí Alvarinho e o Enderson, um meio de campo totalmente modificado, 2 volantes, né? O Alvarinho provavelmente deve ficar um pouco mais ali na contenção, de proteção de primeira linha, e o Enderson deve encostar um pouco mais no Isaac, e em alguns momentos virar uma espécie de meia para ajudar aí povoar um pouco mais o meio de campo. O Guarani está bem escalado, expectativa de bom jogo e expectativa, Boles, torcedores do Guarani, de mais uma vitória. Mais uma vitória desse Guarani que nas mãos do Humberto Louser apresentou uma organização muito boa. Expectativa de que continue assim e que o Guarani possa ter um ótimo resultado jogando em Ribeirão Preto. Boles. Daqui a 15 minutos a bola rola, pouco, quinto sinal da Rádio Bandeirantes apontou 20 horas no horário oficial de Brasília. E o destaque agora da Macaca, Ponte Preta, que ontem venceu 1-0 o Novo Horizontino e se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Qual é o destaque da Ponte Preta, Vladimir? Sábado a Ponte pega o Avaí fora de casa e hoje confirmou a contratação do atacante André, 32 anos, revelado pelo Santos, com passagens por Vasco, Atlético Mineiro, Sport, Corinthians, entre outros clubes. O nome dele já está no bid, ele está à disposição do técnico Felipe Moreira para jogar no sábado. E hoje o Conselho Deliberativo da Ponte Preta, em votação unânime, autorizou a diretoria executiva a dar andamento às tratativas para integrar a Libra, a Liga Brasileira de Futebol. Aí, portanto, o destaque da Macaca, que ontem venceu o Novo Horizontino por 1-0. E agora o plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Ele vai informar tudo para você do mundo da bola, inclusive de um golaço que determinou a vitória de um visitante agora há pouco, de um velho conhecido da torcida da Macaca. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande abraço mais uma vez, boa noite, Edu. Outro grande Boris, sensacional, abraço a todos aí, Labareda, diria Batista, em Labareda, 51 segundo tempo lá em Mirassol, você cantou numa concentração a caçapa, ó, o Muralha, porque tomou o gol do Bruno Mendes, foi um golaço do Bruno Mendes,
mas Muralha um pouco adiantado. O Felipe Saraiva ajeitou a bola, Ituano no ataque, deu uma limpada, bico da grande área, chutou, só que foi meia altura. Ih, rapaz, Muralha, não sei não, hein? Pra mim aceitou. E o Ituano ganha, Mirassol 0, Ituano 2, segunda derrota consecutiva do Mirassol, que tava bem. E é isso aí. Bom, Guarani e Botafogo, daqui a pouquinho. Olha, nesse momento então, o Guarani, você disse bem aí, se o Guarani vencer, ele sobe uma posição. Você vê que o campeonato é difícil, vai ser a terceira vitória consecutiva. O Guarani, ele é oitavo com 22, no caso iria para 25, né? Ultrapassaria aí o Juventude. Deixa eu ver aqui, número de vitórias, deixa eu só ver, porque o Mirassol acabou de perder aqui 8, o Guarani, aí o Guarani teria 7 vitórias contra 8 do Mirassol, então realmente só o Juventude que ultrapassaria o Guarani. Olha, tem bola rolando já no Brasileirão lá em Goiânia. Goiás e Curitiba. Curitiba não venceu ainda. E o Goiás, se vencer, coloca o Corinthians na zona do rebaixamento. Em termos de brasileiro da Série C, 2 jogos rolando. Náutico e Altos do Piauí 0-0 e São José de Porto Alegre e América de Natal 0-0. O único paulista é o São Bernardo, que já não vence há 5 rodadas, mas é o terceiro colocado com 18 pontos. Vamos lá! Equipe técnica Bandeirantes, comando de Gil Kleber, com Gilberto Sufi, com Gabriel Ribeiro no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam. Leandro Guarani. Para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Já 8h15, a bola na belíssima cidade de Ribeirão Preto. Tem Botafogo e Guarani, jogo que fecha a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Série B. Já estamos na reta final deste primeiro turno e sem perder tempo, direto e reto aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo. O verde e branco, Guarani em campo, escalado pelo técnico Humberto Louser em busca da terceira vitória consecutiva na Série B. O time vem com Pegorari, é o goleiro 1.
Diogo Matheus, capitão do time 13. Lucão 3. Valber 34, Mike meia dúzia. Ivan Alvarinho tem a 14. Wenderson 23, Isaac 29. Bruno José 17, Bruninho 27, Derek 11. 1 Pegorari, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 14 Ivan Alvarinho, 23 Wenderson, 29 Isaac, 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. No banco, Álvaro 22, Titi 16, Eliel 15, Ian 30, Bernardo 28, Lucas Araújo 21, Regis 78, João Victor 19, Lucas Silva 20, Neilton 7, Bruno Mendes 9. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo, que em 14 partidas no campeonato tem 6 vitórias, 11 gols marcados, está escalado pelo técnico Marcelo Chamusca, fazendo a estreia hoje no comando do Pantera, com Matheus é o goleiro 1, Tássio 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Bray 6, Tarek 5, Edson 7, Guilherme Mantuan 8, Salatiel 9, Osman 10, Luiz Henrique 11. Botafogo de Matheus 1, Tássio 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Bray meia dúzia, 5 Tarek, 7 Edson, 8 Guilherme Mantuan, 9 Salatiel, 10 Osman, 11 Luiz Henrique. No banco estarão Levi 12, Vidal 13, Diogo Silva 14, Marcos Júnior 15, Jean Victor 16, Lucas Cardoso 17, Carlos Manuel 18, Lucas Oliveira 19, Tomás 20, o Pedro Rodrigues 21, o Gustavo Cipriano 22 e o Erickson 23. Arbitragem do jogo. O árbitro vem do Distrito Federal, Maguielson Lima Barbosa. Assistente 1, Lucas Torcato Guerra. Assistente 2, Lei Souza Silva. O quarto árbitro é Lucas Caneto Belotti. No VAR estará Vinícius Furlan. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Expectativa boa para esse jogo difícil para o Guarani, fora de casa. O Guarani que está indo a Ribeirão Preto. Vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo na última rodada ele perdeu jogando em sua casa. Aliás, venceu jogando fora de casa o Novo Horizontino com um belíssimo gol, né? Jogando fora de casa, então vem com moral, tentando se reabilitar na competição. Botafogo que vinha fazendo um campeonato muito equilibrado, ponta de cima da tabela, deu uma oscilada, trocou de treinador, o Chamusca chegou, a estreia dele no campo hoje, e assim, sempre quando tem estreia de treinador é sempre complicado, né? Porque o pessoal quer mostrar que tem condição, que pode ser titular, né? Isso gera um ambiente diferente com a chegada do novo treinador. Mas o Guarani vive um bom momento nas mãos do Humberto Louser, que dá sequência a alguns jogadores, coloca no meio de campo, onde ele tem a ausência dos dois Matheus, né, o Barbosa e o Bueno, vem aí Alvarinho e o Enderson. O Enderson já foi titular desse time, né, acabou perdendo a posição, e o Alvarinho é aquele jogador polivalente, né, joga de zagueiro, joga de lateral, mas a função de origem dele mesmo é essa que ele vai executar hoje, que é volante. Então é ali mais na proteção de primeira linha, acredito eu, soltando um pouco mais o Enderson para encostar no Isaac e tentar, eu tô com a expectativa dessa evolução do time, que foi bem nas últimas 2 partidas, na última inclusive jogando em casa, vencendo o Mirassol, e agora mais um jogo fora de casa para que ele possa se firmar ainda na competição. Mais uma vitória hoje deixa o Guarani numa situação muito boa. Então acho que o Humberto deve ter dito isso, por isso mantém a mesma escalação. Os atacantes Derek comandando ali por dentro, Bruno José e Bruninho.
Bruninho, um jogador que vem crescendo. Bruno José foi muito bem na última partida. Então, CH, eu tô com uma expectativa boa de que o Guarani pode trazer pontos a Campinas. O empate é um mau resultado? Para mim, não. Para mim, seria um bom resultado também o empate contra o Botafogo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu tô com a expectativa de vitória. E você, CH, o que espera do jogo? Eu espero, Gleger, dificuldade. Dificuldade pelo adversário, dificuldade porque o jogo é em Ribeirão e dificuldade porque o meio campo do Guarani está alterado. Eu confio no trabalho do Alvarinho, acho que o Enderson é um bom jogador, mas eles não têm entrosamento, não têm ritmo de jogo. E eles vão jogar na parte cerebral do time. Isso tem alteração, pode até alterar para melhor, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou muito curioso para ver o comportamento desse meio campo. O Isaac na última partida esteve apagado, não jogou mal, mas não jogou aquilo que ele sabe. Então, 2 jogadores novos, mais um que esteve apagado no último jogo. Vamos ver, o meio campo precisa funcionar, porque é ali que o jogo vai ser definido. Se eu conheço bem o Chamusca, ele não vai dar liberdade para 2 jogadores do Guarani, Bruno José e Isaac. Ele sabe que dali é o grande segredo com a posse de bola do Guarani em termos de ataque. Então vai ser um jogo muito, muito, muito curioso, não é? Botafogo jogando em casa e vindo numa vitória, e Guarani também embalado, mas com desfalques. Espero que o Guarani faça um grande jogo e conquiste uma grande vitória. Leandro Bones. Este CH e Gleger Zorzinha, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes, está tudo pronto no Santa Cruz, a bola vai rolar. Bugrão hoje todo de verde, inclusive com calção, e do outro lado o time do Botafogo com o seu uniforme tradicional, todo de branco, com as 2 faixas, preta e vermelha, na altura do peito. Vai autorizar o árbitro Maguielson Barbosa, a bola vai rolar em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Jogo que fecha esta 15ª rodada. Mais um time paulista no caminho do Guarani. Humberto Louser até aqui com 100% de aproveitamento na sua reestreia. Em contrapartida, Marcelo Chamusca, que acompanhou o Botafogo e a grande vitória do Bota sobre o Novo Horizontino na última rodada de um dos camarotes do estádio de Novo Horizonte. Hoje fica à beira do campo. Vai autorizar o árbitro do jogo. Praticamente tudo pronto, ele só vai esperar para receber a autorização do 4º árbitro, que é o Lucas Caneto Belotti. Restam alguns segundos, Vladimir Catarino. Agora ele está determinando 1 minuto de silêncio, né? Para que a partida possa começar exatamente às 20 horas e 15 minutos. Quer dizer, antes jamais. Não. Depois até pode, né? Um pouquinho depois pode, antes de maneira nenhuma. E a família Furla Neto sempre presente no estádio Santa Cruz. São torcedores do time do Botafogo. Vai tocar da bola o Derek. É o Guarani embalado, vindo de 2 vitórias, pegando o Botafogo, por que não? Também com moral após a grande vitória diante do Novo Horizontino. Novo Horizontino vinha de 7 vitórias seguidas. Botafogo foi lá e tirou esta série, quebrou esta série de vitórias do time de Novo Horizonte. Agora há pouco, inclusive, o Ituano venceu o Mirassol por 1-0. Apita o árbitro! Bola rolando, a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, e você pelo YouTube, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o Bugrão em campo, flechada neles, Bugrão, arrebenta Bugrão! E hoje o Guarani é visitante, jogo que fecha a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Cobra falta Márcio, zagueirão do time do Botafogo, abre lá na ponta, bola esticada para Tássio. Ele domina, coloca no terreno, marcação do Bruninho, volta e recomeça com o Lucas Dias. São os primeiros movimentos no gigante Santa Cruz. Domina de novo Márcio pela 4ª zaga, tentou bater o comando para Salatiel, entra em 4ª defesa, completa o Enderson. Sobra para Derek, Derek coloca no terreno para Isaac, tentou de um primeiro passe na ponta para Bruno José.
Chega bem Patrick Bray. Intercepta, recupera para o time do Botafogo. Lançou no comando, enfiou boa bola para Edson. Edson, Carioca, ex-Guarani, tentou a finta, ganha escanteio. Lucão trava, a bola vai embora pela linha de fundo. À esquerda do seu rádio é escanteio para o Botafogo. Primeiro do jogo, foi esperto ali o Edson, né? Tava atrás e acabou chegando à frente do Lucão. A bola foi pela linha de fundo, vem cruzamento na área. Bola. Ataca a esquerda o time do Botafogo e a direita, consequentemente, o time do Guarani. Da bola parada, o Botafogo busca o primeiro gol do jogo. Toda a defesa organizada no Bugrão. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Botafogo com jogadores altos dentro da área. Olha o cruzamento fechado. Tarek escora de cabeça por sobre o gol de Pegorari. A bola vai embora pela linha de fundo, mas com perigo, Vladimir Catarino. Cruzamento feito pelo Luiz Henrique. Quem estava subindo lá pro cabeceiro, Lucas Dias. O zagueirão do Botafogo tocou de cabeça. Bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta, Bugre. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E todos ligados através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe aqui nos modernos estúdios do Complexo Bandeirantes de Comunicação. O jogo está parado, tem o jogador do Guarani sentindo, foi ali na orelha, Vladimir Catarino. É o Bruninho, né? O Bruninho que está caído lá, recebeu uma pancada. Jogada foi bem rente, a linha lateral, uma chegada mais forte ali do camisa 7, o Edson. Levou no pé do ouvido ali, o Bruninho ficou doendo, viu, Boles? Carlos Henrique, o bate pesado, o Edson Carioca deixou alguma saudade no torcedor bugrino ou não? Nenhuma. E você, Gleger Zorcin, qual a sua análise em relação à pergunta? Com certeza nenhuma saudade. Muito pelo contrário. Mas é titular do Botafogo, que hoje é comandado pelo Marcelo Chamusca, que também passou pelo Guarani. Corte aqui atrás, jogo Matheus, a bola explodiu no marcador, foi embora pela linha lateral, é lateral para o time do Guarani bater. Pela direita no campo defensivo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vamos chegar a 4 minutos do primeiro tempo. O Diogo Matheus recua para Pegorari, a cobrança de lateral. O goleiro não pode pegar com a mão. Soltou para Diogo Matheus, pressionado pelo camisa 11, Luiz Henrique. Esperto, malandro, Esperi. Bate a bola contra as pernas do jogador do Botafogo. A bola sai em tiro de meta, já cobrado pelo time do Guarani. Antigamente, para os mais novos, podia, né? O cara podia recuar a cobrança de lateral para o goleiro poderia segurar a bola com as mãos. Hoje não pode mais, aliás, é muito tempo, né, Vladimir? Até porque era um artifício que os jogadores usavam para retardar o jogo, né? Jogava nas mãos do goleiro aí e ficava mais fácil, né, Boles? Patrick Bray levanta a bola para o campo de ataque, rasga lá atrás, tira a zaga bugrina na sequência, o jogo tá parado. O Maguielson Barbosa vai ver a situação ali do jogador do Botafogo, me parecer o Patrick Bray, tá com a bola no nariz, aliás, é o 5, Tarek. Mas já se levantou, né, Vlad? Já se levantou sim, levou uma pancada também, mas tá tudo ok com ele, já tá de pé ali o Tarek. Mas sua época, o Gleger, do início de carreira, ainda podia recuar a bola pro goleiro? Então, eu me lembro, cara, não sei se você se recorda, foi interpretado mal essa nova regra e virou uma lambança pra nós. Eu era da base ainda, eu me lembro, acho que era sub-20 do Guarani, quando chegou essa nova regra, só que foi interpretada de uma forma diferente. Que o goleiro não poderia mais fazer a defesa em 2 tempos também. E aí, cara, virou uma confusão danada, porque os treinamentos, quando você desce um rebote, você tinha que dar um bicão na bola. Foi realmente, acho que demorou um mês e pouco, para que o pessoal entendesse que aquilo não tinha nada a ver. Que a regra realmente era que o goleiro, assim que a bola fosse recuada, não poderia mais pegar com as mãos. Mas deu uma baita de uma confusão de começo. Aqui desce o time do Botafogo com Luiz Henrique na esquerda, cruzou fechado, tira lá dentro o Lucão. Mais uma chegada perigosa do Botafogo, tem lateral para bater aqui pela canhota. 5:40, primeiro tempo, placar de 0-0, você ligadaço nesta noite de segunda-feira. Jogo que fecha a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai devagar aí, meu filho. Patrick Bray vem para a cobrança do lateral para o time do Botafogo. Pertinho na linha de fundo, vem na brita, não é mais pista de atletismo, né? É na brita, levantou lá dentro para a boca do gol, subiu. Girou a zaga bugrina. Derek não sobe. Tarek escorre cabeça na proteção do Lucão. Tranquilo pro goleiro Pegorari ficar com a bola.
Pois não? Por falar em gol, né? Hoje está entrando também em vigor uma nova regra com relação à cobrança de pênaltis, né? Agora o goleiro não poderá nem se movimentar mais ali, tem que ficar estático praticamente em cima da linha e não provocar o jogador que vai cobrar o pênalti, Boris. É isso, são as regras da International Board, que cuida da arbitragem do futebol mundial. Tenta vir por campo de ataque, o time do Guarani passa errado o Derek, recupera Patrick Bray, sai arrancando, falta dura do Anderson. Foi na frente do banco de reservas do Guarani, não sei se o árbitro vai marcar, então vai pedir calma. Segunda opção, Vladir. Pediu calma pro Anderson, né? Mas foi uma falta mais forte, ele acabou chegando forte pra cima do camisa meia dúzia. O Patrick Bray foi bem próximo ali ao Humberto Louser. É falta pra equipe do Botafogo cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 7 minutos gravados, primeiro tempo. No Santa Cruz, em Ribeirão Preto, temperatura de 19 graus nesse momento. E o placar da Bandeirantes aponta Guarani e Botafogo, placar de 0-0, Edu. Olha lá em Mirassol, gol do Felipe Saraiva nos acréscimos. Mirassol 0, Ituano 1. Brasileirão em Goiânia, primeiro tempo de Goiás 0, Curitiba também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então vai pra lá, deixe o seu like, se inscreva no canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui domina o time do Botafogo com Dari, que deixou a passagem para Luiz Henrique na zona central do campo. Recomeça com o Lucas, domina o zagueirão, ultrapassa a área marcatória, soltou para Tássio, mas tocou mal. Pega esse passinho aí, Tássio. Tássio sinalizou, olhou para ele, é um pouquinho mais à frente, companheiro. A bola acabou saindo, é lateral pro time do Guarani bater. De quem supremaciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente em suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Vem de novo o time do Botafogo, pela direita com Tássio, rolou por dentro para Osman, que é o capitão do time do Botafogo, devolve com Tássio lá pela direita, ele carrega a bola, último terço do campo, faz o braque, parou, prendeu, olhou, pensou, balançou, soltou de novo para Osman, prepara o cruzamento, Guarani com muitos espaços para o time do Botafogo trabalhar a bola e errou o time do Botafogo. Chega lá atrás, Mike, faz a finta para cima do Osman, agora tem que tirar, ele tira com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, rebate a defesa, tirou mal no primeiro lance, consertou no segundo, Márcio, ele trabalha a bola por dentro com Patrick Bray, 0-0, comecinho no jogo. Patrick Bray faz boa jogada, soltou para Salatiel, devolve para Tarek empurra na ponta para Luiz Henrique, recolhe e domina por Botafogo, ele volta na quarta zaga para Márcio. 0-0, placar do jogo em Ribeirão Preto para você ligado na Bandeirantes. Primeira participação do goleiro Matheus Albino, que abandona a sua grande área, vem na intermediária, solta o jogo para Guilherme Mantuan, que é irmão do Mantuan, revelado pelo Corinthians, que agora está na Rússia. Aliás, o Zenit comprou o Mantuan em definitivo, né, Vlad? Exato, o Mantuan agora, o Guilherme, né, está na equipe do Botafogo, o outro Mantuan joga no Zenit da Rússia. É o Gustavo Mantuan. Isso, Gustavo São Mantuan. os irmãos boleiros. Aqui vem Tássio no comando para Salatiel, trabalha no pivô, abre vira direita para Edson, ele prepara o cruzamento, pé direito lá dentro, tira Lucão, a sobra da bola para o time do Guarani na categoria do Bruninho, fez a finta, mas perdeu a bola, voltou para Salatiel, pé direito, levantou lá dentro, Osman tocou na bola, Bruno José não tirou no primeiro lance, se complicou no segundo, voltou para Patrick Bray, Bruno José chega no carrinho, até perigoso porque estava dentro da grande área, mas conseguiu tocar na bola, a bola foi embora pela linha de fundo. E pela fisionomia do Humberto Louser, não está gostando muito do jogo, né, Vlad? Até porque o Guarani está tendo dificuldade para sair do campo de defesa, né, Boris? Mais uma vez, o Botafogo tem a cobrança do escanteio. Já os comentaristas falam aqui na Bandeirantes. Vamos chegar a 10 minutos. Primeiro tempo, 0-0. Pressiona o Botafogo em Ribeirão, 0-0. Luiz Henrique tem a 11 estampado na camisa. Vai jogar da dentro um bolo de jogadores dentro da grande área. O Luan Dias é grande, o Márcio também, além do Salatiel, que é o centroavante. Tarek por ali também, mãos na cintura, respira fundo, partiu Luiz Henrique, levantou na segunda trave, passa por toda a extensão da área, sobrou para Bruninho, que foi atropelado pelo jogador do Botafogo, o jogo tá parado, é falta pro Guarani bater. Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo, Guarani ainda não passou do meio campo, hein, CH? Principalmente pela marcação exercida pelo Botafogo de saída de bola, né? O Guarani não tem espaço, mas daqui a pouco as linhas do Botafogo vão baixar, ninguém aguenta ficar mais do que 20, 25 minutos marcando desse jeito, que o Guarani não pode bobear com passe errado, quando tem a posse de bola tem que valorizar. Então a gente daqui a pouquinho, a hora que o jogo tiver um pouco mais de espaço, a gente vai perceber ou não se os dois volantes do Guarani estão
melhores ou piores que os dois Matheus que não estão jogando hoje? Jogo parado, o árbitro está com o cartão na mão e dois seus jogadores estão caídos. Um do Botafogo e outro do Guarani, Vladimir Cantarino. O árbitro já está pronto ali para aplicar o cartão amarelo, né? Não sei se para o jogador, creio que para o jogador do Guarani, quem está por ali é o Alvarinho, né? Ele quem está recebendo o cartão amarelo, uma falta mais forte ali para cima do Osman. Quando o Osman ia partindo para o domínio, o Alvarinho acabou chegando mais forte, recebe cartão amarelo, primeiro do jogo, e é o terceiro dele. O Alvarinho está fora da partida contra a equipe do Londrina. Fica, portanto, pendurado no jogo o Ivan Alvarinho e já está fora da próxima partida. E dá a chance para o time do Botafogo levantar esta bola para a área. Atenção, é perigo contra a meta Bugrina, placar de 0-0. Levantamento fechado para a boca do gol. Subiu o tiro Lucão. Patrick Bray brigou pelo alto, recuperou a bola, voltou para Márcio, recua no meio campo para o time do Botafogo com o Tássio. Ele ajeita, domina, coloca no terreno, fez o passe para Luiz Henrique. Domina, puxa a bola para o meio direito, volta para Tássio. Tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo, recua para o goleiro Matheus Albino. A Uesco, você já sabe, está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. 0-0, placar do jogo, domina o Anderson para o time do Guarani, solta o jogo para o argentino Ivan Alvarinho, abre na ponta para Mike, tenta a primeira escapada pela canhota, passado as largas, ultrapassa a área na marcatória, agora faz o break, esbarra na marcação do Botafogo, ele volta para Ivan Alvarinho, insiste na ponta para Mike, Mike tentou num 2 para Isaac, Isaac prendeu, segurou no último terço do campo para Mike, fugiu Bruninho no comando, tem o Derek pedindo, bola para Mike, Mike enfiou para Bruninho em posição, em princípio irregular, e o Bandeira marcou. Posição irregular do Bruninho, o jogo está parado lá na esquerda, é posse de bola para o Botafogo. E para você, Gleger Zorzin, como é que tá o jogo com 13 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Ribeirão, Gleger. O Guarani não consegue sair porque você vê que a movimentação dos dois volantes é ruim, né? Nós vimos nesse momento agora, que o Alvarinho tomou o cartão amarelo ali, que ele tava... O Lucão tenta um passe ali, um pouco mais em profundidade para dar essa saída de bola, e ele estava mal posicionado. Então os dois volantes precisam entrar no jogo, ou fazer uma saída de 3. Aí entra lá o Anderson ou o Alvarinho, dá um pouco mais de amplitude, adianta os laterais para que o Guarani consiga sair. E outro detalhe, né, Bola? Se ficar recebendo pressão, põe a bola lá na frente, tira o time, posiciona para a segunda bola. É muito mais simples do que ficar correndo esses riscos. Olha o Botafogo. Desce o time do Botafogo, Salatiel de frente pro gol, arrisca Caimba, a defesa voltou para Mantuan, abre na direita para Tássio, ele bota na frente, Bruninho chega rasgando, dá um bico na bola, para sai, vai embora pela linha de fundo, é escanteio pro Botafogo, Vladimir. Do jeito que deu, né? Pra onde estava virado, o Bruninho meteu o pé na bola, colocando pela linha de fundo, escanteio, agora pelo setor direito do ataque do Botafogo, que pressiona em busca do primeiro gol, Luiz Henrique vai bater. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. E se você quiser dar uma moral para este narrador, @Leandro Boles 2Ls e S. Mande a sua mensagem que eu registro aqui no ar. Atenção, Luiz Henrique levantou pra boca do gol, entre quarta tiro, defesa, voltou para Mantuan de primeira, levantou lá dentro, ninguém do Botafogo pro Pegorari, tranquilo fazer a defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Aliás, o CH, ontem você evidentemente usou os temperos da Aroma das Ervas. Qual foi a dica culinária? Qual fica como dica culinária para o ouvinte da Bandeirantes utilizando a Aroma das Ervas em CH? Parece até repetitivo, mas foi o que eu fiz. Peguei uma fraldinha de boa qualidade, usei sal de barrilha e depois de pronta, né, peguei o chimichurri que vem seco. Chimichurri! Adicionei o chimichurri, um azeite de boa qualidade, e aí eu pincelei toda a fraldinha preparada com sal de parrilha da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas. Essa é a boa, Boli. Chimichurri. Olha ele, tá de folga, mas ele sempre comparece. Como é que é, Tigrão? Chimichurri. E ontem você utilizou o que para temperar a sua comida? Chimichurri. Muito obrigado. Aqui domina Isaac para o time do Guarani. Ele recolhe, domina com o pé direito. Enfiou na área para o Anderson de cabeça. Ele escorou mais fraquinho. Opa.
Houve um choque de cabeça ali do Patrick Bray com o Enderson, no qual só o Enderson levou a pior, Vladimir. É, porque estava de costas, né? O Enderson não percebeu a aproximação do Patrick Bray, por isso levou a pior, tá caído ali o volante do Guarani. O jogo tá parado dentro da área do Botafogo, Boles. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Na verdade, o Derek, que estava ali perto do lance, não estava vendo o Enderson porque estava envolvido no lance, reclamou que o Patrick Bray deixou o cotovelo, né? De fato, o cotovelo do Patrick Bray acabou atingindo a cabeça do Enderson, mas não foi um lance para que o árbitro pudesse marcar o pênalti, né, Vladimir? Não foi falta, né? Foi naquele movimento natural de subir, né? Acabou atingindo ali a cabeça do Enderson. Eu confirmo agora 16,5 o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo o Campeonato Brasileiro da Série B. Santa Cruz em Ribeirão é a 15ª rodada. Duelo paulista pela competição nacional. Botafogo e Guarani, Guarani Botafogo 0-0. Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão em Goiânia, gol do Coritiba, Aleph Manga. Goiás 0, Coritiba 1. Na Série B encerrado, Mirassol 0, Ituano 1. Gol do Felipe Saraiva aos 51 nos acréscimos. É a Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, registrando a audiência mais do que qualificada do mestre Cláudio Zaidan, ao lado do seu filho Manuel. Estão curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas, 0-0 em Ribeirão Preto. Futebol da Bandeirantes para a Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Lateral para o time do Botafogo, bater aqui pela esquerda no campo defensivo. Vem para a cobrança Patrick Bray. Guarani que teve recentemente o Lucão do Break. Já pensou uma dupla? Patrick Bray e Lucão do Break, Vladimir Catarino. No futebol talvez não daria muito certo, mas na dança mandaria bem essa dupla, hein, Boles? Ah, com certeza. Tacho escora de cabeça completa. Tarek levanta o campo de ataque escuro também. Salatiel fica na sombra para Mike. Mike com o esquerdo, recuou para o goleiro Pegorari. Já perde o passe na direita. O Valber estava pressionado, preferiu deixar a bola sair. Lateral para o time do Botafogo, bater aqui para a canhota. Já cobrou o time do Botafogo. Tarek trabalhou para Luiz Henrique. Recolheu, dominou passagem, deixou para Osman. Osman voltou na meia esquerda para Tarek, pé direito, calculou, executou lá dentro de cabeça do toque, sobrou para Salatiel, tá na área, vai marcar, entrou, tocou para fora! Pra fora, Salatiel perde uma grande oportunidade. Ele dominou no peito, de costas pro marcador, girou pra cima do zagueiro e caprichosamente bateu e a bola passou. Foi embora, pedalinho de fundo, Vladimir Catarino. Incrível gol perdido pelo Salatiel, hein? Ele dominou já limpando ali do Mike, bateu forte no contrapé do Pegorari, mas a bola foi pela linha de fundo. Jogadores do Guarani criticaram bastante o Valber por ter permitido que a bola saísse pela lateral na origem da jogada, né? Era pro Valber ter mandado a bola pra frente. Quase permitiu ao Botafogo abrir o placar. Quase o Botafogo abre o placar na falha defensiva do Guarani. Gleger Zorzinho, o Guarani entregou de graça, de bandeja a bola pro Botafogo, que por muito pouco não marcou o Gleger. Entregou de graça e depois também o Lucão, um erro, hein? Não dá pra furar uma bola dessa. Dentro da área o zagueiro tem que ser decisivo. Deixou o Mike na furada ali com o Salatiel, que é bom jogador, forte, alto, difícil de ser marcado, né? O Guarani, se ficar bobeando, se ficar vacilando, vai tomar um gol. Porque o Botafogo tem qualidade, pressiona, subiu as linhas, né? A gente percebe que é a estratégia do time de Ribeirão Preto. Agora o Guarani aceita muito isso. Não ataca, não tem posse de bola, não tem transição. O Guarani até o momento não jogou. O goleiro Matheus é um mero espectador do jogo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e participe também da nossa arquibancada virtual, nosso chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegamos a 20 minutos. Valber recebe do Enderson, dá um bico na bola, foi do Ivan Varinho, deu um bico na bola, tirou dali, brigou o Derek, botou na frente, o bandeirinha tá dizendo que a bola saiu, não sei não, viu, Vladimir, mas marcou saída da bola. O Derek também acha que a bola não saiu, mas foi bem no pé do bandeira, né? Só faltava ele ter visto errado, é posse pro Botafogo. Como é que você disse no Concentração que o histórico do Botafogo nas últimas partidas em casa não é um bom histórico, não é um bom desempenho, é isso, Vladir? É exato, nas últimas 4 partidas, apenas uma vitória, um empate, 2 derrotas, há 3 jogos o Botafogo não vence em casa.
E em contrapartida, o Guarani tem apenas uma vitória como visitante. Foi exatamente na segunda rodada, quando venceu o Ceará com portões fechados lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. Meteu 3-0, 2-0, né? 2-0 no Vozão. Tira lá atrás, 3-0. Bola pro time do Botafogo, domina Tássio. Carrega a bola, vai daí, Tássio. Prefere prender, segurar, rolar por dentro. Salatiel, corta a luz do árbitro. Osman tentou, a bola voltou. E aí o tal de Tarik pegou muito mal na bola. Tá pedindo desculpas pra todo mundo. Ô Tarik, 10 letrinhas pra você. Lamentável a sua finalização. Longe do gol, é só tiro de meta. Vladimir Catarino. Tava muito longe o Tarik, né, rapaz? Dava pra tentar trabalhar a jogada. Pra sorte do Guarani, ele arriscou o chute, pegou muito mal, ela foi pra fora. A galera bugrina presente em Ribeirão Preto, muitos se protegendo do frio, todos agasalhados, ou a maioria dos torcedores estão agasalhados, afinal de contas, a temperatura caiu nos últimos dias. Bola pro time do Guarani, tenta a saída com Ivan Alvarinho, trabalha pela pela direita para Diogo Matheus, o recolhe, domina, tenta conduzir, arrastar o Bugrão por campo de ataque, tá 0-0 o jogo. Diogo Matheus recolheu, dominou, soltou, curtinho na marginal do campo para o Anderson. O Anderson com o pé direito, devolve para Ivan Alvarinho por dentro, trabalha do outro lado para Lucão, Lucão recolhe, domina, coloca no terreno na quarta zaga, empurra na ponta para Mike. Mike recolheu, dominou o segundo terço do campo, tenta ação ofensiva o Guarani. Isaac, a tabela com Bruninho, para Isaac, tentou de primeira, Tássio falhou no corte, voltou para Mike. Mike no fundo para Bruninho, prepara o cruzamento e ganha escanteio. Ufa, o Guarani chegou perigosamente, o Vladimir. Primeiro ataque do Guarani, né? Na base da velocidade, lá pela ponta esquerda, o cruzamento do Bruninho. A bola desviou na zaga, foi pela linha de fundo, escanteio, o Bugre segue no ataque, bora. Metade do primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no AM, no FM, no YouTube. Guarani tem escanteio para bater, capricha, 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 que é da Bugrão. A galera bugrina acompanhando o futebol da Bandeirantes, o Guarani tem escanteio para bater. Mike vem para a bola, se prepara para a cobrança lá para a canhota. Mãos na cintura, respira fundo antes de autorizar a cobrança, o outro chama a atenção. Do Lucão, do Luiz Henrique, também do Isaac. Eles estão se pegando dentro da grande área. E em uma noite de segunda-feira, hein, Vladimir? Só se for para se aquecer também, né? Nesse friozinho é legal se pegar. Não dentro da grande área e não dois jogadores, né? Escanteio pro Guarani bater. A Mike vem pra bola. Capricha, capricha, capricha. Que dá e não adiantou nada a orientação do árbitro. Os caras continuam se pegando. Agora apontou de novo. É o Isaac com o jogador do Botafogo, Luiz Henrique. Mike vem para a cobrança, autorizado, pé canhoto na bola, capricha que dá 0-0, Mike levantou na entrada da grande área de cabeça, Valber no canto, a bola passou. Foi embora pela linha de fundo, o goleiro só acompanhou, tiro de meta para o Botafogo. Teve liberdade o Valber para o cabeceio, mas acabou tirando muito do gol, linha de fundo. Tentação ofensiva, o Botafogo corta lá atrás da zaga bugrina. Corte feito, a bola sobrou para o Anderson, ultrapassa a linha marcatória, pisa no breque, recolheu, dominou, já está no campo ofensivo novamente, soltou curtinho para Bruno José, dominou, controlou, a bola fugiu, ele voltou para o Anderson, recomeça com o Valber. Quase 24, primeiro tempo, 0-0 em Ribeirão. Chicken Supremiciária é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Você encontra no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, PK, o PK tá com frio, mandou a foto aqui, tá saboreando um belíssimo cachorro quente nesta noite de segunda-feira. Tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcendo por Guarani que ataca. Bola para Bruninho pela canhota, recolheu, dominou no último terço do campo, voltou para Mike. Mike dominou, devolveu para Bruninho, passou Mike, prende, segura, clareia, Bruninho colocou no canto, Matheus Alpino. Sem trabalho algum para fazer a defesa, inclusive nem deu rebote, Vladimir. Foi de muito longe, também não foi tão forte assim o chute do Bruninho, o Matheus ficou com ela sem dificuldade. Ô Gleger, você que já foi goleiro profissional, mais de 20 anos, revelado no Guarani, já esteve lá dentro e conhece no riscado. Vou dizer uma coisa, essa cor da camisa do Matheus Alpino não atrapalha não, porque praticamente é a mesma cor da camisa do Botafogo. É um creme, né? Vamos dizer assim, um creme, um bege. E o Guarani e o time do Botafogo, uniforme branco. Quando a bola vai para dentro da área do Botafogo, por exemplo, não atrapalha não, Gleger? Atrapalha. Atrapalha bastante ainda. Eu detectei isso aí a hora que eu vi, o pessoal perfilou ali pro hino. Eu já estava detectando, não dá para achar o goleiro Matheus, né? Na minha época, para você ter uma ideia, nem o meião poderia ser parecido com nenhum dos dois times. Era impressionante. Tinha jogo que você jogava com meião cinza, calção vermelho e camisa amarela. Só porque não podia aparecer com as duas. Hoje tá mal. Os caras usam qualquer cor.
né? E parecido com o time, mas você tem toda a razão. Olha o Guarani. Descendo com Mike na meia esquerda, tentou botar na frente, entra e corta a defesa. Guarani parece dar sinais de melhorar no jogo. Já os comentaristas vão falar. 25:40, primeiro tempo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Humberto Louser com 100% de aproveitamento aqui na sua reestreia, no seu retorno ao Guarani, que ataca na pela canhota. Mike com liberdade, levanta a cabeça, calculou, executou, péssimo cruzamento. A bola passa por toda a extensão da área, vai para pela linha de fundo. E aí, CH, eu quero ouvi-lo. O Guarani deu uma melhoradinha no jogo, aí, CH. Agora com mais espaço, o Botafogo recua um pouquinho as suas linhas, porque não consegue marcar o jogo todo saída de bola. E a gente vai ver como é que vai funcionar esse meio-campo, que tem 2 jogadores que, por enquanto, estão titubeantes, e o Isaac sumidão do jogo também, porque está sendo marcado praticamente de maneira individual. Vamos ver como é que o time desempenha até agora. O jogo não agrada, muitos erros dos 2 lados, mas agora, nesse momento, dá uma aparência de muito equilíbrio. Daqui para frente, vamos ver se o Guarani melhorou ou não, Boris. Alô, meu amigo Fernando Gouveia, da Rádio Web Nova São Pedro. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Valeu, Fernandão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 27 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Ribeirão Preto. Valber tem a bola e mete lançamento. Bola esticada lá na ponta esquerda. Tentava o Bruninho. Entrecorta Tássio. A sobra da bola para Edson. Recolheu o domínio na margem do campo. Sai driblando, escapou, limpou, fintou. O Edson é você mesmo do Guarani. Saiu driblando todo mundo. Entrecorta a defesa do Guarani. Aí voltou a ser o Edson do Guarani, cortou o cão, a sobra da bola para Isaac na meia esquerda, recolhe, domina, bora, Bogrão, em busca de mais uma vitória, solta o jogo para Bruninho recolheu, dominou, fez a finta para cima do Tarek, boa jogada individual para Isaac tentou a devolução para Bruninho, o passe não saiu bom, foi embora pela linha de fundo, é Leandro, só tiro de meta, pois não, CH. Falou de São Pedro aí, um abraço para a rapaziada de São Pedro, conheço bem você também, né? Ali na entrada de Águas tem o Restaurante do Lago, que tem uma costela de tambaqui sensacional. São Pedro que eu vou muito, por causa da avó da minha esposa, sempre a cada 30 dias, 40 dias, vou para São Pedro, uma cidade maravilhosa. Agora, esse Restaurante do Lago, que tem uma costela de tambaqui, meu irmão, olha, equipara lá com a sua, né? Ali à beira do lago. Rua do Porto. A Rua do Porto também é sensacional, mas lá também é muito especial. O problema da Rua do Porto é que tá muito caro, né? Você vai lá no Chevette? Sempre. Chevette é meu preferido. Mas os caras exageram no preço também, viu, Gleg? Os caras estão exagerando, cara. Os caras, mas eu vou te dizer uma coisa. Mas aquele filé de... Como é que é? Né? Filé de filhote, né? Posta de filhote, tem várias especialidades ali da Rua do Porto, é sensacional. Como, por exemplo, o Ribeirão... fera, hein? Como é que é? Chevette. É bom demais, é um dos mais tradicionais. Como o Ribeirão Preto tem aquele chopp gelado espetacular. Que saudade. Se você for beber, não dirige se beber, sempre com moderação. O cara quer comer peixe de qualidade e pagar barato, Gleger. É brincadeira. Tira o escorpião do bolso, meu irmão. Não, o problema não é o peixe, o problema é a salada que é cara. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você, hein? Então acesse Uesco, se escreve com WESCO ferramentas.com.br. Salatiel domina pro time do Botafogo, tentou a finta, caiu, falta, cometida pelo Lucão. Pela meia direita é falta pro Botafogo bater, é o Pantera que está em campo contra o Bugrão, Vladimir Catarino. A falta aconteceu sim, foi derrubado o Salatiel quando do domínio da bola e a oportunidade agora do cruzamento, né? Na intermediária vai ter a cobrança a ser feita pelo time da casa. Mas ninguém parece que quer cobrar a falta, tanto é que o Arthur pegou a bola, apontou, olhou para todos os lados e ninguém se apresentou. Agora sim chegou o Luiz Henrique para fazer a cobrança na falta pro time do Botafogo, tá 0-0 em Ribeirão. À esquerda do seu rádio é perigo contra a Meta Bugrina. A expectativa do torcedor do Botafogo ligado na Bandeirantes em 85.3. Atenção, falta pro Botafogo bater. No quinto será, eu aproveito para registrar que são 8 da noite, mais 45 minutos. Cruzamento, Lucas por meio da área, tira Derek lá dentro. A sobra da bola volta para Patrick Bray. De primeira para Luiz Henrique, pressionado e volta para o goleiro Matheus Albino. Posso estar enganado, mas acho que você me acionou. Sim ou não, Edu Pinheiro?
Não. Sim, você é muito perspicaz, muito bem. Olha, segundo gol do Coritiba, finalzinho do primeiro tempo. Será que vai ser a primeira vitória? Goiás 0, Coritiba 2. E com isso, o Corinthians, que poderia fechar a rodada na zona do rebaixamento, graças à vitória parcial do Coritiba, permanece fora. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, você já sabe, tá na cara que é Seara. Então encontre estes e outros produtos da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana e na belíssima cidade de Sorocaba. Tentava o time do Botafogo, passe lá na frente para absolutamente ninguém, nas mãos do goleiro Pecorari. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com 31,5 o primeiro tempo. Série B, 15ª rodada em Ribeirão Preto, Botafogo e Guarani, placar de 0-0, Edu. Amanhã começam as quartas e final da Copa do Brasil. O jogo inicial é 21 horas na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista, abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comando de Gil Kleber, com Gilberto Sufi, com Gabriel Ribeiro, com o Capucci, com o Lucas Pessoa, toda a equipe técnica da Bandeirantes. Comando do Gil, aqui domina a equipe do Guarani com Isaac volta para Ivan Varinho, ele trabalha a bola na zona central do campo para Valber. Fica atrás do time do Botafogo e Corinthians, quem toma a ação ofensiva, a iniciativa é o Guarani. Aí o Diogo Matheus errou o passe. Deu de graça com o Patrick Brim. Recolhe, domina no corredor, pé canhoto, vez o Márcio comando pro Salatiel. Salatiel carregou, mas estava na posição irregular, Vladimir. Estava sim, quando o passe foi feito, o Salatiel já estava em impedimento, o assistente número 2 marcou e o árbitro confirmou a posse do Guarani. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Bola para Valber, sai jogando na zaga central para o time do Guarani, tenta o passe por dentro, a bola chegou no Derek, dominou, protegeu, tentou, Bruno José tocou nas costas do Bruno, entre quarta aqui atrás, Patrick Break, levanta a bola para o grande ataque, Salatiel escora de cabeça, Mike chega primeiro em relação ao Edson, mas aí a canhota é forte, mas o pé direito não tão forte assim, deu uma canelada na bola, a bola saiu na junção da risca no meio campo com a risca lateral, é lateral para o time do Botafogo bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas e por toda a região, em 85.7 no AM 1170, pelos aplicativos. Você que está no trampo nesta noite de segunda-feira fria em Campinas, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que já trabalhou, tem em casa, acompanhando o futebol, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Passe errado no time do Botafogo, a bola voltou para Ivan Varinho, ele trabalha curtinho para o Wenderson pela meia direita, recolheu, dominou, procura alguém no comando, fica sem opções do passe, ele volta para Ivan Varinho, invade o círculo central, empurra na esquerda para Mike, faz a abertura para Mike, Mike recolheu, dominou, recuou para Ivan Varinho, ele adianta para Mike, Mike tem o Lucão como opção, e como esta demora, lentidão do time do Guarani em tentar a ação ofensiva, o time do Botafogo sai da marcação, com isso o Guarani é obrigado a recuar com Valber a Lucão, e o jogo, Glecker, quase 35, 0-0 em Ribeirão Preto. O Guarani deu uma equilibrada, né? Consegue evoluir algumas jogadas, até porque o Botafogo já não tá mais com aquela pressão inicial, né? Olha o Guarani aí, ó. Tentando com o Bruninho, recebe pela esquerda, dominou, limpou, pé direito, bateu, pega Matheus Albino. Matheus Albino para segurar firme, não dá rebote na finalização de Bruninho, passe para ele dominou, limpou, mas bateu fraquinho, fácil para o goleiro defender, Vladimir. Segunda tentativa do Bruninho de longa distância, né? Essa foi na direção do gol, mas foi fraquinha para a defesa do Matheus. Claro que não dá para a gente conceituar, trazer a nota desta defesa, porque Gleger Zorzinho, imagino que neste segundo semestre está muito mais criterioso, é ou não é, hein, Gleger? É, exatamente, isso aí foi um recuo, né? Bateu muito mal, bateu muito fraco o Bruninho, recuou ali pro goleirão. Agora, Boles, então, dizendo, o Guarani conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, porque o Botafogo já não tá mais com aquela linha alta, pressionando, né? Agora ele vem para uma linha média,
tenta explorar alguns momentos ali, principalmente no meio de campo, mas o Guarani ajustou a marcação, já não passa tantos apuros o Guarani, que chega em alguns momentos tentando, criando algumas oportunidades, só por botar a bola no chão um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? E para um lance de velocidade, uma metida de bola do Isaac ou uma finalização de fora da área, como tentou o Bruninho, para tentar surpreender. O jogo, nesse momento, extremamente equilibrado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos nesse momento a 36 cravados primeiro tempo. Em Ribeirão Preto é noite de Série B, jogo que fecha a 15ª rodada, duelo Paulista, Guarani, Botafogo 0-0, Edu. Intervalo em Goiânia, Brasileirão, Goiás 0, Curitiba 2, lembrando que o Curitiba ainda não venceu no Brasileirão. E na Série B encerrado, Mirassol 0, Ituano 1, gol do Felipe Saraiva nos acréscimos. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Afinal de contas, nada supera a emoção e imediatismo, a emoção do futebol no rádio. Chegada perigosa do Botafogo pela direita, a zaga demorou para tirar. E na sequência ali o Diogo Matheus, que é o capitão do time, reclama que o Mike tirou, demorou para tirar, quando tirou, demorou. E aí, dá a bola de graça para o time do Botafogo. Tem lateral para fazer a cobrança o Botafogo, 37. Vamos entrar na reta final do primeiro tempo, já um intervalo diferente, inteligente no rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro, cruzamento lá dentro para Lucão tirar para o time do Guarani. Derek briga para o rebote, ele contra a marcação do Tarek. Dominou, tentou a finta, a bola não bateu, bateu sim. Bateu no Tarek, saiu. Bateu a ponta lateral para o Guarani bater pela esquerda no campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br. Humberto Louser aproveita para conversar com o seu auxiliar. Bom, na verdade, só o auxiliar que está falando alguma coisa para o Humberto Louser ali, né, Vlad? Orientando alguma coisa com relação ao posicionamento, né? Ajudando até o Humberto Louser nesses ajustes feitos na equipe do Guarani. Aliás, por falar em auxiliar, né, estávamos acompanhando a vitória do Ituano sobre o Mirassol, golaço do Felipe Saraiva. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Ituano é comandado pelo Marcinho, aquele mesmo meia Marcinho, passou pelo Guarani, passagens por grandes equipes. E o auxiliar do Marcinho é o Douglas. Quem é Douglas? Goleiro do Guarani. Goleiro daquela campanha, né, do Guarani 2009, 2010 no Campeonato Brasileiro da Série A. O Douglas é o goleiro, aliás, ex-goleiro, é auxiliar técnico do Marcinho do Ituano. Vem bola para o campo de ataque, o time do Botafogo com Tássio. Tássio tenta na ponta para Edson, chega bem para fazer o corte, Mike. Tenta bater a bola contra o corpo do adversário, mas não consegue, a bola sai direto para fora. Lateral que o Tássio já cobrou, jogou no comando para Salatiel, para Edson, que pega mal na bola. Acho que saiu pela linha lateral e saiu. Saiu pela linha lateral. Ô Edson, lamentável a sua finalização. Se é que dá para chamar isso de finalização, né, Vlad? Ah, não dá, né? Pegou de canela, mandou a bola pela linha lateral e o auxiliar técnico que está conversando com o Beto é o Ricardo Chuva. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadasерvas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. É bem verdade que o jogo tá bem fraquinho, não tá não, CH? Tá bem fraquinho, tecnicamente não agrada o jogo, muitos erros de passe. Os times estão se respeitando pra caramba, né? O Botafogo marca muito bem o Guarani, agora desceu um pouquinho as linhas, não há pressão. E o Guarani, quando tem oportunidade, também tem dificuldade, um pouco no lado do Mike com o Bruninho, ofensivamente falando. Mas nesse momento o 0-0 é a cara do jogo, viu, Boris? Vamos chegar a 40 minutos neste primeiro tempo. Bola para o time do Guarani com o Mike. Pressionado pelo Salatiel na marginal do campo. Levanta a bola para o grande ataque para o Derek. Prendeu, segurou, rolou para Isaac. Isaac na meia esquerda. Tem a marcação do Tarek. Girou e sofreu a falta. Falta cometida pelo Tarek na meia esquerda para o Guarani bater, Vladimir. Falta clara, né? O Tarek segurou o Isaac para impedir a progressão ali do meio do Guarani. Falta no meio campo para o Bugre cobrar. E o Guarani sinaliza que vai jogar esta bola para a área. Pelo menos o Mike pegou a bola, ajeita a bola. O Valber está subindo, o Derek já está lá dentro. O Lucão eu não vi subindo, mas deve subir. Além do Isaac, os jogadores altos.
O poderio aéreo do time do Guarani está subindo também o Lucão. 40 minutos, reta final do primeiro tempo. 0-0, quem sabe Bugrão. 0-0 placar do jogo, então capricha que dá. Mike vem pra bola, levantou pra boca do gol pro Valber. Subiu, tirou lá dentro o zagueirão do Botafogo, a bola sai. Em lateral pro Guarani bater pela direita no campo ofensivo. Vai permanecer no campo ofensivo o time do Guarani. Diogo Matheus vai chegar para fazer a cobrança do lateral aqui pela direita. Guarani ataca direito no seu rádio neste primeiro tempo em Ribeirão Preto. Diogo Matheus, o capitão bugrino, vem para a cobrança do lateral, pede a bola o Bruno José. Mas está muito próximo, não dá para tocar o Bruno José. Mesmo assim ele tocou. Bruno José recolhe, domina, tenta na contraofensiva, cercado, marcado. Chegou Osman tocando a bola e Bruno José saiu com bola e tudo pela linha lateral. Osman já cobrou, fez o bastante no comando para Salatiel. Ele matou o peito, tocou lá no terreno, ganhou do Valber na corrida, escapou, vem Botafogo, mas o jogo está parado. Bandeirinha marcou a saída da bola e na sequência o Valber e o Salatiel começaram a se estranhar, mas daí o Salatiel abraçou o Valber, tudo ok, tudo tranquilo, tudo resolvido, né, Vladimir? Digamos que foi um pré-estranhamento, né? Mas não teve sequência. Spoiler de estranhamento. Exatamente, foi só uma premiere de estranhamento, depois ficou tudo ok, tudo legal. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Salatiel domina por o time do Botafogo na marginal do campo, ele volta para Lucas. Lucas Dias recolheu o domínio, tem o Márcio como opção, soltou curtinho na quarta zaga para ele, parou, prendeu, pensou e volta para Lucas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42, primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, Série B, 15ª rodada, Botafogo e Guarani 0-0, Edu Pinheiro. Copa do Brasil, que quarta-feira tem São Paulo e Palmeiras Morumbi às 19h30. Depois o jogo da volta, dia 13, Allianz Parque. Olha o Botafogo chegando, Luiz Henrique clareou, vai bater, brigou, a bola desviou, pegou a área, dá um tapa na bola. No chute de Luiz Henrique na entrada da grande área, a bola desviou no Valber e quase mata Pegorari. Uma reação espetacular do goleiro, colocando pra fora e cedendo escanteio pro Botafogo bater, Vladimir. No cantinho foi buscar o Pegorari, a bola desviou no Valber no meio do caminho após a batida do Luiz Henrique. O goleiro colocou pela linha de fundo, escanteio Botafogo. Escanteio pro Botafogo bater, tem escanteio, Luiz Henrique pega a bola, beija a bola, chama a bola de meu amor e vem pra cobrança. Já já o Gleger Zorzin vai conceituar e dar a nota para a defesa do Pegorari. Uma capacidade de reação sensacional. Olha o cruzamento lá dentro, subiu o Lucão para cortar. A sobra da bola ficaria pro Guarani, antes tira a zaga do Botafogo. Levantamento lá dentro, Lucas tentou dominar, a bola passou, Pegorari para fazer a defesa. E eu confirmo, em Ribeirão Preto, 0 pro Guarani, 0 pro Botafogo, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, hein? Ainda na Série B nós tivemos jogo encerrado, Mirassol 0, Ituano 1. E assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Vai dar o recado aqui na Bandeirantes com aquela categoria de sempre. O jogo aberto é o oferecimento de Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especialize em temperos requintados, acesse aromadas-ervas.com.br. Guarani tenta o ataque, Diogo Matheus levantou pra boca do gol, tira a defesa, voltou pra Mike, pé direito, ele arrisca, a bola desvia no meio do caminho e vai embora. Pela linha de fundo é escanteio pro Guarani, Vladimir. Agora quem contou com desvio foi o time do Guarani, né? A bola pela linha de fundo, escanteio, é o Bruninho quem vai cobrar, bolas. Quase 45, primeiro tempo, reta final da primeira etapa, 0-0 em Ribeirão. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio cobrado curto, Bruninho pra Mike, clareou pra Bruninho, pé direito, levantou, Matheus Albino, tranquilo para fazer a defesa. E aí, Gleger Zorzin, grau, conceito, definição e a nota para a defesa do Pegorari, evitando o primeiro gol do Botafogo. Já já o Gleger fala. Ataca o Botafogo aqui na ponta, Edson Carioca. Linha lateral da grande área, levantou para a boca do gol. Mike subiu lá dentro para cortar. Diogo Matheus coloca a bola para fora, dá uma conferida, escanteio para o Botafogo. E aí, Gleger? Olha, Bolis, uma defesa dificílima, hein?
Você falou, mudança de direção, difícil demais. Aí não tem como não ser defesaço, porque ele vai lá no cantinho. Aí é 8,05. Boa defesa, ótima defesa do Pegorari. Vamos a 47, escanteio pro Botafogo aqui na ponta. Luiz Henrique, braço direito estendido, partiu para a cobrança, levantou para a boca do gol, tira lá dentro da defesa, voltou para Mantuan, jogou pro meio da área, afasta novamente a zaga bugrina. A bola bateu, mas rebateu, e aí o Lucas deu um bicudão na bola para lateral. Acho que ele se livrou da bola, não foi não, Vladimir? Não queria se complicar, né? Tirou ali todo o perigo, mandou a bola pela linha lateral para terminar o primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes para uma das ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Então acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Reta final do primeiro tempo, bola para Osman. Na meia esquerda, Luiz Henrique levantou lá dentro, a bola passou por todo mundo. Vai saindo lentamente pela linha de fundo, a bola sai. Tiro de meta para o Guarani bater. Vai terminar no primeiro tempo, 46,5, 0-0. Botafogo e Guarani, jogo que fecha esta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Bugrão que voltará a campo no sábado, 11 horas da manhã, contra o Londrina no Brinco, claro, com cobertura total da Rádio Bandeirantes. Vem Pegorari para a cobrança do tiro de meta, dá uma esperadinha, agora sim levanta a bola para que o árbitro termine o primeiro tempo. E é isso que ocorre no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Ribeirão e o placar da Bandeirantes aponta. Botafogo 0, Guarani também 0. E a bola parou de rolar no Santa Cruz, Edu Pinheiro. Então, você falando assim, ó, lá com a bola Edson, número 7, Botafogo, ex-Guarani e tal. Mas é Edson Carioca aqui, Edson Carioca. Aí só tá como Edson, mas lembrei então do Edson Carioca, sua passagem pelo Guarani. Oi, Catarino, Guarani jogando com o uniforme número 2, é isso? Todo de verde? Todo de verde, né? Uniforme todo de verde ali do Guarani, enquanto o Botafogo tá uniforme todo na cor branca. Bugre, portanto, buscando a terceira vitória consecutiva. Lembrando que não tem os seus dois volantes titulares, né? Matheus Bueno suspenso, Matheus Barbosa que está machucado. O Alvarinho e o Anderson são seus substitutos, Edu. É um campão, né? Jogar em Ribeirão, o campão. O Greger já jogou várias vezes lá, inclusive pelo Guarani. Tô vendo uma ficha aqui de 2001. Greger no gol, foi 1-1, tomou gol de pênalti de Bel. Foi um frangaço, tá escrito aqui, não sou eu, tá no papel. Já o Greger vai falar, tá bom? E como eu não fiz o curso, defesa do Pegorari. Quanto é que foi, Greger? 8,05. E você não pode falar nada. Você vai falar, sabe o que ele fala? Você fez o curso. 1-1. Olha, o Guarani joga com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Ivan Alvarinho, Wenderson e Isaac, Bruno José, Derek e o Bruninho. No banco tem o Regis, tem o Bruno Mendes e tem também, deixa eu ver quem mais aqui, e tem o João Victor. O João Victor, ele foi. Havia um bochicho de que ele tinha se machucado e tal, mas tá no banco. O João Victor tá no banco. Esse trio aí talvez seja papo para o segundo tempo. Ô CH, sem muitas emoções, o Guarani teve 2 chutes a gol do Bruninho, mas chutes fracos. O lance do jogo, 18 minutos, o gol que o Salatiel perdeu, começou numa bobeada. O Pegorari foi sair jogando e com os pés tocou pro Valber. O Valber estava pressionado por 2. Olha que lance esquisito. O Valber me abre as pernas e deixa a bola sair de propósito para lateral. Se eu dominasse eu ia perder. O Botafogo cobra o lateral e tem aí o cruzamento para a área. O Salatiel, ele faz o giro e perdeu um gol incrível. 0-0, CH. Edu, eu não gostei do primeiro tempo, viu? Não gostei do jogo, não gostei da parte técnica do primeiro tempo. A impressão que eu tinha, ela acabou se solidificando em 2 situações que eu comentei antes do jogo começar. Primeiro que o Chamusca iria marcar muito próximo 2 jogadores do Guarani. E é o que ele fez. Isaac não conseguiu jogar e Bruno José também não. Tanto é que o Guarani criou um pouquinho pelo lado esquerdo, o lado do Bruninho e do Mike. O lado direito do Guarani, nem o Diogo, muito menos o Bruno José conseguiram jogar. E o Guarani teve muita dificuldade na saída de bola, porque o Botafogo, 20 minutos, ou parte do primeiro tempo, marcou saída de bola. O Guarani tentou sair mesmo assim, com a pressão exercida pelos atacantes do Botafogo, quase se complicou nesse lance, um dos lances perigosos
nessa saída de bola que quase o Botafogo fez 1-0. Mas lance mesmo, teve a defesa no Pegoraro e esse lance aí que o Salatiel acabou perdendo. O Guarani no ataque, ele cria muito pouco, e depois que aconteceu mais espaço para a gente ver os dois volantes jogarem, a grande verdade é que o Henderson não deu o ritmo que o time precisa no meio campo. Nem ele, nem o Alvarinho. Não sei se o Loser vai mexer. Agora, o problema do Guarani está ali. E para resolver ele tem que mexer na característica. Agora, eu quero lembrar que no último jogo ele colocou o Lucas para jogar e o Lucas não esteve bem também. Está enrolado o seu Humberto Loser. Por que ele está enrolado? Porque para resolver o problema ele não tem a peça ideal. Não adianta trocar o Isaac pelo Regis. Esse não é o problema do Guarani. O problema é que a bola não chega com qualidade. O time sai de maneira muito lenta. Lateral, Diogo Matheus, que é uma válvula de escape, está muito marcado. Bruno José, muito marcado. Isaac, muito marcado. E agora a bola fica entre o Henderson e também o Alvarinho, que é um zagueiro disfarçado de volante, né? Ele é até volante de origem, mas ele é um cara que só marca. Então o Guarani tem esse problema. E para piorar, não é? Para piorar, o comportamento dos atacantes também do Guarani, a bola chega a pouco, mas a bola está batendo e voltando. E há muitos erros de passe do jogo todo. Não gostei do primeiro tempo, 0-0 ficou a cara do jogo. Não dá para falar que o Botafogo mereceu o resultado, porque não teve tanta chance assim para poder efetivamente merecer um resultado além do 0-0. O Guarani também pouco criou. E para mudar esse status ele tem que mexer no meio campo. Eu não sei se ele tem peça. Deixa eu ver aqui quem que ele tem no banco de reservas que ele pode fazer algo diferente. Titi, Eliel, Ian, Bernardo. Pode ser. O Bernardo tem uma característica diferente do que tem o Alvarinho. O Bernardo chega mais. Talvez possa ser essa a solução. Alvarinho que já tem cartão amarelo. Não sei se ele vai fazer isso. Colocar o Lucas Silva, não sei se ele vai mexer. O Regis agora também não acredito. Ele talvez reposicione o time. Agora, mudar em termos de peça, acho um pouco complicado nesse momento. Enfim, o primeiro tempo não agradou Edu e 0-0 foi a nota no jogo. Obrigado ao Rodolfo Becegos, ouvindo lá de Ubatuba, que maravilha, muito obrigado. De Belo Horizonte, como sempre, Gabriel, Vilma e a Carol, obrigado ao famoso trio. Parabéns ao Leandro Borges, diz aqui os 1038, muito obrigado. Edu, socorro, pior jogo do campeonato. E o Gustavo Martinelli, né, diz que vai ser 1-0 pro Guarani. Gente, é o seguinte, pelo Brasileirão, intervalo lá em Goiânia, Goiás 0, Coritiba 2, Coritiba ainda não venceu no Brasileirão, será que vai ser hoje? E na Série B, o Felipe Saraiva, ex-Ponte, marcou nos acréscimos, Mirassol 0, Ituano 1, daqui a pouco Greg Zorzinho Pina, aqui intervalo, Botafogo 0, Guarani também 0. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil. E já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco!
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Olha o Botafogo chegando, Luiz Henrique, clareou, vai bater pro gol, a bola desviou, pegou a área, dá um tapa na bola. No chute de Luiz Henrique na entrada da grande área, a bola desviou no Valber e quase mata Pegorari. Uma reação espetacular do goleiro, colocando pra fora e cedendo escanteio pro Botafogo bater, Vladimir. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. E aí, Gleger, 0-0, mas essa pergunta ela ia no cantinho ou me deu a impressão de que o Pegorari pula, mas ia sair ou ia pro gol? Tinha endereço, hein, Gleger? Ah, tinha endereço. Antes, deixa eu mandar um abraço pra minha irmã, Andressa Zorzin, tá lá acompanhando a Rádio Bandeirantes pelo YouTube. Um beijo grande pra você, minha irmã querida, a toda a família também, os meninos, o Iago, o Júnior, ao Irtão, que é amigo do Tigrão, né? Amigo de copo, viu, Edu? Amigo de copo do Tigrão, é. Olha, Edu, eu ia pro gol, sim, tá? Ia pro gol, teve um desvio ali, o Pegorari foi muito bem, né? Essa bola é muito difícil, porque você tá indo por um lado, ela muda a direção, tem que ter uma agilidade, né? Uma velocidade de reação impressionante. E o Pegorari dá mais uma vez mostras de que vive o seu melhor momento profissional, né? Como tá jogando bem o goleiro Pegorari. Uma grande defesa, salvando o Guarani. E foi o único lance mais agudo, né, da partida, foi esse lance nessa defesa. O jogo realmente, tecnicamente, muito ruim. Não gostei da participação. Esperava um pouco mais, é claro, que às vezes é estratégia de jogo. Você vê que o Botafogo veio com uma linha alta, pressionando, tentando sair, né, chegando, não deixando o Guarani pensar. E o Guarani teve problemas no início, depois ajustou, né, Edu? Aí o Botafogo baixou um pouco a linha, porque o CH disse uma coisa e é verdade, né? Normalmente quando você marca em cima, não dá pra fazer o jogo todo. É 20, 25 minutos, depois você tem que voltar aqui pra respirar, porque senão você não aguenta o jogo todo. E aí fez o que fez o Botafogo, voltou, aí o Guarani teve um pouco mais de posse de bola, né, um pouco mais de tranquilidade na saída. Tá precisando uma transição mais rápida, né? Uma jogada um pouco mais aguda, um lance para tentar se sobressair sobre os homens de meio de campo, sobre os homens de defesa também do Botafogo. Tá faltando pro Guarani, muito pouco, né? Criou muito pouco, executou muito pouco as jogadas de ataque, os dois laterais pouco efetivos à frente. O Diogo Matheus é um jogador que sempre tá ali na frente, participando, chegando, né? 1-2 e tal, e nós não vimos isso hoje, muito pouco, né? E do lado esquerdo com o Mike é a mesma coisa. Quando você tem um jogador de velocidade, jogador participativo como o Bruninho, você precisa ter jogadores ao lado para assessorar para 1-2, para uma triangulação. E é isso que está faltando para o Guarani. Um pouquinho mais de aproximação na hora que tem a bola. Na hora que você entra no campo do adversário, aí você precisa estar próximo para tentar. Já que não deu para ter uma jogada mais aguda, uma jogada de velocidade, um contra-ataque, segura, adianta, aproxima, e aí sim a bola no campo do adversário. Mas aí a bola tem que ser mais rápida, tem que ser de um lado para o outro, para que tenha o desencaixe de marcação, abertura do espaço e aí sim a metida de bola. Então é o que está faltando para o Guarani, Edu. Eu acho que foi a estratégia do Humberto, segurar um pouco mais, para tentar soltar o time um pouco mais no segundo tempo. É isso que eu espero e aparentemente foi isso que eu detectei. Vamos ver como é que vai voltar o Guarani agora. O time do Botafogo marca muito forte, né?
Você vê que a hora que o Guarani rouba a bola, sempre tem um ou dois jogadores ali, sempre em cima, marcando, um na marcação, o outro na sobra. Então isso tem dificultado um pouco a transição do Guarani também. Mas é aquele momento, é aquele negócio, você tem que se sobressair sobre o seu adversário, senão você não vai ganhar o jogo. Então essa é a minha expectativa, vamos ver o que preparou o professor Humberto Louser para o segundo tempo, Edu. Muito bem, vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto 0-0, vai começar, não, ainda não, né? Ainda não vai começar, a equipe já voltaram, Catarino? Ainda não, né? Estão voltando aos poucos, estão voltando bem aos poucos, viu, Edu? É que eu tava aqui até com o microfone aberto, eu tava vendo aqui o gol do Curitiba, Aleph Manga, que golaço, rapaz, que golaço do Aleph Manga, deixa eu ver se a bola ia, deixa eu ver. Eu tenho a impressão que ela ia pra fora, hein, gente, essa defesa do Pegorari, não ia não? O Zorzinho falou que ia pro gol, mas eu acho que ela ia dar uma raspadinha ali. Bom, eu tava vendo aqui também o jogo que tem uma touceira bem perto ali da trave, ia bater na touceira e entrar. Uma touceira. Touceira? Isso, então o Pegorari foi bem nessa, viu, Edu? Foi bem nessa, né? Foi bem, ia bater na touceira e entrar. Eu tava vendo engraçadinho, né, Catarina? Não, é verdade, Greg. Ah, entendi. Você não percebeu a touceira ali? Percebi. Vou então falar onde tava essa touceira aí. Não, deixa fala fora do ar em off. E público em Ribeirão Preto, olha, o Botafogo de público também tá devendo. O jogo de 2001 aqui, que o Gleger jogou, foi 1-1. É campeonato brasileiro, tá? Foi 1-1. O Marcinho, que veio do América, Rio Preto, fez 1-0 pro Guarani. E o Bel de pênalti empatou pro Botafogo. Daqui Zorzinho no gol, Nelsinho, Lica, Marcelo Souza, Jadilson, Henrique, Wilson, Surubim. Depois Marcinho, Caio, depois Alexandre, Eduardo Marques, Léo e Simval. Técnico Zé Mário. Fumagari estava machucado, não jogou. E o técnico do Botafogo é Arthur Neto. Foi nesse brasileiro que o Botafogo foi rebaixado. O Botafogo não participa de brasileiro, Campeonato Brasileiro, desde 2001. Aí o Botafogo foi rebaixado para a Série B, chegou 2002, foi rebaixado da B para C. 2003, Botafogo foi rebaixado para a Série A2. 2005 foi rebaixado para a Série A3 do Paulista. Em 2006 foi campeão da Série A3, voltou para a Série A2 o Botafogo. 2008 subiu para o Paulistão. Então desde 2009 o Botafogo frequenta aí o Paulistão. Em 2012 teve um jogo Botafogo e Guarani em Ribeirão Preto. O jogo estava 1-1 e o Botafogo tinha que vencer de tudo quanto é jeito, não seria rebaixado. Aliás, faltavam 3 rodadas. O Botafogo tinha que ganhar os 3 jogos. E tava lá 2012, tá 1-1, de repente nos acréscimos o Clebinho fez o gol do Botafogo. Botafogo venceu 2-1, escapou, foi uma festa danada. E o Guarani já estava classificado. Foi pro mata-mata contra o Palmeiras. Você se lembra aqui no Brinco, Guarani e Palmeiras, o Filipão era o técnico do Palmeiras e o Fumagari fez um gol olímpico. E aí o Palmeiras, o Guarani ganhou de 3-2 o Palmeiras, aí teve o derby, aquele derby do Medina. O Guarani venceu de virada 3-1 e fez a final contra o Santos. Está aqui, 2012. 2015, o Botafogo foi campeão da Série D de dado, subindo aí para a Série C. 2018, subiu da C para a B. 2020, foi rebaixado da B para C, voltou para C. E 2022, ano passado, o Botafogo subiu da C para a B. Olha só que sino o Botafogo nesses últimos 22, 23 anos, tá? Hein, Edu? Sim. E nesse ano, né, que você citou, em 2001, o time foi vice-campeão paulista, né? Perdeu pro Corinthians. E o Zorzinho estava no Corinthians. O Greger estava no Corinthians nessa final aí, Botafogo e Corinthians. E aí o Greger voltou pro Guarani. E estava aqui nesse jogo aqui de Ribeirão Preto, né? Lembrando que na história teve um Botafogo e Guarani em 77. Semifinal do primeiro turno. Foi 0-0 e o Botafogo, campanha melhor, prosseguiu. E vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Botafogo 0, Guarani 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Tudo pronto em Ribeirão. Apita o árbitro.
Tem bola rolando, e se tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos pro segundo tempo nesta noite fria de segunda-feira. 0 pro Botafogo, 0 pro Guarani. Jogo que fecha a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é, 15ª. 19 no primeiro turno, mais 19, somando 38 rodadas para conhecermos os 4 times que sobem para a primeira divisão, os 4 que serão rebaixados para a Série C. Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar no início do segundo tempo. Tivemos alguma alteração no intervalo? A resposta é não. Ninguém mudou, nem Guarani, nem Botafogo mudou. São os mesmos times do início do jogo. Aqui o Tássio domina mal, recupera o time do Guarani com o Bruninho. Limpa o lance, empurrou para Isaac, tentou a finta, chega o zagueiro para cortar. Bruninho briga pelo rebote, fica encurralado, preso por 2 marcadores, ele perde a bola. Osman soltou no comando para Salatiel, de primeira para Edson. Chega primeiro o Mike, leva a bola para a linha lateral, tira com o pé canhoto, soltou para Bruninho, Bruninho para o Wenderson, tá pressionado. Levanta a bola para o campo de ataque para o Derek brigar. O Derek chegou a tocar na bola, foi atrás dela, mas ficou distante. Patrick Bray dá o combate, sofre a falta, o bandeirinha marcou, poderia ter marcado ou mandado seguir o lance, o árbitro, mas ele preferiu marcar a falta. Na verdade, seguiu o lance, né? É que o Derek ficou ali alegando uma contusão, mas já está de pé. Domina o Edson, Carioca aqui vira direita para o time do Botafogo, atrapalha a bola por dentro com Mantuan, Mantuan para Tarik. Tarik volta para Tarik, Tarik para Bruno, para Edson, Edson para Tarik, Bruninho na marcação. Mantuan fez o passe pela meia para Edson, Edson para Tássio, Tássio na esquerda, puxa agora a bola por pé direito, soltou na meia para Luiz Henrique para o Osman, Osman deixou na ponta para Edson, pé direito levantou lá dentro, Pegorari, tranquilo para fazer a defesa no comecinho do segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Isaac trabalha a bola no campo ofensivo para o time do Guarani. Faz o passe para Mike. Mike recua para o Lucão. Lucão na quarta zaga tem a posse de bola dominada. Toca para o seu companheiro de marcação de defesa que é o Valber. Valber esticou lá na ponta, adiantou para Bruno José. Recolhe, domina, tentou partir. Faz o break, desacelera, devolve para Diogo Matheus. Para, prende, olha, pensa, observa é o capitão Bogrino. Ele também está pendurado. Estava o Ivo Varino, mas recebeu o cartão e fica fora do próximo jogo. Bola para Mike. Aqui na canhota, levantou, bom cruzamento. A bola passou por todo mundo, foi embora. Demorou o Derek para chegar, para atacar a bola. Mas o cruzamento do Bike foi no mínimo interessante, Vladimir. Foi sim, né? Aquela bola onde o atacante pode chegar nas costas da zaga para finalizar. O Derek não chegou a tempo. Linha de fundo, é tiro de meta, Botafogo. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas e em 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Além, é claro, dos aplicativos e do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, rumo aos 20 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui falta do Valber por trás, em cima do Salatiel no campo ofensivo. É falta pro Pantera bater, Vladimir. E é levando a vantagem o Salatiel, né? O Valber chegou por trás, ali fez um encalço, acabou cometendo a falta. É oportunidade pro Botafogo na cobrança. O Pegorari orienta a formação da sua barreira. À direita do seu rádio, onde está posicionada a torcida bugrina neste estádio, o Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, acompanhando nesse momento a defesa, né? O ataque do time do Botafogo, o ataque do Guarani lá do outro lado. Falta para o time do Botafogo bater, quem está ajeitando por ali, o camisa 11, Luiz Henrique. O árbitro está colocando a barreira no lugar, não colocou ainda a bola no chão, só quando o árbitro posiciona a barreira que o jogador coloca a bola no chão. Luiz Henrique vem para a cobrança com quase 5 minutos de segundo tempo. É perigo contra a meta bugrina, Pegorari no centro do gol, são 4 homens na parede humana. Tem falta o Botafogo para bater. Vem para a cobrança Luiz Henrique, vai lá, dá mais uma conferida na barreira, o Pegorari vai para o centro do gol. Barreira formada, falta distante do gol do Pegorari, mas o Luiz Henrique está preparado para cobrar. Deve levantar essa bola, tomou curta distância na bola. Falta para o Botafogo bater. Na meia direita, perde bola o Tássio, mas quem cobra é Luiz Henrique direto. A bola foi desviada, sai, mas o Pegorari não deixa sair. Foi bem atento o Pegorari, evitou que seria escanteio para o Botafogo. E com o pé direito já levanta a bola para o campo de ataque para a corrida do Bruninho. Ele contra a marcação do Lucas.
Chega primeiro Lucas Silva, desvia, a bola sai em lateral pro time do Guarani bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani chega com Mike, cruza lá dentro. Bruno José tentou dominar, a bola passa por ele, tira de qualquer maneira a zaga do Botafogo. Levantamento por grande ataque, Valber escolhe de cabeça, deixa para Ivan Varinho. Coloca no chão pro time do Guarani, fez o passe para Diogo Matheus. Ultrapassa a linha demarcatória, rompe a fronteira, empurrou para o Enderson para Ivan Varinho. Ele volta no círculo central para Lucão. Guarani todinho no campo ofensivo. É a vez do time do Botafogo se defender. Vamos chegar a 6 minutos do segundo tempo, 0-0 em Ribeirão. Lucão de novo tem a posse de bola dominada para Valber. Valber devolve para Lucão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Lucão acabou errando, chega Pegorari para consertar. Tocou fraco na bola do Lucão, ele tentava o recuo pro Pegorari, para sorte do Guarani, estava atento o Pegorari, deu um bico na bola, quase o Osman se aproveitou, Vladimir. Pressionou o Osman, a saída de bola, se atrapalhou o Lucão, Pegorari salvou a pele do zagueiro bugreno. Lateral já batido, bola para Osman aqui na direita, tocou nas costas do Tássio, mas recuperou, ganhou do Bruninho, Tássio na ponta para Osman, o cruzamento, ganha escanteio. Bateu no Mike, a bola foi embora, escanteio pro Botafogo, Vlad. Na tentativa, na persistência do Botafogo, né? Mais uma vez o Osman cruzou o Mike, colocou pela linha de fundo. Tem outro escanteio, lado direito, campo de ataque do Botafogo. Já eu sigo no giro do placar, escanteio cobrado curto, a zaga vacilou, olha o Osman levantando lá dentro de cabeça, Edson Carioca, a bola desviou na zaga. Voltou ainda pro time do Botafogo com o Márcio saiu da área, soltou atrás para Patrick Bray, levantou fechado, Pegorari. Subiu, defende a dele, não dá rebote, eu confirmo em Ribeirão. 0 pro Botafogo, 0 pro Guarani, Edu Pinheiro. Olha, continua Brasileirão segundo tempo lá em Goiânia, Goiás 0, Coritiba 2. E lembrando que quarta-feira tem sorteio da Libertadores. Quem pega quem nas oitavas de final? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então é isso, deixe o seu like, se inscreva no canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentação ofensiva, o time do Guarani com Ivan Varinho. Ele abre aqui na ponta para Mike. Mike recolhe, domina, adiantou para Alvarinho. Alvarinho levantou para Isaac. Falta dura, hein? Se o árbitro manter o critério, ele teria que mostrar cartão amarelo pro Tarek, Vladimir. Mas pelo jeito não vai pintar não. O Tarek tá até saindo ali de perto para não ser incomodado. O árbitro deu apenas falta pro Guarani no campo, ali na linha divisória do gramado. Comecinho do segundo tempo e o jogo, CH, 8 minutos de segundo tempo. Humberto Louser não mexeu, CH. Mas ele reposicionou o Guarani. Eu gosto do posicionamento, mas não gosto dessa coisa do Alvarinho pisar, jogar para o lado, pisar, jogar para trás. É a característica do jogador. Não é? O Guarani está ficando um pouco mais com a bola. Vamos ver se os dois lados do campo, que são os laterais e os extremas, eu estou falando do Bruninho e também do Bruno José, ajudam um pouco mais. O Isaac está também mais participativo. Para mim, o Guarani voltou melhor. Ataca o time do Guarani com o Isaac. Bomba, bola metida para Mike. Saiu na cara do gol. Chega primeiro Matheus Albino. Atento, saiu do gol, deslizando no gramado para fazer a defesa, Vladimir. O passe foi legal, foi bacana ali pro Mike, só que a bola correu um pouco mais do que ele esperava e ficou nas mãos do Matheus. E para você, Gleger Zorzin, como é que tá vendo o início do segundo tempo? 0-0. A mesma pergunta para você. Age corretamente, Humberto Louser, em não mexer no time? Sim, agiu sim. Dá opção, dá alternativas de mudança no posicionamento dos atletas. Aparentemente a gente vê o Guarani um pouco diferente do primeira etapa, chegando um pouco mais, né, agredindo, e o Botafogo também. O Botafogo partiu com tudo pro jogo. Acho que agora tem aí uma expectativa de um contra-ataque ou outro, com o Bruninho, com o Bruno José, na velocidade, pode uma possibilidade interessante, mas o Guarani tem que estar atento, porque o Botafogo é perigoso nesse início de segundo tempo. Quer saber tudo sobre os times de Campinas e o futebol regional? Acesse o portal Carlos Batista. Fácil, prático e rápido. www.carlosbatista.com.br. Informações atualizadíssimas de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta no portal Carlos Batista. Tentava o time do Botafogo, péssima devolução pro Osman, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Chegamos a 10 minutos, segundo tempo, 0-0 em Ribeirão Preto.
Domina Lucão dentro da grande área. Com o pé direito ele fez o passe aqui na ponta para Mike. Adianta a marcação, o time do Botafogo. Sobe as linhas. Bola para Lucão. Lucão girou. Consegue escapar da primeira linha de marcação. O time do Guarani carrega a bola em vão. Varinho. Pisando no campo ofensivo aqui na canhota para Bruninho. Bruninho balançou para cima do marcador. Ele sai da ponta, vem para meia. Se apresenta para o jogo Isaac. Isaac faz a abertura para o apoio do Diogo Matheus. Fugiu o Enderson na meia. Bola sobra para Bruno José. Bruno José para Isaac. Isaac levantou para o Enderson. Boa bola na direita. Bateu cruzado. Explodiu na defesa. Voltou para o Enderson. Foi desarmado. Entre quarta zaga do Botafogo, levantamento para Osman, tentou com o peito, deu de graça para Mike. Mike girou para cima do Edson, Edson dá o combate, escapou do Edson. Boa jogada do Mike aqui pela canhota, com liberdade para cruzar, só tem o Derek na área. Ainda Mike empurrou na ponta para Bruninho, 2 a marcá-lo. Recolheu, dominou, devolveu para Mike. Mike tentou o passe, acabou errando. Recupera o Botafogo e arma o contra-ataque o Pantera. Carrega a bola o Edson, botou na frente, tocou mal entre quarta e defesa. Rebateu a zaga, o Guarani tentou com o Derek, chegou primeiro para fazer o corte, o zagueirão Lucas sai jogando com Tássio pela direita para o time do Botafogo. Com o pé direito ele levanta a bola para o grande ataque. Um festival de passes errados. Mais um passe errado. A bola sobra de graça para Mike, que domina, coloca no terreno e sai jogando para Lucão. A Uesco, você já sabe, está disponível em mais de 3.500 revendas. E está também nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. A informação é do Pinheiro. Olha, em Goiânia, gol do Goiás. Diminui Dodô, 23 segundo tempo. Agora Goiás 1, Coritiba 2. A Uesco que vai dar para o craque do jogo, eleito pela equipe de esportes da Rádio Bandeirantes dentro do jogo aberto, como melhor em campo, vai ganhar uma furadeira da Uesco, a marca do profissional. Fique ligado, já já assim que a bola parar de rolar tem o jogo aberto. Aqui carrega a bola em diagonal, o Edson Carioca por time do Botafogo. Abriu na ponta para Luiz Henrique, passou para Trick Bray, desce o Botafogo. Boa bola para ele, linha de fundo, bateu cruzado para o Salatiel, bateu de primeira para fora. Perde uma grande oportunidade o Botafogo de novo com Salatiel, Vladimir. Desta vez ele teve totais condições do arremate, mas pegou mal, pegou muito embaixo, ela subiu demais após o cruzamento do Patrick. Praticamente sozinho o Salatiel para a conclusão da jogada. Mandou pela linha de fundo, é tiro de meta. Quando tem alteração na equipe do Botafogo. Tá saindo o Edson com a camisa 7 para a entrada do 17, Lucas Cardoso. Lucas Cardoso, 17, entra Edson, sai na equipe do Botafogo. SH, o Bruno José não acompanhou a subida do lateral e com isso criou uma grande oportunidade. O Botafogo a melhor do segundo tempo em CH. E o Mike perdeu a bola no ataque, né? Não pode isso acontecer, né? O time tá um pouco espaçado, apesar de melhor posicionado. Os atacantes estão tendo muita dificuldade de fazer triangulação, tabela. Melhorou, mas não tá o suficiente para poder efetivamente chegar no primeiro gol. Pode até acontecer. Alguns jogadores estão muito abaixo da expectativa. O jogo melhorou um pouquinho, mas o Guarani precisa melhorar um pouco mais para merecer efetivamente o primeiro gol. Tá 0-0 para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe do nosso chat ao vivo, nossa arquibancada virtual em nosso canal no YouTube. Não deixe de colocar o seu like, né? Acessar o like, acessar o YouTube e deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nas redes sociais, siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas e também no @Leandro Boles 2Ls e S. Fê Silva, tá ligado? Tá acompanhando, tá registrado, mandou mensagem aqui, o meu amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio também tá ligado, acompanhando o futebol. Nesta noite de segunda-feira, domina o time do Botafogo com Mantuan pelo setor direito, de volta para Osman. Osman levantou no comando muito forte para Lucas Cardoso, melhor a sair do Pegorari, tranquilo para fazer a defesa para o time do Guarani. Vamos chegar a 15 minutos, segundo tempo, 0-0 em Ribeirão. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha o Guarani tentando a ação ofensiva, lançamento do Diogo Matheus, muito forte, saiu tranquilo do gol, Matheus Albino para fazer a defesa. Lembrando que Série B na TV aberta, na tela da Band.
Sempre jogos importantíssimos da rodada para você aos sábados às 17 horas, aos domingos das 15h30 e às 18 horas. E também quando vamos ter rodadas, né? Os jogos das rodadas no meio de semana. Também sempre com jogo ao vivo para você na quarta-feira, 9h30 da noite. Série B também na tela da Band. Tentava o Botafogo, ataque, tira a zaga, bola colocada para fora. Lateral pro Botafogo bater com 15 minutos. Segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Tássio pega a bola, vem para a cobrança do lateral, força nos braços, enxuga a bola e vai levantar lá dentro. Da área estão Osman Salatiel, além de Lucas Cardoso. Fica atento o árbitro para a movimentação, por pega daqui, por pega dali. O Tássio levantou, tentou Osman de cabeça, afasta a zaga bugrina. Voltou para Tássio, Tássio para Mantuan, de cabeça para Tássio. Boa bola, vem o Botafogo, girou Lucas Cardoso, bateu, pegou Pegorari. Pegorari no chute rasteiro de Lucas Cardoso para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Jogada bem trabalhada, olha o Guarani. Lançamento, a zaga falhou, Matheus Albino saiu do gol. Tira de qualquer maneira para a zaga do Botafogo. Quase o Bruno José estava esperando o erro do zagueiro do goleiro. Que quase, mas não aconteceu, Vladimir. Houve uma indefinição, né? Sorte que não deu sequência, sorte pro Botafogo que não teve sequência. E no lance anterior o Pegorari pegou o chute que não foi tão forte do Lucas Cardoso, não. É isso aí, defesa do Pegorari na sequência do lance, agora o jogo tá parado, houve uma falta em cima do Salatiel cometida pelo Wenderson, que gerou um protesto pelo time do Botafogo, pedindo o cartão pro Wenderson, o árbitro mandou seguir, aliás, mandou seguir não, marcou a falta, mas não mostrou o cartão, e com isso o Botafogo tem falta para bater. O Gleger, algo a acrescentar sobre a defesa do Pegorari, grau, conceito, definição e a nota? Você sabe que esse movimento feito pelo Pegorari é aquele movimento conhecido como cama, o encaixe, né? E é um movimento muito difícil, muito trabalhado pelo goleiro no dia a dia. Mas o Pegorari fez com facilidade, ele não foi tão violento, vem em cima. Essa daí eu não vou contabilizar não, viu, Bolis? Tá certo. Fácil. Aliás, é defesa cama, significa que o goleiro abraça a bola e deixa ela dormindo nos seus braços, é isso? É isso. Olha o cruzamento para a boca do gol, tentou o Botafogo, tira lá atrás a zaga bugrina. Tenta a pressão Botafogo, Tássio de primeira, levantou lá na canhota para o Tarek, ele fica procurando a bola, consegue encontrá-la, recolheu, dominou, limpou lá pela canhota, recua com Patrick Bray, com liberdade, calculou, executou para a boca do gol, tira a zaga com Mike. Na segunda trave, estica o compasso e a bola sai em lateral para o time do Botafogo. 17,5 segundo tempo, 0-0, o Guarani vai mexer. Regis está lá conversando com o Humberto Louser, daqui a pouco é a novidade no Bugre, Regis 78. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem o Botafogo de novo com o Salatiel. Pra Mantua na entrada da grande área, vem para apoio Patrick Bray, tocou mal para ele, mesmo assim vai atrás da bola, marcação do Bruno José, recolheu, dominou, busca a linha de fundo, tá cercado, marcado, recua, pela meia para Luiz Henrique no corredor para Tarek, Tarek devolve para Luiz Henrique, Guarani encolhido nesse momento, inclusive com o Derek, dando combate atrás da linha da bola, por isso o Botafogo com calma, com paciência, roda a bola chega no Tarek, tem o Mantua pedindo, levantou aqui na direita para Osmani, mata a coxa, coloca no terreno, passa o Tássio, prepara o cruzamento, levantamento a meia altura, Lucão tirou de uma forma estranha, mas tirou, deu uma canelada na bola, aliás, não será uma alteração, não. Serão 3. O João Victor e também o Lucas Araújo, daqui a pouco já estão se preparando ali para entrar. Vamos ver se o seu árbitro vai autorizar agora as alterações ou teremos a cobrança do escanteio. 18,5 segundo tempo para você ligado no futebol da Bandeirantes nesta noite de segunda-feira, tá 0-0 em Ribeirão. Guarani fechado nesse momento, se defende porque o Botafogo vem para cima. Ameaçou para bater o escanteio Patrick Bray, agora ele cobrou para Tássio com Patrick, pé canhoto, levantou, olha o desvio para fora do Tarek. E leva muito perigo, hein? Desvio na primeira trave, a bola desviou ainda na zaga bugrina antes de sair. O Maduro está apontando escanteio, Vladimir. Jogada ensaiada ali do Botafogo, o Tarek tocou de cabeça, desviou também na zaga do Guarani, linha de fundo, é mais um escanteio. Pega a bola de novo, vem para a cobrança, é o Luiz Henrique, camisa 11, foi ele quem bateu a anterior. Luiz Henrique vem para a cobrança do escanteio, pressiona o Botafogo 0-0. Pé canhoto, levantou para o boca do gol de cabeça, desviou a bola, bateu na zaga, voltou, bateu de novo, bateu, rebateu, tira a zaga, incrível!
num bate-rebate impressionante, o Botafogo busca o primeiro gol. A finalização foi do zagueiro Márcio. A bola bateu, rebateu por 2 vezes, ele finalizou, mas a bola não foi ao gol, defendido por Pegoraro e Vladimir. Na base da pressão, né? Houve 2 cortes ali dos zagueiros do Guarani nas 2 tentativas do Botafogo. Diogo Matheus tá caído, né? Até para que as alterações possam acontecer. Vamos a ela. Primeira, saiu o Isaac. O Isaac com a 29 para a entrada do Regis. Regis com a 78 está entrando no lugar do Isaac. Outra alteração vai ser a entrada do João Victor com a camisa 19. Vamos ver quem está saindo ali para... antes, a entrada do camisa 21, o Lucas Araújo no lugar do Alvarinho. Então sai o Alvarinho, entra o 14, Lucas Araújo. A segunda alteração. E a terceira alteração vai ser a saída do Bruninho. O Bruninho sai com a 27 para a entrada do João Victor. Então saem Bruninho, Alvarinho e Isaac. Entram o Regis, também o jogador João Victor e o Lucas Araújo. SH volta a ser pressionado o Guarani no jogo e Humberto Louser reage. Mete 3 alterações de uma só vez, CH. Ele mexe em todas as posições, ele só muda a característica de um jogador. O Alvarinho é um primeiro volante de muita marcação. O menino que está entrando, o Lucas, né? Ele sai um pouco mais para o jogo. Resta saber se ele vai ser o primeiro ou o segundo. Deve ser o primeiro. De qualquer maneira, o Isaac estava apagado, vale a alteração. Mas o problema do Guarani é na volância, não é? Ele tira o Alvarinho, vamos ver se o Lucas dá mais uma fluência para esse meio campo, para o Guarani ficar um pouco mais com a bola. O Bruninho estava apagado, ele coloca o João Victor, que ficou até ameaçado de não participar do jogo, que sentiu uma contusão, tá aí na partida, vamos ver se o Guarani melhora, mas o Botafogo teve 2 oportunidades reais para fazer o primeiro gol no jogo, ainda bem que não fez. Tá 0-0 o jogo em Ribeirão. E para você, Gleiger, estas 3 alterações de uma só vez. Ele precisa mudar um pouco aí o perfil desse time do Guarani, né, que não tá conseguindo chegar. Você vê que chega muito pouco. Teve aquele lance lá num chutão do Pegoraro lá que quase que o goleirão Matheus lá se bateu cabeça ali com a defesa e sobraria pro Bruno José, mas muito pouco. Quase 22. Agora ele coloca o Regis para tentar um pouco mais aí uma finalização de fora da área, uma metida de bola um pouco mais efetiva, né? Porque o Isaac estava muito mal no jogo. E coloca o João Victor, que tem entrado muito bem, inclusive, no lugar do Bruninho, para tentar a evolução pelo lado. Tomara que dê certo. O Guarani precisa mudar o perfil, mudar a postura, que o Botafogo pressiona. Olha aí, ó. E vem de novo pela direita com Tássio, levantou, Salatiel de cabeça, é gol! Gol do Botafogo! Salatiel tem a 9 estampada na camisa. O Botafogo martelou, o Botafogo pressionou e foi coroado com o primeiro gol que chega com o Salatiel. Jogada pela direita do Tássio, recebeu livre no fundo e cruzou na medida para Salatiel. Ele deu uma afastada, um passinho para trás para se livrar do zagueiro e meter a cabeça na bola, indefensável contra a Betri Pegorari, que no contrapé não pôde chegar. Sai na frente o Botafogo. Salatiel na marca de 22 minutos de bola rolando o segundo tempo. Tá registrado, o gol é do Pantera do Botafogo, é de Salatiel. Botafogo 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Foram 3 tentativas do Salatiel. Na terceira ele conseguiu mandar para as redes. O Lucas Cardoso fez o passe para o Tássio. Com muita liberdade na direita fez o cruzamento e o Salatiel se desvencilhou da marcação, tocou de cabeça no contrapé do goleiro Pegorari, que nada pôde fazer. O Botafogo está na frente 1-0. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha a loja mais próxima de você. Tá lá no placar, CH, caçapa cantada, executada. 1-0 pro Botafogo, Carlos Henrique, o bate pesado. Já tava martelando, né, em cima do Mike ali, toda hora, dobrando o ataque do Botafogo. Agora o seu Lucão no cruzamento foi tentar adivinhar, marcar a bola, e o jogador, o Salatiel, entrou no costado dele. Não pegou nem a bola, não pegou nada. Aliás, é a terceira falha do Lucão na partida.
3 falhas, tomou esse gol, mas poderia ter tomado outro, mal no jogo. E o Botafogo, nesse momento, se acertou com a mexida e principalmente pela instabilidade da marcação do meio-campo do Guarani. 1-0 para o Botafogo, que tentou ataque. Osman tentou o cruzamento para a área, a bola passa por todo mundo. Recupera o time do Guarani com Bruno José. Tem que jogar um pouquinho mais de bola no Bugrão. Passe errado, aí forçou para o Derek. Isolado, ficou difícil. Toma um chega para lá do Márcio, a bola sai em lateral para o time do Botafogo bater pela esquerda no campo defensivo. E você dizia, aliás, interrompeu o seu comentário, Gleger, porque era um ataque promissor do Botafogo e não deu outro. O Botafogo está na frente, Gleger Zursin. Aquilo que eu dizia, que estava sendo mais efetivo, estava chegando com perigo, né? E o Guarani aceitando demais a chegada da equipe do Botafogo. Então, um momento ruim para tomar o gol, né? Tinha acabado de mudar a característica. Olha o Guarani, Derek girou, tentou de voleio, a bola explodiu no marcador. No passe de João Vitor para ele. Ele bateu pro gol, a bola explodiu no marcador. O Bruno José ficou pistola, queria o passe para ele, mas o Derek finalizou mesmo de costas pro gol, o Vladimir. Não foi preciosismo, foi o que deu para fazer o Derek. Até foi uma conclusão bonita da jogada, mas a bola acabou explodindo ali na defesa e na sequência falta para cima do Tarek, tá caído o camisa 5 do Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de Juca para você. Às 9 da noite, mais 45 minutos, eu confirmo agora 26 segundo tempo. Em Ribeirão Preto, Série B, 15ª rodada. Botafogo 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha, Mirassol encerrado, Mirassol 0, Ituano 1, gol do Felipe Saraiva nos acréscimos, público lá em Mirassol 2.365 e segundo tempo em Goiânia, Brasileirão segue Goiás 1, Coritiba 2. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto em 85.3. É o futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. O Derek chegou no lance a pedir um pênalti, mas claramente a bola bate no ombro do zagueiro do Botafogo, né, Vladimir? Ele estava com o braço atrás também, nem se aproximou do braço dele, foi no ombro, nada a reclamar no lance. E o Tarek está saindo mancando, porque quando ele girou para tentar o contra-ataque, o Regis chegou e cometeu a falta, pisou, né, no pé direito do Tarek. Está saindo o volante do time do Botafogo, ele foi atendido dentro do campo e, como determina a regra, ele precisa sair. E evidentemente para depois voltar se tiver condições. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Guarani, com este resultado parcial, está sendo ultrapassado pelo Botafogo, que ocupa a 8ª colocação com 24 pontos. O Guarani vai caindo para 9º com 22 após 15 rodadas na Série B. Lateral para o Botafogo bater, 27,5 segundo tempo. Claro que o Pantera agora não tem pressa. Vem para a cobrança o Tássio, autor da assistência para o gol do Salatiel. Tá vencendo o jogo o Botafogo. Tássio de novo para Salatiel e agora o passe não foi bom, a bola foi embora. Direto para fora em tiro de meta para o Guarani bater. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil e tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Domina o time do Guarani, tentação ofensiva com o Mike, mas na lentidão ele volta para o Lucão. Lucão recolhe, domina, passadas largas do zagueiro, faz o break na altura do meio campo, volta para Valber. Valber dominou, abriu curtinho para Diogo Matheus pela direita. Guarani ainda tenta, mas esbarra na marcação, na primeira marcação do time do Botafogo. Diogo Matheus pela meia para Derek, foi puxado, é falta para cima dele. E é falta para cartão, né, Vladir? Falta sim, não vai pintar aparentemente não, mas era assim. O Derek acabou sendo seguro, né? Sendo puxado ali, impedindo o ataque. Posse de bola pro Guarani na cobrança de falta. Ele só deu um cartão no jogo, Maguielson Barbosa, árbitro do Distrito Federal, no primeiro tempo pro Ivan Alvarinho. Inclusive o Ivan Alvarinho, que já foi substituído, foi o terceiro dele ficar fora do jogo contra o Londrina. Tem falta para bater o time do Guarani, que hoje, por falar em volante, não conta com o Matheus Bueno e o Barbosa tá machucado. Regis levantou, alçou esta bola para a área, subiu, tirou Patrick Bray.
mas não tirou pra frente não, tirou pro lado. A bola saiu, é lateral pro Guarani bater. 29, bora Bugrão pra tentar o empate. Diogo Matheus vem pra cobrança do lateral no campo ofensivo. Regis abriu, ele volta para Bruno José para Diogo Matheus de cabeça, a tabela para Bruno José. Dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, a bola não saiu, cruzou pra boca do gol pro João Vitor. A bola passou por todo mundo. Vai sobrar pro Tássio aqui pela direita. Com pé direito ele já meteu pra Lucas Cardoso, marcação dupla pra cima dele, chega, toca na bola o Anderson e a bola sai. Lateral na direita no campo ofensivo é para o time do Botafogo de Ribeirão Preto bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Tássio levanta a bola, rebate pelo meio, Lucas Araújo, a bola voltou para Osman para Lucas Barbosa, recolheu, dominou para Lucas Cardoso, corta a luz para Luiz Henrique com Patrick Bray, vem para apoio lateral, segundo terço do campo, colocou na área para Salatiel, ele tentou domínio, chega Valver para cortar, entre corta de qualquer maneira o zagueiro Grino, chega Lucas, toca na bola, ganha de Derek, Regis tenta dar o combate, lançamento na entrada da grande área, rebate de cabeça Mike, voltou para Tarek tentou de cabeça, ninguém coloca a bola no chão, o Anderson tentou, Tássio de cabeça para Lucas Cardoso, tocou na bola, voltou para Tássio, dominou lateral aqui na direita, recolheu, dominou no campo ofensivo, prende, olha, pensa, voltou pela meia para Osman para Mantuan abriu na direita para Tássio e vem cruzamento, levantou, tentou levantamento, a bola bateu no Mike para João Vitor, tirou para Mike, dominou mal, chegou rasgando o Tássio, tocou na bola, a bola saiu. O quadro está apontando em princípio o tiro de meta, Vladimir. Mas ficou caído com muitas dores ali o Tássio, né? Alega ter sido atingido pelo Mike. O jogo tá parado até pro atendimento ser feito ao lateral do Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Olha, o Bandeira dedurou o jogador do Guarani, era o Mike, né, que estava na disputa. Deixou o pé, né? Mas não foi pra isso, né, Vlad? Mas vai pintar cartão, o árbitro já se preparou ali para dar cartão amarelado o Mike e, consequentemente, falta para o Botafogo cobrar. Você, H, como é que você analisa o lance aí? Para mim houve um exagero, e para você? Também, para mim exagerou o árbitro, não foi lance para tudo isso não, tampouco pro amarelo. E para você, Gleger Zorzin? Exagerou, né? Exagerou, para mim também, não merecia o amarelo. E ele deu a falta, inclusive, né? Deu a falta no Mike pra cima do Tássio. Tem falta o time do Botafogo pra bater. E eu confirmo agora 31,5, segundo tempo. Em Ribeirão Preto vai dando Botafogo. Gol de Salatiel de cabeça, o centroavante. Botafogo tem 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Quarta-feira é Copa do Brasil, hein? Nós estamos nas quartas e final. Teremos no Morumbi São Paulo e Palmeiras e em BH Independência, América e Corinthians. Bom, o Vladimir, a dor é subjetiva, mas deve ter pegado o Mike e o Tássio, né? Porque ele tá sentindo, tirou a chuteira. O departamento médico do Botafogo entrou, ele voltou, colocou a chuteira, tá amarrando a chuteira e só agora ele se levanta, viu, Lati? Tem um pouquinho de valorização também, né? Mas que dói. No frio dói mais ainda, né? Agora sim vai ter a falta e daqui a pouco o Bruno Mendes vai entrar na equipe do Guarani. Boles. Já Bruno Mendes fez um golaço na última partida do Guarani. Vai entrar a esperança por torcedor bugrino, que ofensivamente falando teve um jogo até aqui bastante apático. Tem falta perigosa do time do Botafogo para bater. Vem para a cobrança Luiz Henrique aqui para a canhota. Vem perigo contra a meta bugrina. Partiu para a bola, levantou meia altura. Osman escorou de cabeça, a bola bateu, rebateu, ficou viva. João Vitor tirou mal para o meio da área. Tentou o domínio, Mantuan dominou, girou, bateu no canto. A bola passou e foi embora. Assustando o Pegorari, mas foi embora pela linha de fundo o Vladimir Catarino. Estava desequilibrado, não conseguiu colocar força na bola o Mantuan, por isso o chute não foi tão forte assim, nem perigoso. É apenas tiro de meta para o Guarani. Chicken Supremo Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Deixa eu. Vai. Foi ousado o Humberto Louser, tirou o volante, saiu o Anderson, 23, entra Bruno Mendes. Bruno Mendes, camisa 9 no lugar do Anderson. E no momento em que o Mantuan tem mais um jogador caído no Botafogo, agora é o Mantuan, o time do Guarani deu uma pressionada no árbitro, porque há pouco o Tássio também estava caído. O Maguielson está dizendo que é para todo mundo sair, chega daquele bolinho e a marca foi chamada. Gleger Zorzin, Bruno Mendes em campo, Gleger. É prenúncio de que o Guarani pode empatar o jogo a qualquer momento. Se não tomar o segundo gol, né? O Botafogo também vai mexer daqui a pouquinho. Chamusca tá ali falando com 2 jogadores.
Agora, você vê que o lado esquerdo aqui de defesa do Guarani tá muito falho, né? Chega muito fácil, o Lucão tá mal posicionado. O Botafogo, inclusive, fez o gol por ali. Precisa ajustar isso aí, pô. E agora, tomara, né, que o Bruno Mendes traga essa presença de área, né, esse poder ofensivo que tá faltando pro Guarani durante todo o jogo. Não só o segundo tempo. O Guarani chegou muito pouco ao gol do Botafogo. Muito bem, teremos 2 alterações no Botafogo. O Mantuan vai sair, né, Vladimir? Exato, vão entrar, tá pronto ali para entrar. O primeiro vai ser o Carlos Manuel. Carlos Manuel com a camisa 18, ele que tá entrando no lugar do Mantuan, pelo menos por enquanto essa alteração, Carlos Manuel no lugar do Mantuan. É Carlos Manuel mesmo? Carlos Manuel. 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 Tá bom. Carlos Manuel em campo no time do Botafogo aos 30, quase 5 deste segundo tempo. Agora sim, 35 segundo tempo, está 1-0 para o Botafogo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, CH, esta alteração do Mugrão, Bruno Mendes está em campo. Ele deve trazer o Bruno José por dentro. Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar, né? Eu estou vendo lá o Derek aberto pelo lado direito, o Regis pouco atrás ali centralizado, um pouco antes do Bruno José, do Bruno Mendes. Vamos ver. Eu acho que vale a alternativa, a tentativa, né? Tem que fazer alguma coisa, porque o tempo está passando, o Botafogo está tomando conta da partida e no ataque o Guarani inexistiu até agora. Tem a chance agora, porque houve a falta para cima do Derek. Quem vai cobrar é Regis. Sempre uma esperança nos pés de Regis. Partiu para a bola, pé canhoto, levantou. Nossa, Regis, até você pegou muito mal na bola. O goleirão saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. E já faz a reposição, encontra o Lucas Cardoso. Ele dispara pelo setor direito, vem trazendo o Botafogo para o campo de ataque, já pisando no último terço do campo. Dominou, pedalou, limpou, foi fominha. Perdeu, mas lutou e recuperou. Girou bonito, puxou para o pé direito, bateu pro gol, pegou Arari. Pegorari no canto, faz a defesa, Vladimir Catarino. Linda jogada do Lucas Cardoso, né? Resolveu tudo sozinho, deu a impressão que perderia a bola, recuperou e conseguiu chutar para o Pegorari fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mais uma tentativa de lançamento, mais um passe errado, é tiro de meta. Aliás, tiro de meta não, lateral de graça para o Botafogo bater. Lá pela esquerda no campo ofensivo. Amanhã, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola. Matéria completa deste jogo, claro, a preparação da Ponte Preta para a próxima rodada, além de outros assuntos do futebol e do esporte da nossa região. Carlos Batista com a sua equipe de comentaristas, além dos quadros que são sucesso, como Na Lata, o personagem do dia. Os donos da bola de segunda a sexta-feira ao meio-dia na tela da Band Mais TV. Princípio de confusão ali, o Vladimir Catarino. Maguielson já chegou e afastou todo mundo de novo, né? Tava envolvendo ali o Salatiel, agora o árbitro vai dar uma bronca lá no Gandula. Claro que o Botafogo agora vai segurar o máximo que puder, né, Boris? É isso, reta final do jogo, 38, segundo tempo, placar de 0-0. Ele tem o acréscimo, né? Ele tem o acréscimo quando esse tipo de situação aí ocorre. Tem que acrescer um pouco mais, dar um acréscimo mais generoso o árbitro da partida. Aliás, nas novas regras que valem a partir de hoje também, o tempo gasto nas comemorações dos gols também devem contar no acréscimo. Está jogando no campo ofensivo o time do Guarani, 38, segundo tempo com o goleiro Pegorari, vem na sua intermediária, vem arrastando ou tentando arrastar o time para o campo ofensivo. O Diogo Matheus é quem domina, recolheu, dominou, faz o break, abre pela direita para Bruno José, foi para a área, Bruno Mendes, na entrada dela tem Derek, Bruno José partiu para a finta, boa jogada, escapou, limpou, fintou, colocou na área para Bruno Mendes, tocou de cabeça mais para trás, a bola voltou para Mike domina no corredor, setor canhoto, esticou na ponta para João Vitor devolveu para Mike, levou para o fundo, marcação do Lucas Cardoso, adiantou demais, a bola saiu, ficou em cima da linha e agora saiu, tiro de meta para o Botafogo bater. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Mais uma. Neilton tá entrando no Guarani, hein? Neilton com a camisa 7, última alteração do Bugre, sai Bruno José.
Bruno José 17, sai para a entrada do Neilton 7. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Vem Botafogo para ataque com Tássio. Tássio de primeira aqui na ponta direita para Lucas Cardoso. Recolheu, dominou, encarou a marcação do Mike. Levou para o fundo, passado das largas. Tem inteirão no jogo ainda. Lucas Barbosa. Lucas Cardoso. Vem cruzamento, levantou para a boca do gol. No peito do Diogo Matheus. Ele bate no peito, coloca no terreno. Pressiona o Osman, leva a bola para a linha lateral e despacha para o grande ataque. Para a corrida do João Vitor. Chega a zaga rasgando, bola colocada para fora. Tiro de meta para o Guarani bater. E aí, Gleger, esta última tentativa do Guarani, Neilton está em campo no Mogrão. Então, né, Boles, o Neilton, ele faz tempo que ele não joga uma boa partida, né? Recebe aí oportunidades, mas não evolui absolutamente nada. Tomara que ele queime a minha língua, mas eu não vou ficar aqui dando esperança ao torcedor do Guarani com a entrada do Neilton, não. A do Bruno Mendes, sim, mas Neilton, pra mim, não vai resolver absolutamente nada. Repito, e você, CH, tomara que ele queime a minha língua. Desculpa, Gleger. E para você, CH, o que espera da entrada do Neilton na reta final do jogo? Então, o Gleger resumiu também muito do que eu penso, né? Pode até dar certo. Agora, tudo que é atacante, o Beto Lozzi está colocando em campo para tentar empatar, né? O problema é que a bola não chega lá na frente, né? E o mesmo problema do primeiro tempo, o meio campo que não trabalha, que não raciocina o jogo, está acontecendo agora. E agora tem uma dificuldade. Além do Botafogo estar na frente, o Botafogo traz todos os jogadores atrás da linha da bola, dificultando ainda mais a vida do Guarani. Aliás, o Botafogo fez duas alterações, já o Vladimir confirma uma delas para fechar ali a casinha. E o Diogo Matheus faz falta e vai receber cartão terceiro dele, Vladimir. Terceiro dele, estava pendurado também, mais um jogador fora da próxima partida, Diogo Matheus, camisa 13 da equipe do Guarani. E agora o Guarani fica na expectativa de ter um outro lateral direito. Por enquanto apenas o garoto Ian, de 17 anos, no elenco como lateral direito. É falta para o Botafogo. As mudanças, Boris. Saiu o Osman, 10, entrou Diogo Silva, 14. Diogo Silva com a 14 entrou no lugar do Osman. E saiu o Luiz Henrique com a 11 para a entrada do Pedro Rodrigues, 21. Torcedor bugrino poderia até dizer, pensar nesse momento, né? Pode colocar o Ivan Alvarinho, lateral improvisado na lateral, mas o Ivan Alvarinho também recebeu o cartão e está fora do próximo jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. É a reta final do jogo, 42 segundo tempo. No futebol da Bandeirantes, eu aponto em Ribeirão Preto, Botafogo tem 1, Guarani 0, vem o Guarani atacando pela esquerda, Derek, recolheu, dominou, balançou, girou, voltou para Neilton, vem cruzamento, Bruno Mendes pediu, mas o Neilton não cruzou, espera a passagem no Mike, o Mike passou, ele não tocou, fez o passe por dentro para Lucas Araújo, aqui na ponta agora, Mike recebe do Neilton, voltou para Neilton, meio esquerda, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, Matheus Albino, chega para fazer a defesa, fecharam Bruno Mendes, e também na entrada da grande área o João Vitor, o goleiro atento, fez a defesa e não deu rebote, eu confirmo. Em Ribeirão, 1-0, vai dando Botafogo e Edu Pinheiro. Próximo jogo do Bugre é sábado, 11 horas, no Brinco, Guarani e Londrina. E acabou, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. Depois de 13 rodadas, a primeira vitória do Coritiba. Goiás 1, Coritiba 2. Já, assim que a bola parar de rolar, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Já, hein, daqui a alguns minutos, vem aí o jogo aberto na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse agora mesmo rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizados. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Já sob a placa do tempo acrescido pelo árbitro Maguielson Barbosa do Distrito Federal. 1-0 para o Botafogo. Guarani vinha de 2 vitórias. Vai perdendo a primeira
com Humberto Louser no comando técnico do Bugrão. Em contrapartida, o Chamusca, que não esteve no banco na última rodada, comandou do Botafogo, hoje está na beira do campo, vai conquistando oficialmente a sua primeira vitória. E no Guarani, o Neilton perdeu a bola clamorosamente. Lucas Araújo chega para recuperar, com o pé direito, meteu o lançamento para João Vitor, em posição legal, a chance do empate, dominou, pé canhoto, bateu, espalma o goleiro! Defesaça de Matheus Albino. Tem mais Guarani com Regis. Foi desarmado. Matheus Albino salva o Botafogo, Vladimir Catarino. Defesaça, né? Da jogada do João Vitor. Lançamento para ele. Ele dominou, limpou, trouxe para dentro, chutou forte. Fez a defesa. O Matheus no rebote. O Regis não conseguiu aproveitar. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com melhor custo-benefício do mercado. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Mais 5. E na dúvida da posição do João Vitor, mas em princípio o Bandeira não marcou. Aqui lançado o Derek, ele tentou a finta, Tássio chega a tocar na bola, a bola bateu ainda no Derek antes de sair. E com isso o árbitro aponta lateral pro Botafogo bater. Boris. Mas teve a chance o Guarani, vamos ver agora o Vladimir. Eu acho que o João Vitor estava um pouco à frente, né? Mas o Bandeira não deu, e como o Bandeira não deu, você pode conceituar esta defesa do Matheus Albino. Klecker Zorzin. 7,95. E o João Vitor tem que botar a bola na rede, né? Eu também fiquei com a impressão de impedimento, mas independente de qualquer coisa, põe a bola na rede. Depois vamos ver lá o VAR, né? Mas 7,95. Quem que lançou? Não tenha dúvida alguma. O lance, ele tem que colocar a bola lá dentro, depois o lance vai ser revisado. Nós tivemos a impressão de impedimento, mas com o auxílio do VAR, o árbitro poderia perfeitamente dar o gol. Quem lançou Vladimir Catarino para o João Vitor? Boa pergunta, faz quase que um chutão, né? Daqui a pouco a gente descobre quem foi. Só para informar o público, Boris, o público pagante de 4.011, não pagantes 574, público total 4.585 para uma renda de 66.635. Foi o Lucas Araújo, né? Ele recuperou a bola e aí meteu o lançamento para o João Vitor. 46 minutos, já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, está 1-0 para o Botafogo. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa. Falta marcada para o time do Guarani lá atrás. Bora, Bugrão, ainda dá tempo. Pelo menos do empate. João Vitor domina. Adiantou demais, perdeu a bola para o Tarek. Dá o ponte, recupera, desarma para o time do Botafogo. Patrick Bray empurrou pela meia. Deixou curtinho para Diogo Silva. Fez o passe com Pedro Rodrigues. Soltou para Tarek. Tarek empurrou na esquerda. Muito forte com o Patrick Bray. 47, que o cara correu com esse passinho aí, fica difícil chegar, né, Vladimir? Nem tentou, nem foi muito na bola não, apenas deixou que ela saísse até para formar novamente a defesa. Chegamos a 47, segundo tempo, está 1-0 para o Botafogo. O Guarani vai sendo derrotado depois de 3 jogos. Antes da parada, o Guarani empatou fora de casa com o Vila Nova e depois 2 vitórias seguidas. Ainda tem jogo, cruzamento lá dentro, na entrada da grande área, tentando Bruno Mendes, tira a defesa. Completa a zaga do time do Botafogo, acabou escorregando o jogador do Botafogo. João Vitor brigou, rasga, tira de qualquer maneira o Carlos Manuel. Ela volta aqui atrás para Valber, que recolhe e sai jogando para o time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Falta em cima do Derek, chegou atrasado o Lucas Dias. É mais uma chance para o Guarani levantar esta bola na área, Vladimir Catarino. E o Derek já levantou dizendo, manda a bola na área, manda a bola na área. É o Neilton quem vai cobrar. Quem sabe o empate, a torcida bugrina acredita. 48, segundo tempo, 1-0 para o Botafogo. Vem para a cobrança na falta o Guarani com Neilton. Zagueiros vão para a área, Derek, Bruno Mendes lá dentro também. Cruzamento fechado nas mãos do Matheus Albino. E aí é para consagrar o goleiro, todo mundo esperando o cruzamento. E o Neilton faz esta besteirinha, né, Vladimir? Tem que pra não cruzar, ver outra né? coisa. Ele jogou a bola para a área nas mãos do goleiro, não foi nenhum cruzamento, aí fica fácil, né?
É isso. A anterior, o Regis também cobrou mal. E agora o Neilton, idem. Cobrou muito mal. E vem Botafogo com o Salatiel aqui na direita. Recorre e domina. Vamos chegar a 49. Bola recuada para Tássio. Tássio na marginal do campo. Cercado marcado. Prende a bola, segura a bola e sofre uma falta por trás cometida pelo Neilton. E aí, CH, é aquele dia que nada dá certo também. Os caras, né, exageram. Primeiro o Regis e agora o Neilton, hein, CH? Eles colaboram, né, pra tudo dar errado. Realmente não é uma noite no Guarani. Pode até empatar, que eu não acredito. Pode acontecer. Mas o Guarani não jogou bem hoje, Boris. Mas fica cada vez mais difícil porque tem falta o Botafogo aqui na ponta direita e o Botafogo vai demorar uma eternidade para cobrar. Da bola parada, vem para cobrança da falta Pedro Rodrigues. Deixou pro Tássio, cobrou curtinho, de novo com Pedro Rodrigues, ele trabalha na canhota para Salatiel, para Pedro Rodrigues, está na área, bateu cruzado em cima do zagueiro, aliás, em cima do atacante Derek, que auxiliava a defesa. Bruno Mendes foi no corpo do Tarek e comete a falta. Olhou para a bola, mas foi no corpo do jogador, falta marcada, é falta para o Botafogo bater. E evidentemente o Botafogo não tem pressa. O árbitro está pedindo um pouquinho mais de agilidade para o time do Botafogo. Eu acho que para o Guarani voltar para o campo ofensivo vai ser muito difícil, né, Vladimir? Muito difícil, quase impossível. Até porque vai demorar para o Botafogo cobrar e quando cobrar já vai estar com 50, né? Olha, para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, hein? Se inscreva no canal. Seu recado também na nossa arquibancada virtual, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegamos a 50 minutos do segundo tempo. O time do Botafogo pede o final do jogo. Tem falta o Botafogo para bater, o Bruno Mendes está ali na barreira, está olhando ali para o Pegorari, perguntou quantos homens na barreira e a falta vai ser batida pelo time do Botafogo. Na bola parada, o árbitro já sinalizou, depois da falta ele vai terminar o jogo. Vem para a cobrança Pedro Rodrigues. Falta para o Botafogo, 1-0 para o time de Ribeirão, o tricolor de Ribeirão. Partiu para a cobrança, o chute no canto, a bola vai longe do gol, é só tiro de meta para o Guarani cobrar. Já vai para o centro do gramado, o árbitro vai terminar o jogo em Ribeirão Preto. Levanta a bola, pegou Guarani para o campo de ataque e acabou! Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo! E o Botafogo vence, gol de Salatiel de cabeça aos 22 minutos do segundo tempo. O Botafogo consegue a segunda vitória seguida na Série B em contrapartida. Guarani, que vinha de 2 vitórias seguidas, sofre a primeira derrota no comando de Humberto Louser. Na sequência, vamos falar muito mais sobre esta derrota do Guarani, já projetar a próxima rodada. E você fica aqui na Bandeirantes, vem aí o jogo aberto com muito mais sobre esta partida e esta 15ª rodada terminada e encerrada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir de agora, tem o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols no ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto, oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Público 4.585, 4585, renda 66.635. O Salatiel marcou a 12, aliás, foi a 22. Segundo tempo, único gol, Salatiel vence o Botafogo 1-0. Já o CH comentando, Gleger comentando. Hoje o Bugre foi abaixo da linha da miséria. 44 segundo tempo. Finalmente surge um lance de ataque, João Victor, goleiro defende, mas se fosse pro VAR, poderia ter dado impedimento. Mas não foi pro VAR, valeu a defesa, como disse aqui o Boris. Oi, Vladimir, um destaque seu aí, quem recebeu o terceiro amarelo do sábado pela manhã tem Guarani Londrina no Brinco. É prejuízo, né, Edu? Além da derrota, o Guarani pede 2 jogadores para o próximo sábado, não terá a presença do Alvarinho e também não terá o Diogo Matheus. Diogo Matheus, lateral direito, o Bugre não tem um outro lateral mais experiente no elenco. Por enquanto, apenas o Ian, de 17 anos, aí vai ter que correr para tentar contratar, quem sabe, durante essa semana, para poder ter o jogador no próximo sábado. Em contrapartida, vai ter a volta do Matheus Bueno, que cumpriu suspensão automática. Primeira derrota do Humberto Lousa no comando do Guarani nessa volta dele ao Bugre. Edu. Beleza, Catarina, você volta já no craque Uesco? Já. Um abraço para você e é o seguinte, e aí a vitória do Marcelo Chamusca, né, estreando como técnico do Botafogo. Olha, antes da rodada, o Guarani era 7º colocado, com a derrota ultrapassado pelo próprio Botafogo e pelo Juventude também. Então o Guarani é 9º colocado com 22, o Novo Horizontino é o 4º colocado com 29, uma diferença aí de 7 pontos, tá? E lembrando que agora o Guarani tem pela frente, sábado pela manhã, 11 horas, Guarani Londrina tá uma campanha péssima, depois pega o Criciúma lá, e depois o Guarani vai até Natal, né? Pegar o ABC e aí termina aí o primeiro turno. Vamos ouvir nossos analistas, começando com o CH, Botafogo 1, Guarani 0. E aí, CH? É um jogo fácil de explicar. Primeiro que o Botafogo mereceu o resultado. Tentou jogar, jogou um pouco mais no segundo tempo, no momento de instabilidade do Guarani, aproveitou a falha do sistema de marcação do lado esquerdo do Mike, ali dobraram 2 jogadores, houve o cruzamento, o Lucão ficou olhando não sei para onde, e o Salatiel fez o gol de cabeça, não é? A exatos 22 minutos do segundo tempo. O Guarani não fluiu o seu jogo no meio campo. A preocupação que nós tínhamos era se os substitutos dos Matheus dariam conta do recado, e não deram. O Guarani não jogou no meio campo, não se organizou no meio campo, e também uma situação que estava muito óbvia. Eu acho até que o Humberto sabia disso, que o Chamusca ia bloquear o lado direito do Guarani completamente e não ia deixar o Isaac jogar. Foi o que fez. O Isaac não jogou, o Diogo Matheus pouco participou do jogo e o Bruno José também não conseguiu jogar. Aí o Guarani ficou só com o lado esquerdo. O Mike não é um lateral de características ofensivas e o Guarani tinha 2 volantes que... O Alvarinho é um cara só de marcação, né? O Alvarinho fez o que pôde, o Anderson está sem ritmo de jogo, não tem mesmo a afluência do Barbosa e do Bueno, que não jogaram hoje. E o Guarani perdeu, primeiro, para os seus desfalques e, segundo, para a competência de marcação do Botafogo. O Guarani não mereceu outro resultado, não praticou o jogo, né? Não jogou futebol, não teve proximidade, não teve tabela, não teve triangulação, não teve jogada de fundo. O Guarani pouco incomodou o goleiro do Botafogo, então não dá para contestar em nada, né? Não dá para falar de arbitragem, não dá para falar de nada. O Guarani foi muito diferente dos 2 jogos que teve com o Humberto Louser, não é? O Botafogo jogou um pouquinho mais de futebol que o Guarani, principalmente no segundo tempo, e o Guarani não soube resolver os seus problemas. Mesmo com toda a ofensividade que o time, depois das alterações, teoricamente tentava produzir, mesmo com um volante apenas, colocando um monte de atacantes, a coisa não aconteceu, não era a noite do Guarani. Enfim, é página virada e observar a próxima partida. Hoje, o Guarani não mereceu vencer. Quem mereceu foi o Botafogo. Edu Pinheiro. Perfeitamente. Olha, o público então 4.585, 66 mil de renda.
O Salatiel teve 3 chances. Na terceira ele fez, 22 segundo tempo. Daqui a pouco tem um gabarito, vamos ver aqui as defesas do jogo também. O Pegoraro fez uma boa defesa a 42 do primeiro tempo. Repito, chance 44 do Guarani com o João Vitor aí, mas se fosse pro VAR, não sei não. Teve uma também com o Derek, 25 segundo tempo, tentou girar, bate na zaga. Zorzinho, a bola é sua, Botafogo 1, Guarani 0. O jogo em si foi ruim, né, Edu, tecnicamente. Então, assim, tanto o Botafogo quanto o Guarani. O Botafogo começou melhor, né, o Guarani depois equilibrou o jogo, mas assim, muito pouco, criou muito pouco o Guarani. Eu acho que pode ter sido um erro da estratégia, pode ser, né, porque às vezes você vem com uma estratégia diferente, tentando surpreender o seu adversário, que faz a leitura e automaticamente muda o jeito de jogar, muda o posicionamento, que acaba ocasionando o que nós vimos hoje, né, um jogo tecnicamente ruim, com poucas alternativas, com poucas chances de gol. Jogo fraco tecnicamente, mas venceu quem buscou, quem tentou, né? Quem criou mais, quem teve mais a bola com qualidade. Porque quando eu falo ter a bola com qualidade, não adianta. O primeiro tempo, por exemplo, o Guarani teve mais posse de bola. Porém, nós vimos o jogo, mas não é aquela posse de bola ficar tocando de um zagueiro para o outro, goleiro, né? Isso daí não vira nada, sabe? Não vai ocasionar nada. Então tem que ter a bola sim, e eu dizia isso no intervalo. Tem que ter a bola assim no campo do adversário, rodar de um lado para o outro, com alternativas, movimentação dos homens de meio, né? Intensidade dos homens de lado, e não foi isso que nós vimos. O Isaac mal no jogo, ele tentou com o Regis, entrou apagado também, as substituições não surtiram efeito. Você vê que o Neilton não pegou praticamente na bola, o Bruno Mendes também, muito pouco. O Regis entrou meio apagado também, igual o Isaac. Aí a gente pode também credenciar a boa marcação da equipe do Botafogo, que tem um time muito qualificado, que tem um time que, sem dúvida nenhuma, tecnicamente está ali no mesmo nível do Guarani, mas vive um bom momento, está bem na tabela, né? Venceu a última partida jogando fora de casa, estava num crescimento, trocando o treinador. Eu falava sobre isso também, né? Do incentivo dos jogadores, tá trocando o treinador, os caras querem mostrar trabalho, quer mostrar que tem condição, tem qualidade. Então isso daí foi uma série de fatores que ocasionaram, sem dúvida nenhuma, um resultado positivo, mereceu o Botafogo, mas o Guarani demonstrou aí alguns erros, né, que nós tínhamos detectado que com a chegada do Humberto não teria mais, porém aconteceu novamente, alguns erros de passe, erros de transição, erros de posicionamento. Você vê que saíram os 2 volantes, o Guarani teve problema no setor, e aí fica difícil, né? Porque você precisa ter não adianta você ter um time, você tem que ter um elenco. Perdeu 2 jogadores, isso aí vai acontecer durante um campeonato longo como a Série B, vai acontecer a todo momento, só que você precisa ter peças de reposição, jogadores que entram e mantêm ali pelo menos o mesmo nível. Então, não foi isso que aconteceu. Guarani derrotado, que sirva de aprendizado, um jogo fora de casa. E agora, Edu, tem que juntar os cacos e voltar a vencer na próxima rodada, Edu. Olha, abraço pro Dudu Cap de Bariloche, nos ouvindo. Bariloche, coisa chique. Muito obrigado, viu, Dudu Cap. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse Neilton não jogaria nada. Aliás, não joga nada. Diz aqui, aqui sim, o Neilton não jogaria no Boa Vista, seu Edu, que é uma equipe amadora aqui de Campinas, bom de bola, Boa Vista várias vezes campeão amador da nossa cidade. Time do Guarani jogando para empatar, dá nisso, Edu, né? Pelo amor de Deus. E tá aqui, pessoal na bronca, não tem jeito, né? Hoje, aliás, para falar nisso, o Greg comentava, lembrei. As 3 alterações, 0-0, aí Humberto Lousa, aí ele mexeu. Na primeira mexida, tacou 3 de cara. Colocou o Lucas Araújo, o Regis e João Victor. Lucas Araújo no lugar do Ivan Avarinho, o Regis no lugar do Isaac e o João Victor no lugar do Bruninho. Mas acabou os 3 de entrar e aí o Guarani sofre o gol aí do Salatiel. Vamos lá, temos aqui a ficha técnica em nome de Brasitone. Eu tenho aqui na sequência o Craquiuesco. Se vai ser por convicção ou por exclusão, Craquiuesco. Quem será, hein? Quem será? Tem também a defesa do jogo e a sorte também. E o gabarito conceito jogador por jogador, 22 e 22. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. WESCO, Uesco, furadeira Uesco, ferramenta Uesco, sensacional. Vou falar já já da Uesco e o craque ganha uma furadeira. Será por convicção ou por exclusão? Oi, Boris, que narrou aqui Botafogo 1, Guarani 0, craque. Totalmente por exclusão, né? O Guarani fez um péssimo jogo, ofensivamente falando, então, inexistiu. Se não fosse o Pegorari naquela defesa no primeiro tempo, o placar poderia ser, inclusive, mais elástico naquele momento, o Guarani poderia sofrer o gol. Então eu fico por exclusão com o Pegorari, goleiro do Guarani, Edu. E parabéns pela sua narrativa. Obrigado. Bom descanso, bom retorno na Piracicaba. Ótima semana, Bolis. E ouvindo você e os companheiros de equipe, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aqui pro Felipe Silva, estava nos ouvindo, mandou mensagem aqui no Instagram, @LeandroBoris, e também pro Oeder Melo, lá no Paraná, Agudos do Sul. Já ouviu falar, Edu? Agudos do Sul, Paraná. Ouvi falar. Torcendo pelo Guarani. Então um abraço aí ao Oeder Melo Bugrino, mas hoje evidentemente não ficou satisfeito com a atuação do seu time. Um abraço, Edu! Obrigado, vai com Deus. Grande Boris, o Melo do Paraná aí, um abraço pra você, muito obrigado. Então, Pegorari é o voto do Boris, Vladimir Catarina, hein? Com convicção ou por exclusão, seu voto, Catarino? Fala, Edu. Olha, por exclusão, né? Não tem muita opção, não. Eu vou votar no Derek. Pelo menos o Derek criou mais oportunidades, foi um dos jogadores mais perigosos aí dessa equipe do Guarani. Hoje meu voto vai para o Derek, Edu. Perfeito, muito obrigado. O Carlos Henrique, o CH, o craque do jogo, se convicção ou exclusão? Oi, CH? Você me ouve? Eu vou passar para o Gleger aqui. O CH está pensando, né? O craque do jogo. 1-0 para o Botafogo. Oi, Edu. Oi, Gleger. Oi. Você me tá ouve? ouvindo, Edu? Sim, agora sim. Ok? Edu, eu vou votar no Pegorari, tá? Uhum. Vou votar no Pegorari, pra mim, fez defesas importantes. Aquela defesa foi impressionante. Pra mim, o Pegorari é o craque do jogo por exclusão. Olha, não tem no elenco quem ganhou mais furadeira do que o Pegorari. Depois que o Pegorari voltou, incrível, hein? Bom goleiro. Mas é o teu negócio. Enquanto que o Pegorari for o melhor em campo, o craque Uesco, isso também não é bom. É bom só pro Pegorari. Pro time legal quando é o artilheiro, quando é o meia. Enfim, Pegorari, tudo bem, merece, mas não é um bom sinal, tá?
Daqui a pouco o CH vota então no craque do jogo. Por enquanto vai dando Pegorari 2 votos e o Derek tem um voto do Catarino. Depois eu volto com o CH e complementa aqui o nosso craque Uesco. Deixa eu falar da Uesco aqui, meu caro Giba. Uesco, olha, agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para lhe atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ribeirão Preto, Estádio Santa Cruz. Guarani entrou com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Ivan Alvarinho, Wenderson e Isaac, Bruno José, Derek e o Bruninho. Lembrando que o Bugre não teve os dois volantes. O Matheus Barbosa lesionado, o Matheus Bueno suspenso. Primeira alteração, estávamos a 20 do segundo tempo, foram 3 de uma vez. Saiu Ivan Alvarinho, entrou Lucas Araújo. Saiu Isaac, entrou Regis. Saiu Bruninho, entrou João Victor. E logo após os 3 entrarem é que o Guarani sofreu o gol. Um pouquinho mais para frente, a 33, sai o Wenderson. Entrou Bruno Mendes e aos 39 sai Bruno José. Entrada de Neilton, a equipe do técnico Humberto Louser. O Botafogo com Matheus no gol, Tássio, Lucas Dias, Márcio e Patrick Bray, Tarik, Edson, Carioca, ex-Guarani, Guilherme Mantuan. Depois Carlos Mendel, Osman Esponte, depois Diogo Matheus e Salatiel. Luiz Henrique, depois Pedro Rodrigues. A equipe do técnico Marcelo Chamusca, ex-Guarani, fazendo hoje a sua estreia. Apitou Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Ele tem 32 anos, é professor de Educação Física lá em Brasília. Bandeira 1, Lucas Torquato, também de Brasília. É funcionário público em Brasília, promete que amanhã está na mesa, pela manhã. E o Leí Souza Silva, bandeira 2, 33 anos, é funcionário público em Sobradinho, Distrito Federal. Falou que amanhã de manhã está no serviço também. Olha, cartões amarelos. Foram 3, os 3 para o Guarani. Alvarinho é o terceiro. Mike, lateral esquerdo, levou. E o Diogo Matheus também leva cartão, é o terceiro, hein? Diogo Matheus e Ivan Alvarinho não podem atuar contra o Londrina no sábado pela manhã no Brinco. Olha, o gol do jogo foi do Salatiel a 22 do segundo tempo. Público 4.585 e a renda 66.635. Final, Botafogo 1, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, antes, deixa eu falar com o CH, perguntar, CH, só para complementar nos nossos quadros aqui, o craque do jogo, quem vai ganhar a furadeira da Uesco. Olha, o Bolis votou no Pegorari, o Gleger também do goleiro Pegorari, e o Vladimir Catanino votou no Derek. E o seu voto, CH? Oi, Edu, eu tive um pico de energia aqui, me perdoe não ter entrado no momento que você chamou, mas eu fico com Pegorari, o craque do jogo, conceito regular. Então, Pegorari com 3 votos é o craque Uesco, mais uma vez, recebendo a furadeira sensacional da Uesco, o goleiro Pegorari. Estamos no nosso quadro aqui, é a defesa do jogo, Giba? A defesa e a sorte do jogo. Então vamos lá, vamos fazer de improviso aqui. O Gleger vai escolher juntamente com o CH qual foi a defesa do jogo. A defesa e a sorte, né? Vê o lance 1 pra mim. 18 do primeiro tempo. Esse Salatiel é perigoso. Não à toa que ele fez o gol, hein? Ele gira. É o seguinte, gente. O Pegorari, ele foi sair jogando e com os pés ele entrega pro Valber. O Valber tinha 2 do Botafogo do lado dele. Ele abriu as pernas, deixou a bola sair pra lateral. É um lance bizarro. É difícil ver isso aí. Ele falou, vou dominar, vou perder. Aí o Botafogo rapidamente cobra o lateral, tem o cruzamento e o Salatiel gira na área. Aí saiu pra fora, hein? Que perigo. A sorte do jogo aí do Pegorari, hein? O Bolis. Pra Tarek, pé direito, calculou, executou lá dentro de cabeça do toque, sobrou pra Salatiel. Tá na área, vai marcar, entrou, tocou pra fora! Pra fora, Salatiel perde uma grande oportunidade. Ele dominou no peito, de costas pro marcador, girou pra cima do zagueiro e caprichosamente bateu e a bola passou. Foi embora, pedalinho de fundo, o Vladimir Catanino. Olha, só pra vocês terem uma ideia, na sequência o Guarani teve 2 chutes com o Bruninho. É fácil, o goleiro do Botafogo só encaixou 2 chutes. O primeiro chute do Guarani foi a 24 minutos. O outro foi a 34. Mas no finalzinho, aos 42... um chute do Botafogo desvia no Valber e o Pegorari atento. Oi, Bolis! Olha o Botafogo chegando, Luiz Henrique, clareou, vai bater, brigou, a bola desviou, Pegorari dá um tapa na bola! No chute de Luiz Henrique na entrada da grande área, a bola desviou no Valber e quase mata Pegorari. Uma reação espetacular do goleiro, colocando pra fora e cedendo escanteio pro Botafogo. Vamos para o segundo tempo, a sorte do Pegorari, 12 minutos sem de novo esse Salatiel. Olha o Salatiel aí. Abriu na ponta para Luiz Henrique, passou para Trick Bray, desce o Botafogo, boa bola para ele, linha de fundo, bateu cruzado para o Salatiel, bateu de primeira para fora. Perde uma grande oportunidade o Botafogo de novo com Salatiel, Vladimir. Olha um pouquinho mais para frente, logo depois de 3 minutos. Isso aí foi a 12, agora 15. 3 minutos depois, o Lucas Cardoso dentro da área, Pegorari com categoria encaixa, mais lance perigoso. Tássio para Mantuan, de cabeça para Tássio, boa bola, vem o Botafogo, girou Lucas Cardoso, bateu, pegou Pegorari. Pegorari no chute rasteiro de Lucas Cardoso para fazer a defesa, Vladimir Catanino. Jogada bem trabalhada. Bom, depois a 22 minutos, o gol aí do Salatiel, 1-0 o Botafogo, e a 44 é que eu disse, a grande chance do Guarani no jogo todo. João Victor é lançado pelo Lucas Araújo. João Victor dentro da área, limpa e bate, e o Albino faz uma bela defesa. Tá valendo. Se fizesse o gol, repito, ia pro VAR. E talvez fosse apontado o impedimento, João Victor. Mas valeu o lance e a defesa foi essa, repito, 44 segundo tempo. Lucas Araújo chega para recuperar, com o pé direito, meteu no cimento para João Victor, em posição legal, a chance do empate, dominou, pé canhoto, bateu, espalma o goleiro!
Defesaça de Matheus Albino. Tem mais Guarani com Regis, foi desarmado. Sim, senhores analistas, essas foram as defesas e as propostas. E a pergunta é, Greg Zorzin, qual foi a defesa do jogo? Aquela na batida que desviou e o Pegorari foi no canto, né, Edu? Defesa impressionante. Pra mim, essa é a defesa do jogo. Ok, pra você, CH? Não há dúvida. Não há dúvida. Essa defesa do Pegorari, eu acompanho o relator. Então, o lance 3 Giba 42 do primeiro tempo. Olha o Botafogo chegando, Luiz Henrique, clareou, vai bater pro gol, a bola desviou, Pegorari, dá um tapa na bola. No chute de Luiz Henrique na entrada da grande área, a bola desviou no Valber e quase mata Pegorari. Uma reação espetacular do goleiro colocando pra fora e cedendo escanteio pro Botafogo bater, Vladimir. No cantinho foi buscar o Pegorari, a bola desviou no Valber no meio do caminho após a batida do Luiz essa Henrique. defesa do jogo. Ô, gente, o Coritiba finalmente venceu, hein? Em Goiânia, Goiás 1, Coritiba 2, primeira vitória depois de 14 rodadas, a primeira do Coritiba. Tivemos ainda na Série B, esse é Brasileirão, na Série B, Mirassol recebeu hoje o Ituano e perdeu o gol do Felipe Saraiva, ex-Ponte. Felipe Saraiva marcou 51 nos acréscimos, Mirassol 0, Ituano 1. E aqui você acompanhou gol do Salatiel, Botafogo 1, Guarani 0. Na sequência eu tenho o gabarito, hein? O conceito, jogador por jogador. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. 23, 22 e 38. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Olha, gabarito do jogo, só uma informação. Então, olha, o Jamerson, aquele lateral esquerdo, né, que estava no Guarani, que foi pro Coritiba. Na transação teve o Regis, que voltou pro Guarani. O Jamerson hoje conquistou sua primeira vitória como lateral esquerdo do Coritiba de 14 jogos. Em 14 jogos, o Jamerson 12 como titular. Hoje Jamerson, e faz tempo, é titularíssimo no Coritiba. Mas finalmente conseguiu a primeira vitória, o Jamerson, lá no Coritiba. Vamos lá, oi Zorzin, Botafogo 1, Guarani 0, público 4.500. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Bom, o primeiro tempo foi um pouquinho melhor, mas o jogo foi ruim, viu, Edu? Não gostei do jogo. Então, repito, ruim o jogo, um pouquinho melhor o primeiro tempo. E para você, CH? Jogo ruim, melhor o primeiro tempo. Melhor o primeiro tempo. Vamos lá, o Zorzinho, vamos lá. O Pegorari, pela defesa que fez, essa 42 do primeiro tempo, a defesa do jogo. E no mais, foi bem nas saídas, escanteios, nos cruzamentos. Teve aquela jogada, aquele, né? Tocou com os pés pro Valber, o Valber deixou passar. Se ele utilizou muito hoje aquela jogadinha na saída do tiro de meta, ficar tocando, se fez isso ou não fez, e se ele foi culpado no gol, Gleger? Não teve culpa no gol, né? Essas saidinhas aí eu acho que não teve muito, né? Do primeiro tempo teve um pouquinho mais, mas depois ajustou.
Acho que até pela qualidade que ele tem com os pés, né? Foi bem. Vou dar um conceito bom pro Pregorari, para mim foi o craque do jogo. Foi defesas importantes, sempre muito seguro, né? E não tinha como, aquela bola lá do gol nem o Zorzinho pegaria. Diogo Matheus, lateral direito, foi amarelado, é o terceiro, não joga contra o Londrina. Como é que ele foi em CH? Ele foi inutilizado, né? Ele pouco participou da partida, muito marcado, teve muita dificuldade. Vou dar um regular para ele, porque não participou do jogo, não comprometeu, mas também não participou. Regular. Olha, a dupla de zaga, Lucão e Valber. Vocês vão falar também no gol do Salatiel, como é que foi? Porque no cruzamento, até o CH observava, né? O Lucão, ele foi tentar antecipar e não foi feliz. Agora, teve o lance do Lucão no começo do segundo tempo, que ele foi recuar para o Pegorari e foi mal. O Pegorari deu um bico, acabou salvando. O Valber, aquela saída que ele abriu as pernas, deixou ir para a lateral, aí o cobrado lateral quase que o Salatiel fez o comecinho de jogo. Algumas falhazinha aqui, falha ali. Ataques do Botafogo que a zaga acabou não tirando, essas e outras. E aí, a dupla de zaga hoje, ô Zorzinho, Lucão e Valber? Não gostei. O Valber um pouquinho melhor, né? Cometeu alguns erros, mas um pouquinho melhor. Mas o Lucão tá totalmente fora do jogo. Lucão ruim, Valber regular. Para você, CH, Lucão e Valber. O Lucão não é um zagueiro confiável, já faz tempo. E hoje, infelizmente, esse jogo mostrou isso. Tentou antecipar no gol do Salatiel, errou o bote e o Guarani perdeu o jogo. Não foi só culpa dele, tá? Mas nós estamos falando do trabalho dele. Lucão ruim, Valber um pouco melhor, regular. Vamos ao Mike, lateral esquerdo. O nome dele é Mike Silvan. Mike Silvan, da Silva Ferreira. Aonde que ele é mesmo, Edu? Ele nasceu em Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. Rapaz, que cidade é essa, hein? Eu vou falar pra você, acho que no elenco a turma deve gozar de pra caramba. O Salto da Onça. Você nasceu onde, cara? Quem nasce lá, o que é? 26 jogos, ô Mike. Olha, é o seguinte, no gol, ele teve... nasceu do lado dele, né? A jogada nasce do lado dele e surge o cruzamento. Como é que ele foi apoiando a sua qualidade de cruzamento, essas e outras, e o conceito do Mike, ô Zorzinho? Não, Edu, analisando o jogo todo, né? Teve esses erros que você disse. Eu falei, inclusive, no momento do comentário, que o Botafogo estava jogando muito pelo lado dele ali, com dificuldade. E hoje, assim, dá um conceito regular, sabe? Porque correu, lutou, tentou, né? Chegou em algumas jogadas à frente, mas longe de ser o Mike que nós vimos aí nas últimas duas partidas. Regular. Olha, vocês dois estão analisando a dupla de volantes, porque o Guarani hoje não teve o Matheus Barbosa lesionado e o Matheus Bueno suspenso. Então, o Humberto Loser colocou Alvarinho, argentino, e o Enderson. Vocês que estão aqui no dia a dia, não sei se tem alguma informação que o contrato do Alvarinho está terminando. Vence dia 30 de julho. Não sei se foi renovado, a intenção e tal. Enfim, ambos foram substituídos. E o Ivan Alvarinho, CH, você disse, eu não gosto do jeitão. Ele faz o break, né? Coloca o pé em cima da bola e depois passa. Ele dá um break, um jeitão que você não gosta. Você analisando aí, Alvarinho e o Enderson. É cintura dura, né? É volante de marcação, cara que tem muita garra, mas cintura dura. Ele pisa, joga para o lado, pisa, joga para trás. O jogo não flui no pé dele, né? Então, de maneira inteligente, o Chamusca deixou ele livre, né? Marca os laterais, marca o Isaac, marca o Bruno José e dá a bola pro Alvarinho. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Nem de longe esses dois volantes substituíram os Matheus. Não gostei do Alvarinho, conceito ruim. Não gostei do Enderson, conceito ruim, Edu. E você, Zorzinho, concorda com o CH, a dupla Alvarinho e o Enderson? Eu acompanho o relator. Ruim para os dois. O Isaac é o teu negócio, né? De repente dá 5 minutos, um ataque epilético, de repente não. O Isaac saiu a 20 do segundo tempo e o CH dizia no intervalo, olha, o Isaac apagado. Aliás, o problema é o seguinte, gente. O problema é que o Guarani foi péssimo. Tá, nós estamos aqui fazendo o quadro por fazer, com todo respeito ao ouvinte, mas não tem o que falar do Guarani. Mas foi péssimo o time. Perguntar pro CH e o Isaac.
E o Bruno José? E o Derek? E o Bruninho? Gente, estamos cumprindo aqui o quadro com todo o respeito e fazendo com muito prazer, mas não tenho o que falar. Ô CH, o Isaac, ou tem o que falar, CH? Tem. Figura decorativa. Ruim. Entendi. Você viu só? Vai brincar com o Japi pra você ver, tá? Vai brincar. Bruno José. Foi até 39 segundo tempo. Deixa eu ver aqui, não anotei nada do Bruno José. É o tal negócio, né, Greg? A bola não chegou e tentando, também não se esforçou pra chegar. Bruno José. Ah, foi mal, né? E todas as vezes que a bola chegou não evoluiu. Conceito ruim. Eu anotei aqui, CH, 25 segundo tempo, o Derek, a única chance que ele teve, ele gira, não sei se você lembra, você tentou girar de costas e bateu aí na cara do Botafogo. A única, sem chance para finalizar, o Derek. Então, ele é um cara muito esforçado, né? Só que a bola precisa chegar nele para ele participar do jogo. Isso não aconteceu. Bruno José e Isaac marcados e jogando mal. Ele tentou até uma hora ou outra, bola longa, ligação direta, mas o cara não faz milagre, né? O Botafogo marcou muito bem. Diferente da dupla de zaga Lucão e Valber, o Lucas Dias e o Márcio foram bem no jogo. Foram firmes, pelo menos. Não são nenhum Brastemp, não são grandes zagueiros assim, mas deram conta direitinho do recado. Ele tentou sair da área, ficar na área. Eu vou dar um regular para ele, porque ele é um cara sempre muito esforçado, Edu. Olha, o Bruninho, titularíssimo, mas sempre é substituído. E é o seguinte, Gleger, o Humberto Louser disse na coletiva, não sei se contra o Vitória ou no segundo jogo. Olha, o Bruninho a gente está tentando aproximar mais da área, queremos aproveitar no arremate. E no primeiro tempo, o Bruninho ele chutou duas de longe e tal, talvez muito cobrado pelo Louser, você tem que finalizar, mas tá também finalizando muito de longe. Aquele tal negócio, tem que dosar, tem que chegar um pouco mais perto para finalizar. E ele não tá chegando perto, finalizou de longe. Essas e outras, o Bruninho, como é que foi? Foi mal também, né, Edu? Fez uma boa partida o jogo passado e nesse, infelizmente, tentou alguma coisa ali, né? Esses chutes aí, mas muito pouco. Conceito ruim. Olha, hoje, dos que entraram, apenas registrando que o Regis fez a partida número 50 hoje, somando a sua passagem em 2021. E num bloco só, antes de analisar Humberto Louser, o CH vem os que entraram. Lucas Araújo, o Regis e o João Vitor, os três que entraram a 20 do segundo tempo. Bruno Mendes entrou a 33, o Neilton a 39. O Regis cobrou duas faltas erradas. Neilton, uma falta para levantar na área. Isso foi, nós estamos o quê? Deixa eu ver aqui, 48, nos acréscimos. O Neilton isolou, Bruno Mendes nem pegou, Lucas Araújo é que deu o passe para o João Victor. Aquele lançamento sensacional que o goleiro acabou pegando, mas se fosse pro VAR, talvez o impedimento. A grande chance do Guarani no jogo, uma só. Dos que entraram, CH, o que falaram? Você já resumiu. O único detalhe que você pode destacar é o lançamento do Lucas. O resto, não aconteceu absolutamente nada. Entraram, participaram do jogo, mas não acrescentaram. Todos ruins, com exceção desse lance do Lucas, Edu. Eu acho que daqueles que entraram, o CH representou bem. Então, com o Zerzinho, com o Gleger, eu vou pro Humberto Louser. Aquilo que ele escalou hoje. Mais uma vez o Valber vai pro jogo. Porque tem outro zagueiro, o Alan Santos, não tá legal ainda, então o Valber vai jogando. Dupla de zaga, dupla de volantes, foi o Alvarinho, o Anderson, o ataque começou com o Derek, enfim, ele colocou aquele pelotão, né, no segundo tempo, o Regis, João Victor, o Bruno Mendes e tal. Bom, como é que foi o Humberto Louser hoje? Olha, Edu, ele, de começo, acho que pelas alternativas que tinha, né, e nós falávamos sobre isso, inclusive, não tinha o que fazer, né? Ajustar o meio de campo ali, ele poderia ter entrado, por exemplo, com o Regis, com o Bruno Mendes, de começo, né? Mas ele deu sequência, pô, o time tá ganhando, né? Duas partidas, 2 vitórias, acho que ele foi coerente nas escolhas, mas eu acho que pode ter errado, por exemplo, na estratégia de jogo, mas a gente percebeu o Guarani não foi para Ribeirão para competir, né? Não foi para guerrear, não foi. O Guarani foi lá, vamos tentar ver se a gente ganha o terceiro jogo, né? Não sei. Às vezes pode ter acontecido aquele comodismo, né? 2 vitórias, vamos chegar lá, nós vamos ganhar de novo. Isso aí acontece muito
quando você tem uma sequência. E o jogo era contra um time, né, de qualidade, um time que estava oscilando na competição, venceu a última partida e estava jogando em casa. Então, assim, teria que ter um pouco mais de concentração, né, um pouco mais de empenho, um pouco mais de intensidade no jogo e ir para uma partida como essa aí. Se você não for para competir, né, se você não for para guerrear mesmo, para buscar, e nós não vimos isso no Guarani. Não dá para botar a culpa no Humberto, porque para mim ele tentou, ele substituiu, ele veio bem de começo, as substituições, até nós falávamos, pode ser que dê certo, né? São jogadores decisivos, mas não aconteceu também pela eficiência do sistema defensivo da equipe do Botafogo, que marcou muito forte, né? Estava com uma linha bem ajustada, bem posicionada e um time bem organizado. Então o conceito do loser hoje, apesar da derrota, é um conceito regular, Edu. Um abraço para você, boa semana, Gleger. Valeu, Edu, um abraço para você também. Um abraço para o CH e todos os ouvintes. Boa semana a todos. Muito obrigado. Olha, gol do Salatiel a 22 do segundo tempo, Botafogo 1, Guarani 0. Agora o CH analisando aí o trabalho, as alterações do Humberto Louser. Bom, de começo ele foi coerente com a cabeça, com o trabalho dele. Ele repetiu todos os jogadores que ele podia. Ele veio de 2 vitórias e 2 jogos difíceis. Então ele valorizou aqueles jogadores que ele podia. O problema é que na parte pensante ele não podia repetir, ele tinha que mexer. E o que ele colocou não funcionou. Então não dá para dar um conceito bom, por exemplo. Primeiro que o jogo foi horrível. O time dele não jogou. Segundo que perdeu o jogo. E terceiro que as opções que ele de começo colocou não funcionaram. E as 5 que ele mexeu não acrescentou absolutamente nada. Então o trabalho ele tem que ser condizente ao trabalho do time, não é? Ele tem culpa junto. O conceito é ruim para o trabalho dele. O time dele jogou uma bolinha de gude. Não pode acontecer. Ele pelo menos tinha que botar na cabeça dos caras que tinha que ter mais energia no jogo. Hoje não dá na técnica, nós vamos no peito e na raça. E nem isso o Guarani fez, não é? Foi um jogo blasé, um jogo morno. Um jogo que o Botafogo jogou um pouquinho de bola no segundo tempo e ganhou a partida. Então hoje o Humberto Louser, como o time dele não foi bem, o conceito para ele hoje é ruim, Edu. Olha, eu vou trocar uma figurinha com o CH, eu vou falar de ex-bugrinos aqui, do Richard Rios, vou falar aqui do Matheus Davó, onde estaria Matheus Davó? E vou falar do Maurício Kozlinski, goleiro, onde é que ele tá, todo mundo sabe, tá no Fortaleza, mas um detalhezinho lá, tá? CH aí o Botafogo, hein? Estreia do Marcelo Chamusca com vitória. Alguém lhe chama atenção. Salatiel teve 3 chances, umas ele fez o gol. E aí, esse Botafogo? Esse Salatiel é grandão, né, cara? É pivôzão. Chamou atenção, sim, cara. Ele protege a bola, abre os braços. É um centroavante de uma jogada só que ele ganhou o jogo pro Botafogo. Agora, do restante, é um time comum. Bem dirigido pelo Chamusca, um time que está empolgado. E vai frequentar o meio da tabela aí. Nada mais que isso, Edu. O Botafogo ultrapassou o Guarani. Botafogo é o 8º colocado com 24. O Guarani é 9º colocado com 22, tá? O árbitro Maguielson Lima Barbosa, o trabalho dele, tranquilo, deu 3 cartões, os 3 pro Guarani, o amarelo, Alvarinho, Mike e Diogo Matheus. Nada a acrescentar e nem de criticar. O trabalho, para mim, da arbitragem foi bom, Edu. O colombiano Richard Rios, agora aqui o detalhe, CH. Esse cara joga demais. Foi uma das grandes contratações do Guarani dos últimos tempos. No Palmeiras, você sabe que ele fez 22 jogos no Palmeiras? O Richard Rios, quantos jogos ele fez no Guarani? Fez 11. Você acredita isso? Ele já fez o dobro no Palmeiras de jogos do que jogou no Guarani. E tá sempre titular. Porque é o seguinte, no Palmeiras, se o Gabriel Menino se machuca ou tá suspenso, Richard Rios na fita. Ou senão ele entra no segundo tempo. O Jamerson, repito, hoje a primeira vitória do Jamerson. O Coritiba ganhou de 2-1 do Goiás. 14 jogos tem o Jamerson. Hoje a primeira. É titularíssimo o Jamerson no Coritiba. O Matheus Davó, o CH, que estava no Cruzeiro e o Cruzeiro disse que não ia aproveitá-lo, foi parar no Chipre. Chipre, num time, olha, eu não sei como é que se pronuncia. Se escreve P-A-F-O-S. Pafos.
Ou Pafós. Eu não sei. No Chipre, deve ser Pafos. E a carreira do Matheus Davó em CH? Onde que ele foi parar, hein? Foi ganhar dinheiro, Edu. Foi ganhar dinheiro. Abriu a janela... Abriu a janela, foi ganhar dinheiro e depois aqui 6 meses volta. É bom menino, bom jogador. E o Richard Rios, ele deu tanta sorte com competência, evidentemente, que ele é um bom jogador, que o Zé Rafael machucou no Palmeiras. Zé Rafael, verdade. Zé Rafael machucou e agora ele virou titular. E ele deu mais sorte ainda de jogar no melhor momento de estrutura no Palmeiras. E ser comandado pelo Abel Ferreira é tudo o que ele precisava como ele está no Palmeiras, num time cheio de moral, vai virar e já é titular do time e dirigido pelo Abel Ferreira. Esse menino vai longe, joga muito, é um jogador versátil de meio campo, jogador que é esguio, joga pelo lado esquerdo, gila para o lado direito, chute em gol, pisa na área, é um jogador de meio campo moderno que todo clube quer, e o futebol europeu também. Pensa você, Edu, esse cara até outro dia jogava futsal, ele foi pinçado pelo PC Oliveira, ex-técnico da seleção brasileira, veio para o campo, o Guarani teve a perspicácia de trazê-lo e fez um grande negócio. Quando ele esteve no Guarani jogou muito e agora a carreira dele eu não tenho nenhuma dúvida que vai deslanchar. Bom jogador o Richard Rios, Edu. E o Jamerson no Curitiba, hein? Agora o resto precisa ajudar, né, Edu? É. O resto precisa ajudar. O cara não faz milagre. Esse é outro que vai longe. Gosto do futebol dele. Lateral humilde, trabalhador, inteligente para jogar. Eu acho que também tem uma carreira legal pela frente, Edu. E o goleiro Maurício Kozlinski no Fortaleza só fez 2 jogos. Você sabe quantos jogos o Kozlinski está na reserva do Fortaleza? Não. 23 jogos seguidos que ele está na reserva. O titular agora é o João Ricardo. Sim. Mas o Fortaleza também tem uma bela estrutura, né? Não sei se ele fez bom negócio ou não. E aí, CH? Kozlinski? Aí é grana. Não, mas aí é grana também, né, Edu? E tá jogando Série A. O Fortaleza disputa campeonatos internacionais. Ele saiu também para um projeto de carreira. O João Ricardo está melhor que ele nesse momento. Fortaleza tem uma baita estrutura hoje. Não se percam. Mas é time no Nordeste. Fortaleza hoje é um time tão organizado como... Deixa eu ver aqui. Ele não é tão organizado como o Red Bull, mas o Fortaleza hoje é mais organizado que o Santos. Só para você ter uma ideia. É isso aí. É que nem o Ivan, né? Que era da Ponte, tá no Vasco, reserva do Vasco. O Ivan faz uns 25 jogos que tá na reserva. Mas aí o negócio é diferente. É diferente, porque ele foi para a Rússia. Não, ele foi para o Corinthians. Jogou 2, 3 partidas. Foi para a Rússia primeiro, né? Isso, foi para a Rússia. Daí veio para o Vasco agora numa barca furada. Essa 777 no Vasco não está contratando. Me parece que não está fazendo aquilo que está escrito no contrato. E ali, sei não, viu? Como Corinthians com problema, Santos com problema, Vasco com problema, sei não. E ele não tá jogando, né, Edu? Que é o pior de tudo. Não tá jogando. CH, então beleza. Um bom descanso, uma ótima semana e até a próxima, CH. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço a todos. Agradecendo sempre a audiência do ouvinte da Rádio Bandeirantes. E amanhã a gente tá voltando, né, Edu? Às 11h30 da manhã, todos os dias, com Nossa Área, com toda a equipe de Carlos Batista. Boa noite, Edu. Grande abraço. Vai com Deus. Descanse com Deus. Grande CH. E no Concentração, eu sempre falo de historinhas, no caso hoje Botafogo e Guarani. E 1977, o Campeonato Paulista, naquela época, era enorme. Começou em fevereiro e terminou em outubro. 1977, final Ponte Corinthians, gol do Basílio, Corinthians campeão. E teve o primeiro turno. Final do primeiro turno, o campeão do primeiro turno. Estamos na semifinal do primeiro turno e Botafogo e Guarani foram parar no Pacaembu. Você acredita nisso? Esse jogo foi 0-0. E o Botafogo, com a campanha melhor, prosseguiu. Botafogo com Aguilera, Wilson Campos, Ney, Manuel e Mineiro. Lorico e Mário. Zé Mário, ele, Sócrates, Osmarzinho e João Carlos Motoca. O treneiro, Jorge Vieira. E o Guarani com Neneca, Miranda, Amaral, Edson e Cuca, Flamarion e Zenon, Ziza, depois Gercinho, Renato, André e Valdez.
e o técnico Paulo Emílio. Estou falando aqui de maio de 77, e aqui já figurando alguns jogadores que conquistariam o título de 78. Neneca no gol, o Miranda aqui na lateral direita, virou depois lateral esquerdo. O Amaral, no final de 77, foi vendido para o Corinthians, mas só estreou no Corinthians depois da Copa de 78, que ele fez a dupla com o Oscar, né? 78 Argentina, a dupla da zaga foi o Oscar da Ponte, e o Amaral, até então, estava no Guarani. Tá aqui o Zenon, o Gersinho, grande revelação do Guarani, no elenco também de 78, Renato Morungaba daqui. Muito bem, e aí o Botafogo 0-0 foi para a final do primeiro turno contra o São Paulo. E o jogo foi no Morumbi. E aí, tempo normal, 0-0 de novo, prorrogação 0-0 e o Botafogo foi o campeão do primeiro turno do Paulista 77. Isso virou livro. Até virou DVD. Eu recebi um presente, esse DVD, foi do ouvinte. Um ouvinte me trouxe aqui uma vez, sou muito grato por isso, uma conquista. E lá em Ribeirão Preto, você contar essa história aí, vale muito. Aí um ano depois, já naquela campanha de 78 no Brasileiro, 19 de julho de 78, vai fazer aniversário esse jogo aqui. Foi no Brinco, foi uma quarta-feira, 21 horas, está aqui no site do José Ricardo Mariolani. E o gol foi do Zenon. O gol foi do Zenon aos 10 do segundo tempo. E o Brinco recebeu um público de 17.077. Naquela época não havia tobogã. O tobogã foi construído lá para 79, 80, por aí. O Guarani com Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão Adriano, depois João Carlos e Bozó, depois Cuca. E o técnico, o senhor Carlos Alberto Silva, já falecido. Mauro também já faleceu, Neneca faleceu. Zé Carlos faleceu. Esse Adriano também faleceu muito jovem. E que me falha a memória, me desculpem. Dos que faleceram, eu acho que são esses que estão aqui na escalação. E o Botafogo com Aguilera, Wilson Campos, Batista Manuel e Ângelo. Miro, lembra de Miro? Depois Zito, ele, Sócrates e Osmarzinho. Terto, Arlindo e João Carlos Motoca, e o técnico aqui já era o Antoninho. Com esse resultado, o Guarani garantiu classificação antecipada para as quartas de final do Brasileiro 78. Foi aí quando começou com o Sport, aquele mata-mata, depois veio o Vasco e a final contra o Palmeiras. Então, foram assim os grandes momentos aí de Guarani e Botafogo. O Guarani subiu em 49, aquele gol aí do Dorival Geraldo Santos, numa final na Javari contra o Batatais. E eu falei também aqui do Dorival no Concentração. Dorival que na última sexta-feira completou 95 anos. Parabéns ao Dorival, a lembrança e as homenagens da Rádio Bandeirantes Campinas. Então, desde 1950, o Guarani subindo para o Paulistão, foi só rebaixado em 2006. Então, o Guarani ficou 57 edições ininterruptas no Campeonato Paulista. Tudo bem, teve aquele lance também de 2001, é bem verdade, 2001 o Guarani foi rebaixado, mas o rebaixamento acabou não se concretizando, porque em 2002 surgiu o Rio-São Paulo. Tanto a Ponte, o Guarani, o Paulista de Jundiaí e o São Caetano foram convidados para o Rio-São Paulo. Aí não vingou, aí em 2003 voltou normal o Paulistão e o Guarani voltou na elite normal, mas aí em 2006 aconteceu o rebaixamento. Bom, vamos dar só uma engolida aqui, Gibá. Dá uma faturadinha pra mim, tomar uma aguinha, eu volto no Indica Bola, focalizando aqui o Brasileirão, a Série B, a Série C e a Série D. O Hélio dos Anjos estreou com derrota, hein? No Brasileiro da Série C, tá lá no Paysandu, eu volto já, agora 23:06. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569.
FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Bem, focalizando o Brasileiro da Série B. Brasileiro da Série B é a 15ª rodada. Começou na sexta-feira, Tombense 4, Chapecoense 2. No sábado, o clássico lá de Goiânia, Atlético Goianiense 1, Vila Nova também 1. Na ressacada, Avaí 0, ABC 2. O Avaí perdendo aí por último colocado em casa. Júnior Todinho, um dos gols do ABC, ex-Guarani. E o Avaí demitiu o técnico Gustavo Morínigo. E o Eduardo Barroca foi anunciado hoje, novo técnico do Avaí. E o Avaí, no sábado, enfrenta a Ponte. E vai ser a estreia do Eduardo Barroca. Tivemos ainda no sábado Sampaio Correia 0, Criciúma 2. Lá no Rei Pelé, CRB 2, Londrina 1. Londrina hoje anunciou o técnico Eduardo Souza. É a sexta vez que o Londrina troca de técnico em 2023. Domingo, tivemos na Série B, Juventude 1, Vitória 0, gol do Nenê. Nenê vai completar dia 19, 42 anos. Nenês Vasco. Thiago Carpini firme no comando Juventude. Tivemos na Ilha do Retiro um público 17.700. Ontem Sport 2, Ceará 0. Gol do Ronaldo Henrique e do Luciano Juba. Majestoso, o Batista narrou ontem Ponte 1, Novo Horizontino 0. Gol do Paulo Baia a 39 segundo tempo. Público 3.900. E hoje tivemos Mirassol 0, Ituano 1. Gol nos acréscimos, gol aos 51 minutos do Felipe Saraiva. Ex-Ponte, revelado pela Ponte. Olha o público em Mirassol, 2.365. E você curtiu aqui, Botafogo 1, Guarani 0, gol do Salatiel, a 22. Segundo tempo, o público em Ribeirão Preto, 4.585. Vamos aqui à classificação. Como é que terminou? Mais uma rodada. Em primeiro, Sport com 31, um detalhe, um jogo a menos. Em segundo, Vila Nova, 31 também. Em terceiro, Criciúma com 30. Em quarto, Novo Horizontino com 29. Em quinto, Vitória, 28. Em sexto, Mirassol, 25. Em sétimo, Juventude com 24. Oitavo, Botafogo, 24. Em nono, Guarani com 22. Em décimo, o Atlético Goianiense, 22. 11º, Ceará com 21. Em 12º, Ituano com 18. Em 13º, CRB também 18. 14º, a Ponte 18. 15º, Sampaio Correia 16. Em 16º, Tombense 12. 17º, Zona de Rebaixamento, Chapecoense 12. 18º, Londrina 11. 19º, penúltimo, Avaí com 11. E na 20ª colocação, o ABC 10 pontos. Então, antes da rodada, a Ponte era 15ª, a Ponte termina como 14ª, ganha uma posição. O Guarani, antes da rodada, era 7º colocado, termina em nono, desce 2 posições o Guarani. O Guarani está com 22, a diferença para o quarto colocado é o Novo Horizontino com 29, então diferença de 7 pontos. Vamos aqui à próxima rodada. Vamos lá, Brasileiro da Série B. Deixa eu ver aqui, Série B 2023. Vamos lá, é a 16ª rodada. Foi alterado aí o jogo do Guarani. O Guarani vai jogar então no sábado. Vai jogar sábado, 11 horas no Brinco. Vamos lá, a rodada vai ser essa aqui. Teremos na sexta-feira Novo Horizontino e Atlético Goianiense.
Ainda na sexta, Ceará e Botafogo. No Brinco, aqui sexta-feira. Aqui já no sábado, 11 horas, Guarani e Londrina. No sábado, 15h30, ABC e Criciúma. No sábado, 17 horas, Ituano e Juventude. Sábado, 17 horas, Avaí e Ponte. Esse é o jogo da TV Bandeirantes. O Batista vai transmitir na TV. Tá? Sábado, TV Bandeirantes. Campinas, Avaí e Ponte. 18 horas no sábado, Tombense e Sampaio Correia. Domingo, 15h30, Chapecoense e CRB. 18 horas domingo, Sport e Mirassol. E na segunda-feira, dia 10 de julho, fechando a rodada, 20 horas, Vila Nova e o Vitória. Deixa eu pegar aqui agora o Brasileirão, que tivemos aí de novidade hoje. Uma partida, vitória do Coritiba. A primeira vitória do Coritiba no Brasileirão. A Série A, que teve no sábado São Paulo 1, Fluminense 0, aí cada público, 49 mil no Morumbi, gol do Luciano a 42 segundo tempo. No Maracanã, Flamengo 2, Fortaleza 0, 60 mil de público. Quando estava 0-0, o Iago Pikachu do Fortaleza perdeu um pênalti, o Matheus Cunha acabou defendendo. Lá na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Grêmio 2. O Grêmio marca nos acréscimos o gol da vitória com 34 mil. Beira Rio, Inter 0, Cruzeiro 0 com 23.900 de público. Domingo, ontem, Corinthians 0, Bragantino 1, gol do Eduardo Sacha a 16 minutos de jogo, com 42 mil de público, renda 2.860.000. Na Arena Baixada, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2, estava 0-0, o Hendrick do Palmeiras perdeu um pênalti, o goleiro Léo Link pegou. Depois o próprio Hendrick fez 1-0, o Gabriel Menino 2-0 Palmeiras. E aí esse tal de Vitor Roque, como marcou esse cara? Fez um de pênalti, fez um outro também, empatando 2-2. Então, pelo terceiro jogo consecutivo, o Palmeiras não vence no Brasileirão. Público 33.118. No Engenhão, olha o Fogão, que campanha espetacular. Botafogo 2, Vasco 0. Luiz Henrique, Carlos Alberto, os gols do Fogão. E quem será o próximo técnico? Luiz Castro, Botafogo. O português, né, foi pro Al Nassr, a equipe do Cristiano Ronaldo. E o Cláudio Caçapa é que interinamente dirigiu o Botafogo. Quem será? Quem? O Tite disse não, hein, pro Fogão. Tivemos no Mineirão, Atlético 2, América 2. O Hulk fez um gol, tava 2-0 pro Atlético. E o América empatou com 2 gols do Mastriani. E o Felipão foi expulso no intervalo. Depois do jogo, o Hulk foi expulso. Público 34.500. E lá na Arena Pantanal, fechando a rodada, quer dizer, os jogos de ontem, né? Fechando os jogos de ontem. Cuiabá 3, Santos 0. O Paulo Turra é o novo técnico do Santos. Gol do Daverson, Denilson e Riquelme. E o público 13.400. Olha, o Santos também tá mal. E fechando a rodada, tivemos hoje lá em Goiânia, Goiás recebendo Curitiba, o Aleph Manga, 1-0 Curitiba, o chileno Kusevich fez 2-0 e o Dodô marcando pro Goiás. Então é isso aí, Curitiba 2-1. Vamos aqui à classificação do Brasileirão, como é que fica? O Fogão nadando de braçada, líder com 33. O Botafogo ganhou 11 dos 13 jogos. É mole ou não? Ganhou 11 dos 13 jogos. Em primeiro, Botafogo com 33. Em segundo, Grêmio com 26. Em terceiro, Flamengo 25. Em quarto, Palmeiras com 23. Em quarto, Red Bull Bragantino 23. Em sexto, Fluminense com 21. Em sétimo, São Paulo 21. Em oitavo, Internacional 21. Em nono, Atlético Paranaense com 20. Em décimo, Atlético Mineiro com 20. 11º, Fortaleza com 20. Em 12º, Cruzeiro com 18. Em 13º, Cuiabá 15. 14º, Santos com 13. Em 15º, Bahia com 12. 16º, Corinthians com 12. E depois vem os 4 últimos. O Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e o Curitiba foi para 7 pontos. Primeira vitória. Então, o que acontece? O
Se o Goiás vencesse, o Coritiba entrava na zona de rebaixamento. O Corinthians entrava na zona de rebaixamento, né? Se o Goiás vencesse, o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. E o Santos está lá. O Santos está aqui, ó, 14º com 13. Quer dizer, o Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians está 1 e o Bahia também com 1, tá? Agora são 23h17. Bem, eu interrompo aqui o nosso Ed Cabola porque tem a coletiva aí do Humberto Loser. Depois de Botafogo 1, Guarani 0, Humberto Loser fala na Bandeirantes. Humberto, boa noite, sou o Victor Freitas do Bugricast. Eu queria primeiro que você fizesse então uma análise do jogo de hoje. O que deu errado para o Guarani sair com a derrota hoje? Boa noite, Victor. Tivemos uma jornada muito abaixo daquilo que a gente pode apresentar, principalmente que apresentamos, né, nas 2 rodadas anteriores. E quando você joga abaixo do teu potencial, você fica distante, né, do objetivo de vitória. Então, isso que ocorreu na noite de hoje. Não conseguimos fazer as nossas conexões quando tínhamos a bola. E sem bola também ofertamos muito espaço para o adversário, que acabou sendo feliz numa jogada que eles tanto estavam martelando e conseguiram fazer o gol da vitória. Então, isso tem que servir de reflexão, de aprendizado para nós, mas como não teve euforia em 2 jogos anteriores que nós fizemos 2 boas partidas, também não vai ter arrasada nesse momento. É olhar para dentro, fazer as nossas reflexões e extrair o melhor de cada um, porque a partir de amanhã nós temos que já voltar as nossas atenções para o jogo contra o Londrina, para que juntos possamos dar uma resposta diante do nosso torcedor em busca de mais uma vitória. Humberto, hoje você não teve a sua dupla de volante titular, né? Os Matheus, o Bueno e o Barbosa, e os substitutos a gente viu que não conseguiram entregar o mesmo que a gente tinha visto nas 2 últimas partidas, né? Você acha que isso comprometeu muito a entrega do time dentro de campo, talvez um pouco mais na produção ofensiva? Olha, seria injusto da nossa parte atribuir um mau rendimento, o resultado de derrota em cima de 2 jogadores. São 2 atletas que vêm treinando muito bem, assim como os demais que não estão participando ativamente do início ali do jogo. Claro, o Bueno e o Barbosa já têm um entrosamento, isso facilita também os mecanismos ali de combinações, principalmente ofensiva, mas é muito injusto da nossa parte se a gente atribuir um resultado de adversidade a um atleta, 2 ou nomear algum. Então isso a gente não faz. É claro que nós vamos fazer correções aqui dentro, dar força, apoiar esses atletas nesse momento para que a gente possa dar uma resposta diferente no próximo jogo contra o Londrina. E Humberto, você teve 2 desfalques agora também, né, por 3º cartão amarelo, o Alvarinho e também o Diogo Matheus, e aí até surge um problema na lateral direita, né, porque o Alvarinho vinha sendo o substituto do Diogo Matheus. Sobra o Ian, né, você vai dar oportunidade para o garoto entrar ou a gente vai ter que ver um Guarani um pouquinho mais improvisado para o jogo contra o Londrina? Não, independente da saída do Alvarinho, também do Ivan, né, por suspensão, quem iria jogar, no caso da suspensão do Diogo, é o Ian, que vem treinando bem, um menino que vem crescendo junto com os demais companheiros. A oportunidade veio através dessa suspensão do Diogo. Vamos dar força, vamos dar apoio para ele, para que ele possa ir a campo, fazer o seu melhor e nos ajudar a conquistar o nosso objetivo, que são os 3 pontos. E Humberto, até falando um pouquinho sobre desfalques, né? Hoje foi aberta a janela de transferências, né? Para o Guarani trazer reforços, talvez até se desfazer de alguma outra peça. Você que conversa bastante aqui com o Lucas Drubski, já tem alguma coisa planejada na cabeça, um setor que pode ser prioridade para o Guarani ao longo desses próximos 30 dias para reforçar um pouquinho o elenco? A gente tem conversado, eu, o Lucas, o Ricardo, a gente está atento ao mercado, como a gente já falou em outras oportunidades, olhando para dentro, um olhar também na nossa categoria de base, sub-20, olhando para o mercado também para ser pontual nesse momento. É claro que a gente tem algumas lacunas em algumas posições, até por perda de algum atleta. Agora a gente está tendo muito cuidado, observando bem o mercado e pontualmente iremos trazer valores para agregar qualidade a esse grupo que aqui já está, para que juntos possamos fazer um Guarani ainda mais forte.
Pensando no próximo jogo agora, Humberto contra o Londrina, já no sábado, o que você espera desse adversário, né, que está um pouquinho atrás do Guarani na tabela também, que deve vir com sede de pontos, né? Mais um jogo difícil, a Série B está muito nivelada esse ano, haja visto a surpresa que vem tendo, rodada a rodada. Então, cabe a nós nos prepararmos muito bem, mesmo com esse espaço curto de tempo até a partida, para que a gente possa voltar à nossa identidade, voltar a performar como nós tínhamos performado nas 2 partidas anteriores, para que isso sim irá nos aproximar do nosso objetivo, que é conquistar a vitória. Então, precisamos primeiro olhar para dentro, fazer essas reflexões, trabalhar bastante nesse período, nos prepararmos bem para dentro de casa, fazer um grande jogo, jogar de maneira organizada, jogar de maneira com muita intensidade nas ações ofensiva e defensiva, que isso de fato irá nos aproximar daquilo que a gente deseja e aquilo que nós vamos trabalhar muito, se entregar bastante dentro do campo para poder conquistar naquela manhã de sábado. Humberto, só uma última questão, né? Foi seu primeiro jogo fora de casa. A gente viu um Guarani com um perfil atuando no Brinco, hoje um perfil um pouquinho mais diferente. O Guarani vai ter essas 2 configurações, né? O Guarani de casa e o Guarani de fora, ou vai de jogo a jogo mesmo? Não pode, né? A gente trabalha, a gente conversa bastante, o que nos dá segurança e confiança é justamente esse feedback que é passado dos atletas para nós. O vestiário também, a questão da indignação com a derrota. A gente sabe do nosso potencial e sabemos também que hoje nós não colocamos ele em prática. Então, quando você não coloca, você paga um preço caro. E essa noite nós pagamos um preço muito caro. Isso dói, está sangrando. Porém, precisamos cicatrizar o quanto antes, que a partir de amanhã nós temos que virar a chave, já projetar o jogo contra o Londrina, para que a gente possa juntos dar uma resposta diferente para nós mesmos, para os nossos torcedores que lá estarão presentes, para novamente voltar a jogar um bom futebol, que quando você performa, você está mais próximo do resultado de vitória. E a identidade do Guarani, independente de onde for jogar, é aquela que o torcedor viu nas 2 partidas anteriores. Então, isso tem que servir de aprendizado, o que nós tivemos nessa noite, para que não ocorra mais em outras partidas e que, consequentemente, a gente possa criar essa identidade de equipe, tanto dentro como fora, sempre buscando o resultado de vitória. Perfeito, obrigado, Humberto. Muito bem, a coletiva do Humberto Loser. E para complementar aqui o Indiaca Bola, lembrando que amanhã tem Copa do Brasil, Bahia e Grêmio se enfrentam 9 da noite lá na Arena Fonte Nova. Na quarta-feira tem São Paulo e Palmeiras, o jogo é 19h30 no Morumbi. Tem o jogo do Corinthians na quarta também, lá no Independência, América e Corinthians é 21h30 da quarta-feira. E na quarta tem Flamengo e Atlético Paranaense, lá no Maracanã, 21h30. Depois teremos jogos da volta aí nos dias 12 e 13, aí definindo aí quartas de final da Copa do Brasil. Outra informação a respeito da Ponte, a Ponte contratou e confirmou o atacante André. André está com 32 anos, aquele do Santos, revelado pelo Santos. Lá para 2008, 2009 na equipe do Santos, juntamente com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso. Depois ele andou aí no Dínamo de Kiev, foi para a França, voltou para o Atlético Mineiro, voltou para o Santos, foi para o Vasco, voltou para o Atlético Mineiro, foi para o Sport Recife, passou pelo Corinthians sub-16, estou aqui em 2016, Corinthians, depois foi para Portugal no Sporting, voltou para o Brasil para jogar no Sport. Aí foi pro Grêmio, do Grêmio ele foi pra Turquia, da Turquia voltou pro Brasil e pro Sport, jogou no Cuiabá o ano passado, ele estava na Rússia, o time chama Torpedo, na Rússia. Tá bom, tá aí o André, já confirmado e... Inclusive, e para falar em Ponte, tem a Copa Paulista. A Ponte joga amanhã contra o 15 lá em Piracicaba, 19 horas. 15 Ponte estreia na Copa Paulista. O campeão escolhe se vai para a Copa do Brasil ou brasileiro da Série D. O Guarani não participa, não quis participar da Copa do Brasil. Agora, 23h26, vamos encerrando nossa jornada de hoje, o nosso jogo aberto. E hoje o amigo Bolis, o moço de Piracicaba, narrou aí Botafogo 1, Guarani 0, comentários do CH, do Greg Zorzin e reportagens de Vladimir Catanino.
Muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, Gilberto Sufi e o do Gabriel Ribeiro na operação do YouTube. Você no YouTube, mas muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Por favor, nos prestigie, coloque o seu like lá, faça a sua inscrição, que a gente aqui agradece. Você no AM 1170, o romântico AM Campinas e região 1170, ou na faixa FM estendida 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Então é o seguinte, a gente volta agora no sábado, né? Sábado, 11 horas, Guarani e Londrina. E sábado vai ser longo, porque às 17 tem Avaí e Ponte. Meus amigos, muito obrigado mesmo. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e no sábado eu volto. Se Deus quiser. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal.